Olha, quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3 da tarde, mais 5 minutos. Claudinei Corsi. Três da tarde, mais 5 minutos. Olá, muito boa tarde para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, através da nossa live no YouTube. Agora, Futebol Interior no YouTube, hein? Futebol Interior Oficial. O Facebook tá dando muita canseira, então nós deixamos para lá o Facebook. Quem sabe um dia a gente volta, mas agora é no YouTube que você curte as transmissões dos canais Futebol Interior. É aqui que você acompanha Guarani, aqui que você acompanha Ponte Preta, aqui que você acompanha os demais jogos com as equipes parceiras dos canais Futebol Interior. Portanto, se ligue, acesse, se inscreva, compartilhe, acesse o sininho para ficar sempre ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. E faça aquele compartilhamento esperto, né, com seus amigos na sua rede social, nos grupos da família, do WhatsApp do serviço, e compartilhe aí Futebol Interior
Oficial no YouTube. É o canal que você curte todas as emoções da bola rolando. 3 da tarde, mais 6 minutos. Hoje, domingo, 5 de março de 2023. Campeonato Paulista, Série A1. Você vai curtir aqui com a gente a partir das 4 da tarde. A bola rola para Guarani e Palmeiras. Jogo que já decidiu Campeonato Brasileiro. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior. E você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance na narração do Família. Lucas de Souza, nos comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e nas reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedos e adjacências Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo a presença de Felipe Marques, o nosso samurai. A coordenação de esportes por aqui nos canais de Futebol Interior é dele, Carlos Corsato, com o cabelo cada vez maior. A direção executiva é do nosso pequeno grande homem, Elcio Paioli, a direção geral é dele, Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E por aqui nós falamos sempre para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho com 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque Bandeirantes também. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E vem por aí novidades, hein, da Prone Alimentos. Aguarde. Com a gente também Ridger, comunicação integrada do meu amigo Danilo Palma. Com a gente Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E com a gente também Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery 3744-2121. E que prazer, hein? Ontem estivemos lá no Dadá, cobrindo o aniversário do Rei Dadá Maravilha. 77 anos, o Dadá veio comemorar o seu aniversário na Pizza do Dadá. Você que curte a nossa jornada esportiva através do nosso YouTube, participe, mande a sua mensagem através do Radiosnet, do Radios.com, do Tudo Rádios e do CX Rádios, também no nosso canal de áudio, no nosso site e através do app para Android e iOS, que você com certeza já baixou aí no seu celular. Jornada Esportiva Canais de Futebol Interior, e hoje você vai ter aqui prêmios, né? Você manda sua mensagem no YouTube, somente no YouTube, e você vai concorrer a um corte de barba e cabelo, oferecimento da Alfa Barber Club, ali no Cambuí. E você vai concorrer também a um presente muito especial, a uma camisa oficial do Guarani Futebol Clube. Portanto, fique ligado, tá na tela aí para você. No YouTube, uma camisa do Bugrão para você. Mas só que é o seguinte, você manda a sua mensagem, pode mandar o seu alô, o placar, enfim, aquilo que você quiser, e você já vai estar participando. Não precisa acertar placar, nada disso. Só que, quando a gente abrir o nosso fim de jogo, nós vamos fazer o sorteio. Aí, você vai ter que estar ligado, e você que ganhar vai ter que mandar um WhatsApp pra gente, dizendo, tô ligado no fim de jogo dos canais de Futebol Interior, e eu ganhei a camisa do Guarani, tá certo? Só assim é que vai valer para você receber aí a camisa do Bugrão nesta nossa jornada de hoje. Compartilha aí nos grupos dos bugrinos para todo mundo participar com a gente aqui. 3 da tarde, mais 10 minutos, a partir de agora girando as principais manchetes desta jornada esportiva, com as vozes que ao meu lado farão mais esta grande jornada. E eu começo com o destaque do Bugre. E o destaque do Bugre chega na voz dele, direto de Valinhos Vinhedo e adjacências. Ele é quem, Felipe? Albert Cavalcante. Esse é o cara. Boa tarde, Albert. Grande abraço, seja muito bem-vindo. O primeiro destaque do Bugre, eu acho que já vem com a escalação, não é isso, Albert? Boa tarde, Claudinei Corse, a bancada verde-branca, ao nosso DJ Felipe Marques e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Guarani definido e escalado para a partida contra o Palmeiras, hein? Nada mais, nada menos que o Palmeiras. Então iremos passar os 11 titulares do técnico Moisés Moura. Vem com Tony, Ivan Alvarinho no lugar do Diogo Matheus.
Lucão, Alan Santos e Jamerson. Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Gênison, Claudinei Corsi. Legal, mais algum destaque do Bugrão aí nessa abertura, Albertinho? O Guarani entra na última rodada sem grandes pretensões no estadual. O Guarani se safou do rebaixamento ao golear a Inter de Limeira por 5-0 fora de casa. Com 13 pontos, a equipe de Campinas está na 4ª colocação e não alcança mais o São Paulo e o Água Santa, que lideram o Grupo B. O Guarani irá tentar surpreender o Palmeiras para aumentar suas chances de estar na próxima Copa do Brasil. A grande baixa para o Guarani no jogo de hoje é a suspensão do nosso zagueiro Luciano Capitão Castan. Ele que foi expulso na derrota contra o São Bernardo por 5-1, foi julgado e pegou 4 jogos de suspensão. E quem está fora na partida de hoje, Claudinei Corsi, pelo Guarani, é o Derek e o Mike, que ainda estão lesionados, viu, Claudinei Corsi? Tá muito bem, tá aí então a escalação do Bugre, que começa o jogo contra o Palmeiras daqui a pouquinho, 4 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, com torcida única, hein? Infelizmente para o Guarani, que poderia ganhar uma boa grana com esse jogo aí. Palmeirense tá pagando e tá pagando bem para ver o seu time, hein? Mas, infelizmente, as cabeças são muito pequenininhas e aí não vem a grana, né? Assim como foi na Copa do Brasil, não é isso? Diretoria do Guarani. E o destaque do Verdão é só alegria, hein, Albertinho? Mesmo líder geral do Campeonato Paulista, o Palmeiras chega na última rodada, na fase de grupos, ainda brigando para garantir a melhor campanha do torneio. Com 27 pontos, o Verdão vê o São Bernardo logo abaixo com 26. Hendrick, Dudu, Gabriel Menino e Jailson possuem 2 cartões amarelos. O técnico Abel Ferreira vive o dilema entre arriscar perder algum titular para o mata-mata e repetir a escalação já conhecida ou dar o voto de confiança para reservas menos utilizados no ano. Caso São Bernardo vença o Água Santa com uma derrota do Palmeiras na partida de hoje, Claudinei Corsi, o Palmeiras pode decidir o mata-mata, né? O famoso mata, fora de casa, Claudinei Corsi. Lá no 1º de maio, não é isso? Exatamente, caso o Guarani consiga o resultado positivo, que isso não vai acontecer, ou ao menos empatar, tem que torcer para o São Bernardo não vencer a sua partida, Claudinei Corsi. Legal, e por falar em maio, viu, Albert Cavalcante, dia 12 de maio é o meu aniversário, tá bom? Parabéns, Claudinei Corsi, muitos anos de vida, então seja um convite para a pizzaria do Dadá. Isso é você que disse, né? 3 da tarde, mais 14 minutos. Canais de Futebol Interior tem opinião. A opinião esta tarde aqui para Guarani Palmeiras é dele, o nosso presidente. Wagner Ferreira. Olá, Wagner. Muito boa tarde. Grande abraço. Seja muito bem-vindo. E aí, hein, Vagnão? Esse Guarani Palmeiras que um dia já decidiu Campeonato Brasileiro, hein, Wagner? Boa tarde, Claudinei Corsi, aos companheiros desta bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior. Felipe, comandando os médios, graves e agudos, segundo o Lucas. Há muito assunto, né, para este Guarani Palmeiras. Já foi decisão de Campeonato Brasileiro, outros jogos memoráveis. O Guarani já enfiou 5 no Palmeiras, aqui dentro do Brinco. E dizem que o jogo de hoje não vale nada. Quer dizer, para o Guarani, em termos de classificação para o Campeonato Paulista, está definido. Agora, em termos de Copa do Brasil para o ano de 2024, é possível que o Guarani seja ranqueado, ou talvez um resultado que o aproxime da pontuação necessária para garantir uma participação na Copa do Brasil do ano que vem. Agora, com relação à presença de público, não depende da diretoria do Guarani, né, Claudinei? Todos sabem que é o Ministério Público que determinou que clássicos, né, mais o derby campineiro, sejam disputados com torcida única. Agora, o que poderia ter sido feito é um trabalho com o policiamento, é um jogo de paz, né? O jogo não é jogo de guerra, rebaixamento, nem título, nada. Poderia haver um acordo, abrir a mão aí, porque a torcida do Palmeiras viria e lotaria todas as dependências que a ela fossem destinadas, que fosse destinado. No entanto, prevaleceu, né, a determinação do Ministério Público e o jogo é com uma torcida única. O Guarani, naturalmente, não vai colocar aquele número desejado, não vai dar aquela arrecadação que, né, poderia ter dado com a presença do Palmeiras. De qualquer maneira, é o que temos para hoje. Com relação ao jogo, o Palmeiras vem com a equipe total, né, não poupou ninguém, só o Hendrick que vai para o banco de reservas e vem com força total. Agora, vai dizer que o Guarani vai ter que jogar muito para perder de pouco? Eu acho que é um exagero, porque eu estava analisando os resultados do Palmeiras. A vitória mais expressiva do Palmeiras foi contra o Santos, 3-1. As demais vitórias, olha, os 2 últimos jogos, né, contra a Ferroviária, penou para ganhar de 2-1.
contra o Bragantino. O Bragantino jogou muita bola para o Palmeiras vencer apenas por 2-0 e empatou com o São Bento. Então é um time que realmente é uma máquina de jogar futebol. Tem opções pela direita com o Dudu, tem opções pela esquerda com o Rony, pelo meio com o Rafael Veiga. Então é desnecessário falar do Palmeiras. Mas tem que jogar realmente o futebol e encarar que as condições existem. É 11 contra 11? Exatamente. Então já que tem a oportunidade de beliscar pelo menos um pontinho dentro de casa no encerramento da campanha, acho que seria interessante. Tá muito bem, tá aí Wagner Ferreira, 3 horas mais 17 minutos. Nós vamos estar aqui no Placar ao Vivo acompanhando tudo para você, para saber se dá Palmeiras em primeiro, se dá São Bernardo e lá na parte de baixo da tabela, hein? Quem é que vai para a Série A2? Alguns concorrentes, né? Como a Portuguesa, como o Ituano, como o São Bento, né? Todos eles vão jogar e a gente vai informando aqui, como diria o meu amigo Wagner Ferreira, para e passo os resultados para você aqui nos canais Futebol Interior 3:17 e ele também já está por aqui. Ele é o Família e vai contar a história deste Guarani Palmeiras. Quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Lucas, grande abraço, seja muito bem-vindo. Ótima tarde para você e a sua expectativa para Guarani e Palmeiras, Lucas. Ótima tarde para você, Claudinei Corsi, aos amigos da bancada verde e branca, ao nosso Felipe Samurai Marques modulando a nossa nave espacial e a você ligado, conectado aqui no canal Futebol Interior no YouTube. Claudinei Corsi, muito feliz por mais uma vez empunhar esse microfone e narrar uma grande partida de futebol. Porque Guarani e Palmeiras, como já foi dito aqui pelos amigos, é um grande clássico do futebol brasileiro, né? Vale ainda muita coisa para Guarani, vale também para o Palmeiras, então a expectativa de um grande jogo. A minha ressalva em relação à escalação do técnico Moisés Moura é a colocação do Alvarinho. Entendo que o time do Palmeiras tem um lado esquerdo muito forte, né? Com logo mais as escalações, mas tem o Rony ali pelo lado esquerdo junto com o Piquerez, mas eu entendo que o Guarani perde muito o lado direito com o Alvarinho em campo, né? Então essa é a minha única ressalva, mas que o Guarani possa repetir a mesma exibição do jogo contra o Inter de Limeira e conseguir uma boa vitória e carimbar nessa sequência aí de bons resultados do Palmeiras na tarde deste domingo, Claudinei Corsi. Legal, 3 da tarde, 19 minutos, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior, você continua mandando a sua mensagem, faça como a rapaziada que já está aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui o João Paulo Queiroz. Cheguei Grande cedo JP, para acompanhar a transmissão. Sucesso, pessoal. Marcelo Borges, boa tarde, amigos. Bom domingo, ótima transmissão. Um bom jogo. Abraços para a gurizada de Santa Catarina. O João Paulo Queiroz diz, vamos Bugre. O Jonathan Souza, 2-1 Guarani. Giovanni Augusto e Bruno José. A Janaína Pereira está com a gente aqui também. Vai Bugre. E ele não poderia faltar, né? Já comeu aquela macarronada. Tá mais gordo do que ontem, o André Luiz. Boa tarde a todos da equipe, em especial ao grande narrador Lucas de Souza e aos mestres Wagner e Claudinei. Boa transmissão a todos. Ele que já trabalhou ontem, né, ao lado do Carlos Corsato, com o cabelo cada vez maior, e ao lado do Frank Francisco, que disse que se a Ponte subir, ele vai cortar o cabelo de vez e vai deixar carequinha. Trabalharam ontem no jogo da Ponte, empate com o Comercial por 1-1. O Marcelo Borges diz aqui, abraço, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira, Lucas de Souza, só craque nessa bancada. Tá certo, Marcelo, muito obrigado, hein? Continue participando. Todos vocês que participaram, eu já estou enumerando aqui, e no fim de jogo vocês podem ganhar um corte de barba ou cabelo lá na Alfa Barber Clube no Cambuí, ou então pode ganhar uma camisa do Guarani Futebol Clube, que o Felipe está mostrando na tela aí para vocês. Uma camisa belíssima da capa, mas só pelo YouTube, hein? Não tem mais Facebook. Facebook tava chato demais. Tava muito chato o Facebook. Então, fique aí, Facebook, com a sua chatice. Nós vamos por aqui no nosso YouTube, tá certo? 3 da tarde, mais 21 minutos, Jornada Esportiva, Canais Futebol Interior. Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro!
sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 3 da tarde, mais 24 minutos, de volta com a nossa jornada esportiva. Muito obrigado a você que nos ouve através da nossa live no YouTube. Entre, se inscreva, acione o sininho, compartilhe aí o nosso canal no YouTube, rumo aos 20 mil inscritos, hein? Estamos contando com você. Também através da nossa live, da nossa Radiosnet, né? Que a gente está sempre à frente lá no radios.com, no Tudo Rádio, CX Rádio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência no nosso canal de áudio no site e também através do nosso app para Android e iOS. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Já já vou trazer o doutor Arthur Eugênio Matias, contando histórias aqui de Guarani e Palmeiras e Guarani. Mas antes, o Lucas de Souza, vamos dar uma passadinha nos jogos desta última rodada, desta fase do Campeonato Paulista, que começou ontem, não é isso? Começou ontem com a vitória do Corinthians de virada sobre o Santo André. Foi a estreia do Matheus Costa como treinador do Ramalhão. O Coringão venceu por 3-1 de virada, hein? O time do Santo André abriu o placar, o Corinthians conseguiu um empate ainda no primeiro tempo e na segunda etapa o Yuri Alberto fez 2 e o Corinthians venceu a equipe do Santo André pelo placar de 3-1. Hoje, o complemento da rodada, com todos os jogos no mesmo horário, tá? Botafogo e São Paulo jogam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Ferroviária e Inter de Limeira, hein? Ao jogo dos desesperados, quem vencer permanece na Série A1, quem perder vai precisar rezar aí, fazer Ave Maria, torcer para um monte de resultado para se permanecer na Série A1. Além desse Guarani e Palmeiras, Ituano e Santos, outro jogo importante, o Santos buscando a classificação, Ituano lutando contra o rebaixamento. Mirassol e Portuguesa jogam lá no estádio José Maria
José Maria Maia lá em Mirassol. E é o seguinte, a Portuguesa precisa vencer o Mirassol. Se empatar, a Portuguesa já é rebaixada para a segunda divisão. O São Bento também luta contra o rebaixamento, enfrenta o RB Bragantino, que já está classificado no Grupo A. E o São Bernardo, que também está classificado, é a segunda melhor campanha, mas almeja a melhor campanha na classificação geral para poder jogar em casa contra o Palmeiras nas quartas de final, enfrenta o Água Santa, que também está de olho na primeira colocação do Grupo C, viu? No Grupo B, perdão, Claudinei Corsi. Legal, e a classificação então atualizada para você aqui: em primeiro Palmeiras 27, em segundo São Bernardo 26, em terceiro Corinthians 22, em quarto São Paulo 20, em quinto Água Santa 20, em sexto Red Bull Bragantino 17, em sétimo Mirassol com 15. Aí essa rapaziada classificada, né? Depois vem alguns que ainda tem chance, mas depende dos jogos. Em oitavo Botafogo com 14, em nono Santo André 14, em décimo Santos, que ainda tem chance, com 14, em 11º Guarani com 13, que não fede nem cheira, em 12º Inter de Limeira 10, 13º São Bento 10, 14º Ituano 9, 15º a Ferroviária com 8, 16º a Portuguesa, a Portuguesinha, que está quase lá na Série A2, com apenas 7 pontos. Nós vamos estar acompanhando para você aqui estes jogos que estarão também começando às 4 da tarde. Quer falar alguma coisa, Albertinho? Não, só a questão que a Portuguesa, né, ficou 7 anos lutando para subir para a Série A. Pois é, que judiação, né? E agora bateu e aí tá aí, perigando. Tática golfinho, sobe, faz uma gracinha e desce. E foi curta essa gracinha, hein? É uma pena porque a Portuguesa é, sem dúvida, maioria dos torcedores, né, o segundo time do coração dos torcedores, né? E a Luzinha, que vai mais uma vez aí amargar a Série A2. Tomara que não. Vamos aguardar aí depois das 18 horas para saber quem é que está na Série A2 e quem é que vai ser o primeiro colocado do Campeonato Paulista nessa fase. É você que vai ficar no placar ao vivo? Estou no placar ao vivo, Futebol Interior, que melhor informa o melhor do mundo, como diz Lucas Souza. Ou seja, então teremos emoções. Quando o Claudinei vem aquela dizendo, tem gol, e todo mundo... Isso. E a gente fica olhando pra cara, ele não fala. Eu só falo no microfone. No microfone, ele judia, que ele fala, tem gol, porque saiu lá primeiro pra ele. É isso quando você não tá com o seu telefone celular aí. Não, mas aqui... Mas eletromagnético, eletrostático, eletrosférico. Não, mas o placar Futebol Interior informa primeiro, eu só reboteio. Então tá tem gol aonde, Claudinei Corsi... Ó o Ney aqui, ó. Então chama o doutor Arthur aí, Albert. Vamos lá, vamos ouvir agora o doutor Arthur Eugênio Matias falando entre o confronto de Guarani e Palmeiras com mais as suas curiosidades. Vai, doutor. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos falar de Guarani e Palmeiras. Poderíamos fazer uma seleção com inúmeros jogadores. Mais de 100 jogadores, numa história de 50, 60 anos, jogaram tanto no Guarani como no Palmeiras. Mas aqui no Futebol Interior, buscando uma união de Guarani e Palmeiras, eu fiz um período único, o período da administração Beto Zini, janeiro de 1988 até julho de 1999. E olha a seleção de jogadores que jogaram no Palmeiras e que estiveram no Guarani nesse período. Olha o timaço, é mais do que uma seleção brasileira. Você confere aqui no Futebol Interior. No gol, Carlos revelado pela Ponte Preta, 3 Copas do Mundo, jogou no Guarani e do Guarani foi para o Palmeiras. A defesa, Edson Abobrão, Edson Moaro, Copa do Mundo, Wagner Bacharel, Cláudio, o zagueiro do timaço do Guarani de 1994. A defesa com Narciso, Marcinho, Jorge Luiz, Cláudio e Guilherme. E o Cláudio jogou no Palmeiras, jogou também no Flamengo. E lateral esquerdo, Alberes. Alberes teve bons momentos no Guarani e também jogou no Palmeiras. No meio-campo, Fernando, o volante Fernando, também do Guarani, de 1994 e que jogou e muito no Palmeiras. Djalminha, Neto e Edilson. Indiscutível. Nem dá para falar direito de um time desse. Djalminha, Neto e Edilson. Fantásticos. Na frente,
Evair e Luizão, tão fantásticos quanto os jogadores que formaram o meio de campo. Falei só de jogadores que jogaram no Guarani num período de 11 anos. Olha que time! Vamos a outra formação, um time B de jogadores que atuaram no Guarani e no Palmeiras. No período de 1988 a 1999. O time B seria formado da seguinte forma: Marcos Garça, que teve uma fase tremenda no Guarani em 1991. Gustavo, lateral direito revelado pelo Guarani, só jogou em time grande. Edu Dracena, Índio e Ditinho. Edu Dracena, também revelado pelo Guarani. Ele não fala muito bem do Guarani recentemente, deu umas entrevistas chatas. Índio, que veio do Flamengo para o Guarani, no Guarani não foi tão bem, foi para o Juventude, depois do Juventude jogou e muito no Palmeiras. Lateral esquerdo, Ditinho, improvisado, pois Ditinho era lateral direito. Infelizmente, Ditinho é falecido. No meio-campo, Paulo Isidoro, Giancarlo, Edu Lima e Jorginho Utinati. Jorginho de Marília, em final de carreira, jogou no Guarani. Na frente, Careca Bianchese e Rubem. O Rubem foi artilheiro do Guarani em 1990 e o Guarani acabou negociando ele com o Palmeiras. Olha que timaço que seria este time B. Quer falar no futebol interior? Quer que eu conte a história de algum atleta, de algum confronto, de alguma equipe? Fale comigo nos canais oficiais do principal portal de futebol do Brasil, futebolinterior.com.br. Arthur Eugênio. Muito bem, tá aí então Arthur Eugênio fazendo as seleções de jogadores que atuaram pelo Palmeiras e pelo Guarani. E realmente são muitos, né, Wagner Ferreira? Muitos que passaram por aqui, que foram pro Palmeiras também, e às vezes vieram do Palmeiras para cá, né, Wagner? A história conta isso, né, Claudinei? Porque o relacionamento é muito bom, não só com o Palmeiras, né? No caso, o Palmeiras que vai ao adversário do Guarani hoje. Mas Guarani, Ponte Preta também, fabricavam craques. O destino era São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos. E, conforme relatou o doutor Arthur Eugênio, grande parte, né, de craques do Guarani foram para o Palmeiras e vice-versa. É um bom relacionamento entre os dois alviverdes. Legal, Albert Cavalcante. Temos mais informações aí do Bugre, Albert? Temos sim, Claudinei Corsi. Dia 22 de abril de 2012 pode ser considerado um dos dias mais marcantes na história recente do Guarani. Foi quando o Guarani, diante de um brinco de ouro com mais de 15 mil pessoas, superou o Palmeiras por 3-2 e garantiu uma vaga na semifinal do Paulistão. Na semi, né, venceu a Ponte Preta por 3-1, foi para a final contra o Santos. Foi também, Claudinei Corsi, a última vitória em jogos oficiais contra o Palmeiras. Desde então, as equipes se enfrentaram 4 vezes no Paulistão. Em todas, o Palmeiras levou a melhor. Em 2019, o Guarani venceu um amistoso contra o Palmeiras por 2-1, Claudinei Corsi. Tá muito bem, mais um destaque da equipe do Verdão da capital, Albert. Rafael Veiga estará em campo e Rony representam o Palmeiras na convocação da seleção brasileira para o amistoso contra o Marrocos no dia 25, junto com o Everton. O goleiro é uma figura frequente na lista de convocados, né? Inclusive disputou a última Copa do Mundo. Mas Veiga e Rony foram chamados pela primeira vez para representar a equipe nacional. O meia e o atacante lideram os números ofensivos do Guarani, do Palmeiras nesse início da temporada. Eles dividem a artilharia do elenco com 5 gols cada um, enquanto o Veiga ainda é o líder em assistências, com 6, Claudinei Corsi. Legal, Wagner Ferreira, você gostou da convocação e do técnico interino da seleção brasileira, Wagner? Eu gostei. Alguns medalhões, né, que realmente tem mais ainda tempo de Copa do Mundo, como também jogadores novos aí que estão realmente aparecendo. É por aí o caminho. Muito embora sabemos que essa comissão técnica não será efetivada, mas já é um começo de trabalho. Legal. E aí, Albert Cavalcante, para você, a seleção brasileira convocada, ficou de bom tamanho? Ficou. Só senti falta no lateral esquerdo ali, né, o Speed Jamerson. Eu senti falta do Speed Jamerson, eu acho que na lateral esquerda. Se formos olhar aí para a última Copa do Mundo, quem tínhamos na lateral esquerda, o Lucas? Alexandro. Então, o Alexandro machucou, entrou quem? Improvisando, né? Improvisando.
Eu também Foi esqueci. tudo improvisado. É tão improvisado que a gente até esquece. Então né? tá. Pois é. Então, mas Pra assim... você ver como foi Não relevante. foi o Roberto Carlos, não, né? Não, Roberto não. Acho que foi o... Nem o Marcelo, né? Não, nem o Marcelo. Muito menos o Daniel Alves. Não, também. né? Não. Então, foi o Speedy Jamerson, acho que caberia nessa seleção. E o Richard Rios também. Tá tão ruim essa posição que até tem gente tentando a volta do Marcelo, a lateral. Mas volta Ó, só pro informação, Fluminense. quem jogou de lateral esquerdo improvisado foi o Danilo e quem fazia a direita foi o Éder Militão. Então, o Speedy Jamerson seleção e Richard Rios também merece. E pra você, o Lucas de Souza, gostou da convocação? Gostei, manteve a base aí da seleção sub-20 que foi campeã na Colômbia, né? Muita gente não gostou, falou que tais jogadores não têm idade pra poder jogar na seleção, mas é o seguinte, é um momento de renovar, é um momento de testar, é amistoso, o pessoal... tem sempre uns ou outros que gostam de criticar, que acham que são treinadores, então vai lá e convoca, né? O treinador no momento é o Ramon Menezes, ele convocou quem ele gostaria de ver na seleção e é o seguinte, quem já jogou pela seleção sub-20, por que não pode jogar pela principal? Então pra mim, gostei do Rafael Veiga, gostei do Rony e vamos, que aqui é Brasil. Legal, 3h37, você continua mandando mensagem, participando com a gente aqui, o Paulo Marques já mandou uma mensagem aqui pra gente. Boa tarde, amigos, excelente transmissão da equipe FI. A camisa seria meu presente. A vitória do Bugre, tá certo? Vamos torcer aqui, Paulinho, já tá no sorteio, hein? A Marilene Amanso, oi pessoal, desejo uma ótima tarde a todos também, já está concorrendo. Rádio Web Edpira Esportiva. Boa tarde, meus amigos, será que eu poderia retransmitir junto com vocês? Fica à vontade, meu amigo, pode retransmitir aqui, acredito que seja de Piracicaba, né? Porque Rádio Web Edpira Esportiva? Manda bala, né? Se não for, me corrija aí, né? Vamos, hein? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pode botar o som do futebol interior aí. E passa o nome aí da galera aí pra gente poder falar. Isso, aqui, né, passa o nome aqui pra gente mandar um abraço e bote aí, transmita aqui os seus ouvintes, passe eles aqui no nosso YouTube para que a gente possa informar e eles possam concorrer aqui à camisa e ao corte de cabelo. Piracicaba, tá pertinho, né? Dá pra vir conhecer aqui a Alpha Barber Club e cortar o cabelo, a barba dela, aquele trato, né? Marilene Amâncio também tá dizendo aqui, vocês são massa, gosto muito de ouvir vocês. Muito obrigado, viu, dona Marilene? Um grande beijo aí no seu Amâncio, também ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. 3h39, acho que dá tempo de dar uma faturada, viu, Felipe? Depois vim com a entrevista aqui do nosso Moisés Moura. Vamos rapidinho dar uma faturada e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. 3h43, já imagens do estádio Brinco de Ouro da Princesa, com um bom público, hein, de torcedores do Guarani. Qual é a estimativa, hein, Robert Cavalcante, de torcedores só do Guarani? Ou do Palmeiras também? Claudinei Corsi, assim, né? Pro torcedor do Guarani somente Vamos pedir pra alguém cantar o hino? Exatamente, né? Mas assim, né? 5 mil torcedores, até a estimativa, até eu estava vendo, né? Mais ou menos a estimativa de 5 mil torcedores haviam comprado o ticket. Até ontem. Então vamos aí ver aí qual será o público total. Mas lembrando, hein? Torcida única e torcedor do Palmeiras, por favor, né? Por favor. Muita calma nessa hora, né? Muita calma nessa hora. Poderia, como o Wagner Ferreira disse, ter feito um outro trabalho, né? Com a torcida do Palmeiras, podendo também ver o jogo, enfim. Mas é o que temos para o momento, como disse o Wagner Ferreira. Você continua ligando, participando com a gente no YouTube também. O Carlos Palmeiras. Vamos lá, quebra tudo. Lucas de Souza. Grande abraço, meu amigo e toda a equipe. Carlos Palmeiras, é isso mesmo? É Palmeiras? É isso mesmo, ele é o responsável pela organização do futebol amador lá em Louveira. Teve a final da Copa de Louveira. Carlos Palmeira, grande beijo pra você, meu querido. Legal, a Maria Aparecida Dami tá com a gente aqui também. Boa tarde a todos do Futebol FI. Abraço. Também tá concorrendo aqui a camisa do Guarani de Futebol Clube no nosso fim de jogo. Só não se esqueça que na abertura do nosso fim de jogo nós vamos fazer o sorteio. Se você ganhar, você tem que mandar um WhatsApp para o 989893526. Tá aí na tela para você, aqui, tá certo? 989893526, dizer, olha, eu sou fulano, sou fulana, ganhei a camisa do Guarani, tá certo? Só assim vai estar valendo, né? Porque não adianta só deixar o nome aqui, depois ganhar a gente tem que ligar, você vai ter que dizer, tô ouvindo e ganhei a camisa, tá certo? Muito bem, vamos com o nosso convidado, 3h45, rapidinho, o Moisés Moura, né? O técnico interino do Guarani, ele começa falando sobre mais uma semana de trabalho e também sobre o resultado do último jogo. Uma semana boa de trabalho, mais uma semana cheia. Resultado importante, né, pela situação, por tudo que envolvia o jogo, né, a tensão do jogo, a semana passada. Vinha de dois resultados negativos, o que criou uma tensão até um pouco maior, mas a resposta foi muito boa. Eu acho que, além do resultado, o principal foi o comprometimento, foi a ideia que foi colocada no jogo que eles cumpriram. E essa semana, mais uma semana cheia de trabalho, os atletas estão se comportando muito bem, a gente está dando continuidade à nossa ideia para esse próximo jogo. Muito bem, Moisés, então diga aí como foi, né, o trabalho propriamente dito, projetando o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe da qualidade do Palmeiras, né? É uma equipe que joga junto há muito tempo, um treinador que tem muita qualidade, então assim, a qualidade do adversário é indiscutível. Mas eu acho que o foco é na nossa equipe, né? O foco é no nosso trabalho do dia a dia, que a gente pode apresentar, é claro, com a estratégia de jogo que a gente quer apresentar no domingo. Toda a equipe, seja ela qual for, ela tem pontos positivos, tem pontos negativos, e a gente busca analisar o adversário e tentar colocar em prática o que a gente vem fazendo durante a semana.
A gente sabe que é um jogo difícil, mas nós vamos em busca da vitória, respeitando o adversário. Mas a ideia principal é que eles assimilem o que a gente está pedindo e que coloquem em prática. Colocando em prática, a gente sempre está mais próximo de um bom resultado. E é lógico, a gente sabe que o futebol ele é assim. Às vezes você pode fazer tudo correto e o resultado não vem, mas nesse momento o objetivo principal é a produtividade, eles colocarem a nossa ideia e fazer um grande jogo diante do Palmeiras. Muito bem, e a questão também que surgiu nessa entrevista coletiva é se o Moisés é amiguinho ou amigo só do Abel, técnico do Verdão. Fala aí sobre o Abel. Na verdade, eu tive um contato mínimo com ele no Sport de Lisboa. Eu cheguei em 2006, fiquei um mês e meio no Sport, mas eu tive aconteceu uma situação sobre suspensão da FIFA, que eu tive que ser suspenso e rescindi o contrato com o Sport. Ele era o lateral direito do Sport, mas tive pouco contato. No Braga não, porque eu cheguei, ele já tinha saído, mas o principal é assim, a escola, o Braga é uma escola que forma muitos jogadores. A ideia do presidente foi formar treinadores juntos. E isso a gente vê aí os nomes como Abel, como o Rubem Amorim do Sport, e hoje o Arthur Jorge, que é o treinador principal da equipe do Braga. É uma metodologia que se tem, né, uma organização diferente, então a gente sabe que a qualidade que o Abel tem como treinador, como gestor de grupo, e a metodologia que automaticamente está junto aí para todo esse sucesso que ele vem fazendo. Tá aí, o Wagner Ferreira, e eu te pergunto, né, o Moisés, ele ganhou aquele jogo contra a Inter, ganhou bem, fez algumas modificações, até estranhei, a gente comentava aqui em off, que com o antigo técnico do Guarani, o Mozart, o Bruno José jogava só até os 25 minutos do segundo tempo. Aí, perguntado, às vezes até ele estava bem no jogo, ele dizia que ele estava estafado, que não aguentava. Contra a Inter, no finalzinho do jogo, ele deu 2 arrancadas. Uma, ele cavou o pênalti, que o Guarani fez o gol com o Neilton, e na outra ele deu outra arrancada, também no final do jogo, e fez o gol dele. Então, algumas coisas que a gente não entende muito bem. Mas a pergunta que fica, Wagner, é o seguinte, o Moisés Moura pode ser o técnico do Guarani ou não, Wagner? Eu acho muito cedo ainda, né? Ele só apresentou de prática aquela goleada contra a Inter lá em... Onde foi o jogo? Foi em... Sorocaba, exatamente. O Guarani fez uma grande partida, fez 5-0, poderia ter feito mais, fora o baile, né? E agora a Inter também é um time muito fraco, muito limitado. Vamos pôr isso na conta também. Agora eu acho muito cedo ainda para dizer que é o técnico ideal para o Guarani encarar uma Série B. O Moisés Moura é jovem ainda, tem 43 anos, não é português, como muita gente imagina. Ele nasceu em Minas Gerais, na cidade de Nanuque. Nanuque fica a 600 quilômetros da capital. Quem nasce em Nanuque é o quê, Wagner? Nanuquense. E é uma cidade que fica a 600 quilômetros de Belo Horizonte. E com relação ao Abel Ferreira, ele se deu bem na carreira porque veio pro Palmeiras, né, com várias temporadas e já conquistou 7 títulos, 2 Libertadores. Então, fez carreira praticamente no Palmeiras. Enquanto que o Moisés, podemos dizer que está iniciando uma carreira agora no Guarani Futebol Clube. Vai depender dos resultados. Se conseguir resultados aqui na sequência, é possível até que ganhe uma chance de ser o treinador aí, efetivo do Guarani. E você acredita também, Wagner, que ele continue aí para ser o técnico do Guarani no troféu que vem pela frente, né? O troféu Independência, é isso, né, Albert? Quase certeza, isso. É exatamente. E aí o técnico, mesmo se tivesse que trocar, viria para o Brasileiro. É isso? Exatamente. Se fosse para trocar, né? Eu acredito muito, né? Como mesmo disse o Ricardo Moisés, junto com o Pastana, após as eleições, que agora, semana que vem, né? Dia 12 de março. Acredito eu que... Próximo domingo, né? Próximo domingo. Acredito eu que após as eleições iremos saber aí quem se vai vir ou não as vai coisas estão fervendo lá pelo lado do Brinco de Ouro? Claudinei Corsi, assim, né? Pela eleição, sim, né? Muito troca, né? Aquela troca de farpas. São 2 chapas? 2 chapas. Uma do... Quem são os candidatos? O Anailson Neves, né? O chapa... oposição. Oposição. E do Ricardo Moisés, que é o André Marconato, que é da situação. As chapas já foram homologadas e dia 12, aí o conselho aí, né? Dos sócios irão votar para ver quem vai ser o presidente do Guarani do próximo triênio. Na verdade, vai acabar antes, né? Porque a eleição agora do deliberativo, eles começavam primeiro a eleição do presidente até março, né? Até março do outro ano. Porém, eles juntaram todas as eleições, né? Conselho Deliberativo, tudo junto para acabar dia 25 do ano de 2025. Então vai ser uma eleição só, já para matar isso aí, para atrapalhar a temporada igual vai fazer agora, Claudinei. Diga, Wagner. Uma perguntinha só pro Albert, que me parece estar bem
por dentro desse processo político do Guarani. Albert, qual seria a chapa mais indicada para dirigir o Guarani daqui para frente? Boa pergunta, hein, Albert? Boa pergunta. Você quer responder ou quer usar o direito de ficar calado? Não, é assim, em relação o trabalho entre as duas chapas, né? Pelo que a gente acompanha de fora, as duas chapas querem o bem do Guarani, né? Não tem aquela... Não faltava, né? Não, exatamente. E mais uma vez dizendo, né? São todos da mesma chapa, querendo ou não, né? Eles são chapas, entre aspas, aí, inimigas, porém, entretanto, todos estão juntos, né? Então, quem vencer será melhor para o Guarani, viu, presidente? Ok. Tá muito bem, então. Agora 3h52, abraçando aqui o Castro, tá com a gente aqui também no YouTube. Dia de Bugrão, pra cima. O Carlos Palmeiras, Lucas, diz aqui. Ô, Lucas, a final da Copa aqui foi 1-1 Ferroviário e Vila Telamar. Nos pênaltis, 4-3, Ferroviário, pentacampeão da Copa Louveira. Muito bem, muito obrigado aí, viu, Carlos Palmeiras? Você também está concorrendo aqui ao corte de cabelo e também a camisa do Guarani. O Fábio Santos está com a gente aqui também. Vamos, Bugrão! Já botei o nome do Fábio Santos aqui também na nossa relação para o sorteio. Mas não se esqueça, hein? No fim de jogo você tem que contestar e dizer que ganhou. 3h52, Albert, vamos escalar tudo e todos? Definidos e escalados, Claudinei Corsi. Arbitragem também? Na pedra. 3h53 para a Prone Alimentos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e Palmeiras. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do técnico Moisés Moura vem definido e escalado assim. Tony, o capitão, goleiro, camisa número 25. Na lateral direita, Ivan Varinho, camisa número 14. A dupla de zaga do Bugrão, Lucão, camisa número 3, e Alan Santos, o camisa 14. Na lateral esquerda, ele, o Speed Jamerson, camisa número 15. Os homens do meio campo do Bugrão, Wenderson, 23, Richard Rios, o 18, e o cérebro pensante do Guarani, Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Bruninho, camisa número 27, Bruno José, o 17, e lá na frente, o matador, o atacante Gênison, camisa número 9. Repeteco do Bugrão, Tony, Ivan Varinho, Lucão, Alan Santos, Jamerson, Wenderson, Richard Rios, Giovanni Augusto, Bruninho, Bruno José e Gênison. Caso o técnico Moisés Moura quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Kozlinski, Lucas Marques, Diogo Matheus, Titi, Matheus Barbosa, Leandro Vilela, Lima, Isaac, Felipe, Rafael, Neilton, Nicolas, Careca, Claudinei Corsi. E no Palmeiras, o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, ele vem definido e escalado assim o Palmeiras, o grande campeão, o Palmeiras que é chique, o Palmeiras que consegue, chega em todas, 7 títulos, o Abel Ferreira, o português Abel Ferreira, define e escala o Palmeiras dessa maneira para a partida de hoje contra o Guarani. O Everton, goleiro, camisa número 21, lateral direito, Marcos Rocha, o camisa número 2, a dupla de zaga do Verdão, Gustavo Gomes, o camisa número 15 e o Murilo, 26. Na lateral esquerda, o camisa número 22, Piquerez. Os homens do meio campo do Verdão, Zé Rafael, camisa número 8, Gabriel Menino, ele que foi revelado no Guarani, o camisa número 25, e o Rafael Veiga, agora ele é selecionável, camisa número 23. Os homens de frente do Verdão, Dudu, camisa número 7, que nunca teve chance na seleção brasileira, Giovanni, o 17, e ele, o camisa número 10, o atacante, o Rony Rústico, camisa número 10, repeteco do Palmeiras, Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Dudu, Giovanni e Rony. Caso o técnico Abel Ferreira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Vinícius, Vanderlan, Tabata, Mike, Luan, Hendrick, Breno Lopes, Rafael Navarro, Jailson, Gabriel Garcia e Fabinho. Arbitragem.
E quem apita a partida de hoje, hein? A decisão para Guarani e também para o Palmeiras é ele, Thiago Luiz Scarassati, com seus auxiliares. Fabrini Bevilacqua Costa, com auxiliar número 2, Denis Matheus Afonso Ferreira, o quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos, e o árbitro de vídeo, a árbitra de vídeo, lá na salinha da TI, Daiane Muniz dos Santos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Muito bem, para a Prone Alimentos, você conferiu a ficha técnica para Guarani e Palmeiras. Palmeiras e Guarani, já, 2 minutinhos, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Para o Palmeiras, vale aí a cabeça do grupo, né? Ficar na frente do São Bernardo. Para o Guarani, é mais um jogo, o Guarani que não almeja classificação e também não se preocupa mais com o rebaixamento. Pode, né, Wagner Ferreira, como você disse aí no seu destaque, quem sabe, né, subir de classificação, somar mais pontos e pensar já numa Copa do Brasil para 2024, né, Wagner? Essa é uma das motivações do jogo de hoje, né? Lembrando que os dois treinadores foram ex-jogadores, né? O Moisés Moura, ex-zagueiro da Portuguesa de Esporte, e o Abel Ferreira foi ex-lateral direito lá em Portugal. Com relação ao time, tá bem escalado o Guarani. Alguém pode questionar o Varinho na lateral direita, mesmo porque o Diogo Matheus não vinha fazendo grandes partidas. E depois outra, o Palmeiras tem uma variação de jogada ali pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, que vai precisar de muita cobertura. E eu acho que, principalmente do lado do Jamerson, imagine que o Dudu recebe uma bola, ele joga para trás, ou pro Marcos Rocha, ou pro menino, ou pro Veiga, e já corre para receber sem olhar o lançamento. A bola vem, ele sabe que a bola vai cair na frente dele para fazer uma jogada de fundo, uma jogada mortal do Palmeiras. Então, esperto que tem que ficar é o lateral esquerdo do Jamerson e a sua cobertura, né, no jogo de hoje. Pelo lado direito é a mesma coisa. Quando o Rony cai por lá, é um Deus nos acuda. Então tem tudo para ser um grande jogo. O Guarani está bem escalado, é o que há de melhor, com grandes opções no banco também. Tem o Isaac, tem o Nicolas Careca, tem o Neilton, que pode entrar e mudar até o panorama do jogo, dependendo do andamento da partida. E o Palmeiras não tem o que falar, é uma máquina de jogar, um sistema compacto de defesa, um meio campo que dispensa qualquer comentário e um ataque arrasador. Então, torçamos para que tudo corra bem, que seja um grande jogo. Legal, 3h59, eu vou abraçando aqui também a Vaidade em Pessoa, diz aqui, nossa, verde contra verde, é isso aí, o Fábio Santos já falei, e você, hein, continua participando com a gente aqui, mande a sua mensagem no YouTube e concorra a um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, lá no Cambuí, também a uma camisa do Guarani Futebol Clube, Alfa Barber Clube, um tratamento exclusivo para você, e uma camisa belíssima do Guarani Futebol Clube através do YouTube. Mas não esqueça, hein? No fim de jogo, faremos o sorteio e você, se for o ganhador ou a ganhadora, vai ter que mandar uma mensagem para o 98989-3526 e dizer, eu ganhei a camisa, eu ganhei o corte de barba e cabelo para você fazer jus ao seu prêmio. Eu vou ficando por aqui, mas acompanhando os jogos dentro do nosso placar ao vivo do Futebol Interior, aquele que melhor informa. E no intervalo de jogo eu volto, porque agora ele, o Família, está assumindo a nossa transmissão. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz da vida. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. Vai rolar o melão para Guarani e Palmeiras. Guarani de verde, com uma espécie de faixa transversal em verde no seu uniforme. Palmeiras em branco e uma faixa transversal verde no seu uniforme. Muito bonito. Já o Guarani, camisas verdes, calções verdes, meias verdes. Palmeiras do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, o Guarani do lado esquerdo. Palmeiras vai dar a saída de bola, sendo respeitado. 1 minuto de silêncio em homenagem ao primeiro e único rei do futebol, ao único Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Como todos os jogos do Campeonato Paulista, Série A1, Série A2, Série A3 e também, né, logo mais aí na Segundona Paulista, esse protocolo sendo respeitado. A equipe do Palmeiras dá a saída de bola. Vejo daqui o Giovani, camisa 17, jogador da base. Vai dar na saída de bola para a equipe do Palmeiras. Vai começar a emoção. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor brasileiro, curtir este grande jogo. Vai começar
começar o jogo, vai começar a última rodada do Campeonato Paulista da Série 1. Guarani já tá lá, já permaneceu, não corre mais risco de rebaixamento. E o Palmeiras quer manter a primeira colocação geral para levar vantagem nas fases sequentes. E pro Guarani vale também uma classificação para a Copa do Brasil via estadual, rapaz. Vai começar o jogo, saída pertencente à equipe do Palmeiras, o torcedor do Guarani vai chegando, torcedor do Bugrão vai fazendo a sua festa e o torcedor do Palmeiras também de ouvido ligado, dedo cruzado na nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. O senhor Thiago Luiz Scanascati no centro do gramado conversa ali com a equipe de arbitragem. Já catimba antes da bola rolar, Albert. Catimba, né? Está esperando todos os jogos, né, começarem juntos, por isso essa demora, entre aspas, né? A espera. Quando está ali o delegado da partida, está ali na beira do gramado, nenhum esperando. Começou ainda, hein? Então, exatamente, porque é um jogo aí, depois do nosso placar, né? Nosso placar do futebol interior. O melhor placar ao vivo do mundo. O melhor que existe no mundo. Esse aí eu a garanto, como diria o outro. E é o seguinte, hein? A gente faz transmissões também para a Federação Paulista, todo mundo elogia o placar ao vivo dos canais Futebol Lucas, Interior. Pois não, Claudinei Corsi. A Maria Aparecida Dames aqui faz lembrar 78, quando o Bugrão foi campeão brasileiro. Vamos lá, Bugrão. E o Levi Lima diz que é mais Verdão da capital. Grande Levi, nosso primo querido lá em Poá, né? Mas ele tá concorrendo à camisa do Bugre também, viu? E ao corte de cabelo também. E ele gosta, hein? Ele gosta muito de camisa de futebol. Vai rolar o melão. O árbitro espera o início das partidas de forma simultânea, só relembrando aqui os jogos desta 12ª rodada aqui do Campeonato Paulista. A Fabrini, um trabalho sensacional, hein? Eu sabia. Realmente ela... Eu ia destacar isso antes da minha primeira fala, acabei esquecendo. Ali, você nota o jeito, né? Vai rolar o melão, vai rolar o melão. Auxiliar correr, entendeu? Dela de se locomover, né? Técnica acima de tudo. Começou, trila, o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, torcedor, vem comigo, nação bugrina. Curtir a primeira etapa do último jogo desta primeira fase do Campeonato Paulista na Série 1. Do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Trabalho de bola da equipe do Guarani já no campo de defesa. O primeiro manejo do jogo é com ele, Alvarinho. Manda pra frente a bola, cai na metade do campo, bate e volta com o Richard Rios. Ele volta com o Alvarinho, manda pra frente. Bola no corredor pela ponta direita com Bruno José. Na escapada de Richard Rios, parte em velocidade o Bugrão. Richard Rios dominou, segurou, se livrou da marcação ali do Gabriel Menino. Ele de calcanhar, volta a jogada com Bruno José. Bruno José com Richard Rios, outra vez com Bruno José. Bico da grande área pela ponta direita, 4 em cima dele. Encara a marcação de Dudu, dorme no ponto, perde. Zé Rafael também perde, aposta a bola, volta no campo de defesa com Piquerez. Piquerez adianta a pelota, joga Gorudujinha mais à frente com Zé Rafael. Ele volta a jogada com Gustavo Gomes, o capitão da equipe dos caras. Começaram aonde, Claudinei Corsi? Em todo lugar, Botafogo e São Paulo, Ferroviária e Inter, Guarani, Palmeiras, Ituano e Santos, Mirassol e Portuguesa, São Bento e Red Bull, São Bernardo e Água Santa. Bola rolando, 2 minutos para todo mundo. E você acompanhando aqui em tempo real a todos os jogos nesta última rodada do Campeonato Paulista 2023. Fala, Albert. Fala a verdade, né? Você vai assistir um grande jogo, né? Quando o Palmeiras chega, vai com você. Bola lançada no comando de ataque, apostou corrida Rony, mas aí foi forte demais até para ele, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Albert. Fala a verdade, né? Nós iremos agora, transmitindo, você vai acompanhar um grande jogo, né? No Estádio Brinco de Ouro aqui com os canais Futebol Interior, e é tão bom chegar na última rodada e não ter que ficar fazendo contas igual os torcedores rivais. Aqui, é uma delícia, porque até a rodada retrasada, nós estávamos aqui roendo unhas. É uma delícia, o Guarani é sensacional. Sensacional, e sai no campo de defesa com Alan Santos, distribuiu com o Richard Rios, perde a bola, vem Palmeiras, vem com Rafael Veiga, pra Giovani, pra Rony, perna esquerda, bateu pro gol, ela subiu, foi pela linha de fundo, quem mandou pro gol foi o Gabriel Menino, primeira boa chegada foi da equipe do Palmeiras, Alberti. Essa jogada apoiada, né, jogada pelo lado direito do campo de defesa do Guarani, com aquela troca de passes que não leva a nada. Ali estava ele, né, o Rony tomou a bola ali do sistema defensivo do Guarani, achou o Gabriel Menino de frente pro crime, o Gabriel Menino bateu por cima do goleirão Tony, e o Gabriel Menino é nosso, viu, Lucas de Souza? Bola esticada na ponta esquerda, desce o Bugrão com o Bruninho, invadiu a área, perna direita, bateu, passa a esquerda do gol! Passa a esquerda do gol, vai pela linha de fundo, resposta imediata do Guarani, Albertinho. Que jogada pelo lado esquerdo, hein? Ali batido, tiro de meta, ali o Bruninho foi espetado pelo lado esquerdo, ele foi carregando a bola, entrou dentro da grande área, no bico da grande área e bateu tentando, né, tirar o goleirão Everton, goleirão de seleção, hein?
tentou o ângulo, ele não bateu de qualquer jeito não, ele bateu do lado de dentro do pé pra fazer a curva, quase o Guarani abre o marcador, Lucas. Na verdade, o jogo tava parado por impedimento. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Sai na frente o Botafogo, 1-0 em cima do São Paulo. Cadê o Santos, hein? Desce a ladeira, vem Palmeiras Adeus. no campo de ataque, sai com o Dudu. Dudu pelo lado esquerdo do campo, linha lateral dos técnicos, volta a jogada com Piquerez. Piquerez, 2 toques na bola de perna canhota, ele volta a jogada com Murilo. Abre lá na ponta direita com o paraguaio Gustavo Gomes. Gustavo Gomes volta a jogada com Murilo. Murilo domina, olha pra frente, espera alguém se movimentar, marca em bloco baixo o time do Guarani. O Palmeiras tem liberdade pra sair jogando no campo de defesa. Gustavo Gomes abre lá pela direita, domina a parada. O camisa número 17, Giovani. Giovani volta o lance com Gustavo Gomes. Gustavo Lucas, Gomes. Pois não, Claudinei Corsi. Com os resultados de momento, o Palmeiras está terminando na frente com 27 pontos e estão caindo Ferroviária e Portuguesa. Ferroviária com 8 e a Portuguesa com 7. Palmeiras perde a posse da bola na metade do campo. Wenderson, lançamento no comando para Bruno José, sai do gol, Everton! Opa! E ficou sentindo um choque ali na região do peitoral, ficou a marca da chuteira do Bruno José em cima do Everton. Bruno José chega ali, pede desculpa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Jogo parado, falta marcada em cima do Everton e já o primeiro canário amarelo do jogo pro Bruno José pela jogada em cima do Everton, goleiro do Palmeiras, Alberti. Pois é, né? Aquele lançamento do Richard Rios, né? Pelo lado direito do campo de ataque e vinha, né? O Bruno José, se o Everton não sai da grande área, ia acabar ali entrando com bola e tudo. O Everton saiu, acabou fazendo um corte de cabeça, ali o Bruno José ergueu muito o pé, não deu tempo de tirar, acabou acertando o peito, né? O famoso pancada, no chute no peito, ali o Everton caiu, aí o Scarascati não teve jeito, né? Marcou, falta, cartão amarelo, a informação para o Histórico Colchões. Você ouviu o toque da mesa eletrônica de Felipe Marques, 5 minutos passados deste primeiro tempo e placar do jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista é a última rodada, último ato do espetáculo no Paulistão na primeira fase. Estádio Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo. Por enquanto ninguém é de ninguém. Palmeiras 0, Guarani também 0. Placar ao vivo. O que mais informa, Claudinei Corsi? Botafogo 1, São Paulo 0. Ferroviária e Inter de Limeira 0-0. Ituano e Santos 0-0. Mirassol e Portuguesa 0-0. São Bento e Red Bull 0-0. São Bernardo e Água Santa também 0-0. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida em 2023 com ousadia e alegria, informação, descontração e muita emoção no seu coração. Albert Cavalcante, lance parado, impedimento marcado ali pelo Denis Matheus Afonso Ferreira, chegava com perigo o time do Palmeiras. O Piquerez, né? Ele fez o cruzamento da grande área, a zaga do Guarani tirou parcialmente, né? Ficou aquele bate-rebate, ali chegou ele, né? O Rony Rústico, estava debaixo da saia, é verdade, mas ali ele estava de frente pro goleirão Tony, ele acabou acertando a trave. Quando o Guarani vai cometendo o mesmo erro, né? Jogada apoiada contra o melhor time do Brasil, Lucas Souza. E sai jogando com o Jamerson limpa a marcação do Giovani, bota no corredor, vai pro chão, árbitro da falta. Fala, Claudinei Corsi. No YouTube, mandando um abraço aqui pro Júnior Braga, boa tarde, Claudinei e toda a equipe FI. Vamos Guarani, Ana Paula Piovesan, boa tarde, bom jogo para nós. Vai Bugrão, todo mundo concorrendo aqui a corte de cabelo e barba da Alfa Barber Clube e também uma camisa do Bugrão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Curta a nossa transmissão, participe da nossa jornada hoje com prêmios, muitos prêmios. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha o Palmeiras no campo de defesa, lançamento longo, buscando o campo de ataque, lançamento feito pelo Murilo, bola vai direto pela linha lateral, posse de bola para a equipe do Guarani. Fala, Alberti. Com as combinações de resultado, né? Vamos ver ali mais o Guarani só jogada apoiada, viu, Lucas? Mas com as combinações dos resultados, né? O Santos não pode vencer o Ituano fora de casa. O Santo André não venceu, né, o Corinthians fora de casa. E o Botafogo não pode vencer o São Paulo em casa. E o Mirassol não vencer a Portuguesa em casa. Então quer dizer que com esse resultado o Guarani já vai perdendo aí a chance, né? A chance de ir para a Copa do Brasil via estadual, né? A chance de ficar aí, né, uma colocação melhor
para buscar essa vaga. Mas tem muito jogo ainda pela frente, somente 7 minutos da primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sor Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Wagner Ferreira, primeiros 8 minutos da primeira etapa de um Palmeiras que usa muito chutão, pouco trabalho essa bola no chão por enquanto, o time do técnico Abel Ferreira, Wagner. Jogo aberto, né? Bem interessante, o Palmeiras já chegou 2 vezes, o Guarani respondeu com o Bruninho chutando por cima uma vez, então placar em aberto, tudo pode acontecer neste jogo, o Guarani está encarando o Palmeiras de igual para igual. E agora ficamos de olho no zagueiro, né? Substituto do titular, né? No caso, o Alan Santos. Por enquanto, não perdeu nenhuma. E o Alvarinho precisa dar aquele apoio pela direita. Senão agora ele vai ficar um time penso só com o Jamerson, que também não está jogando. Então, realmente, é uma situação tática muito interessante. Vem Palmeiras com Marcos Rocha, inverte a página, vira a folha do lado direito para o lado esquerdo, domina o Dudu, mata no peito, bota a bola no relvado, bota a gorduchinha para dominar a grama, deixou com o Piquerez para Rafael Veiga, vai pro chão, perde a bola, prende demais, vem Alvarinho na cobertura, manda pra frente, mandou no corredor, tá livre o Gênison e vem Bugrão, Gênison dominou, prendeu, deixou mais atrás, domina a parada, Giovanni Augusto, abriu pela ponta direita com Bruno José, botou na frente, deixou o Piquerez falando sozinho, lançou no comando pra Gênison, pintou o gol do Guarani, rolou pra Bruninho, olha a chance, vai pintar o primeiro gol, Bruninho dominou, parou, tentou bater de perna direita em cima da zaga. Teve a chance, o Guarani foi inteligente, o Gênison. Insiste o Bugrão, bola com o Lucão pela ponta esquerda. Vem o camisa 3, soltou com Jamerson, linha de fundo. Vem levantamento, bola no segundo pau, vai forte demais. Piquerez manda pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani, desceu com perigo o Bugrão. Quase o primeiro gol do Guarani no jogo, Albertinho. Jogada dele, né? Todinha dele. Bruno José, pelo lado direito, ele achou, entrando em profundidade, o Gênison. O Gênison estava de frente, é verdade, meio torto. Ele estava de frente, mas estava meio torto para ali o goleirão Everton, e ele rolou para trás. O Bruninho veio, deu uma passada a mais, a bola acabou passando dele. Quase, o Guarani abre o marcador. Lembrando, hein, o Gênison está, o Jamerson está em campo. 30 jogos com a camisa do Guarani, completa hoje. Escanteio para o Bugrão, vem para a bola, Giovanni Augusto no capricho, vem levantamento, toca de cabeça do Alan Santos. A bola cai do lado esquerdo, insiste o Guarani, vem com o Richard Rios, tenta tomar o doce da boca da criança, Marcos Rocha, derruba o nosso camisa 18, o árbitro para o jogo. E dá arremesso lateral para o Guarani. Lateral para o Guarani lá pela ponta esquerda. Jogo parado. Lateral, bola para a equipe do Guarani. Lado esquerdo do campo 10. 10 minutinhos deste primeiro tempo. Guarani no campo de ataque. Lateral, bola para a equipe do Bugre. Vai balançar o esqueleto. O Jamerson espera alguém se movimentar. Lançou no bico da grande área para Richard Rios. Dominou, prendeu. Perde a bola para Zé Rafael. Zé Rafael toma limpo, toma na boa. Puxa o contra-golpe para a equipe do Palmeiras. E aí tem Bruno José na cobertura, na recuperação. Consegue tomar o doce da boca da criança. Sai jogando pro Guarani com Alan Santos, ele distribui a gorduchinha na metade do campo com Giovanni Augusto, abre bola na ponta direita para Bruno José, sou mais você, Bruno José, soltou no fundo, boa bola para Giovanni Augusto, chegou em condição de cruzar, olhou para dentro da grande área, vem cruzamento, bola perigosa, tira a defesa, tem rebote dentro da grande área do Palmeiras, mas não tem ninguém de verde. 11 minutos, você já ouviu o toque do Felipe Marques, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série 1, é o último ato do espetáculo na fase de classificação. Por enquanto, lá no Brinco de Ouro da Princesa, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Palmeiras também 0. O placar ao vivo que mais informa é com ele, Claudinei Corsi. Botafogo e São Paulo, Botafogo vai perdendo 1-0, Ferroviária, Inter de Limeira 0-0, Ituano e Santos 0-0, Mirassol e Portuguesa 0-0, São Bento e Red Bull Bragantino 0-0, São Bernardo e Água Santa 0-0. Com estes placares de momento, o Palmeiras vai terminando aí na primeira colocação e estariam caindo Ferroviária e Portuguesa. O Guarani na 11ª colocação. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, eu tô levando emoção pra você, amante do esporte bretão. Desce o Palmeiras, bola do Murilo lá na ponta direita com Marcos Rocha, solta essa bola no corredor. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. 12 do primeiro tempo, é gol do Red Bull Bragantino. Agora é Red Bull Bragantino 1, São Bento 0. Com esse resultado, dá uma embolada na parte de baixo da tabela. Já eu confirmo. Perfeitamente, 12 da primeira etapa, o Guarani joga pra cima do Palmeiras, Wagner Ferreira. Olha, é um jogo muito interessante. O Guarani encara o Palmeiras, joga aberto, não joga retrancado não.
e já criou várias chances. Vejam a última aí com o Genilson, né? Deixou a bola pro Bruninho, o Bruninho demorou demais para finalizar, quase poderia ter feito uma jogada melhor. Palmeiras responde, então um jogo muito interessante esse Guarani e Ponte Preta. E Guarani e Palmeiras. E vem Guarani, sai no campo de defesa com o Lucão. Lucão deixa de lado a parada com o Jamerson, estica a pelota no corredor, tentou ligar com o Giovanni Augusto. Chegou de ladrão Gabriel Menino, falta em cima dele. Falta do Giovanni Augusto, fez carga por trás, em cima do camisa 25 do Verde. Falta para a equipe do Palmeiras lá pela ponta direita, Albertinho. É, a famosa jogada apoiada, né, que está apoiando só o adversário, né, no caso o Palmeiras, né. O Guarani tenta rodar a bola, agora pelo lado esquerdo estava ele, né, Giovanni Augusto tentando sair jogando. Me fez lembrar aquele gol contra o São Bernardo, o primeiro que o Giovanni Augusto recebeu pelo lado esquerdo, né, do campo de defesa. Foi dar um chutão, a bola pegou no jogador de São Bernardo, acabou saindo o primeiro gol. Ali, mesma coisa, agora foi o Gabriel Menino, que foi revelado nas categorias de base do Guarani. Falta pelo lado direito no campo de ataque, lá vem o Verdão. Vai pintar chuveirinho na área, atenção, defesa bugrina, sinal, alerta ligado, porque a defesa a bola aérea do Palmeiras é muito forte. Vem pra cobrança lá pelo lado esquerdo, Rafael Veiga na canhota, vem levantamento, bola perigosa, Tony! Sai de soco, tira o perigo, a bola cai na intermediária, Piquerez toca de cabeça, deixa curtinho a parada com o Giovanni botou na frente, se livrou da marcação do Richard Rios, atenção, invadiu a grande área pela esquerda, fez o cruzamento, toca de cabeça do Piquerez, a bola passa por toda a extensão da área, Lucas, cai do lado esquerdo, é posse de bola para a equipe do Guarani. Fala, Claudinei Corsi. Com essa derrota parcial aí do São Bento fica ainda na 13ª colocação, mas tem 10 pontos, né? Em 15º a Ferroviária tem 8 e a Portuguesa tem 7. Por enquanto, caindo Portuguesa e Ferroviária, ainda tem o Ituano no meio desse bolo aí com 9 pontos. E a Inter de Limeira, que também tem 10. São as emoções da última rodada, último ato do espetáculo aqui na fase de classificação do Paulistão. Vem Guarani, Bruno José pra cima do Piquerez, só mais você, Bruno José. Engata a primeira, segunda, terceira marcha, ganha da marcação ali pela ponta direita, olhou pra dentro da grande área, abriu na perna direita, fez o cruzamento, desvia a bola em cima do Piquerez, vai fora, escanteio. Bruno José é o seguinte, hein, é o caminho das Índias lá pelo lado esquerdo da defesa do Palmeiras, Albertinho. É, o Bruno José é o seu famoso rabisco, né, pra cima dele, pro Piquerez. O Piquerez, ele gosta de descer, mas as costas viram ali, né, Avenida Francisco Glicério. E ali o Bruno José, o Bruno José vem descendo ali, ó, sem semáforo, sem nada, hein. Descendo pelo lado esquerdo, pelo lado direito, né, no campo de ataque, escanteio para o Guarani, lá vem ele, né, o Giovanni Augusto. Vem Giovanni Augusto, capricha aí, Giovanni, capricha que eu vou lá na emoção do futebol, vem levantamento, bola no segundo pau, passa pro Lucão, cai na ponta esquerda com o Richard Rios, deixa de lado com o Wenderson, abriu na canhota, domina a parada, Bruninho ameaçou cruzar, vai encarar a marcação, deixou com o Speed Jamerson, olhou pra linha de fundo, fez o cruzamento, bola no segundo pau, perigosa, tira do jeito que dá, afasta o perigo Piquerez, rebote cai na intermediária, Wenderson no pé de ferro, perde a bola pro Zé Rafael e tome contra-golpe do Palmeiras, bola aberta na ponta direita, corre do lado oposto no seu vídeo aqui o camisa 10 Rony, aí vem Giovanni, fez o cruzamento no segundo pau pra Zé Rafael, foi chutar, se desequilibrou, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani, desceu com perigo Palmeiras, Albertinho. É, o Guarani no campo de ataque, né, ali tentando amassar o Palmeiras. Quando ali, hein, o Gustavo Gomes pra cima do Wenderson, arrumou o contra-ataque pelo lado direito, camisa número 17, o Giovanni carregou a bola pelo lado direito e fez o cruzamento ali, o Rafael Veiga estava na segunda trave, ele não sabia se ia de cabeça, se ia com o pé, se ia com o braço, acabou pulando, errando a bola, estatelou no chão. Que chance, que contra-ataque o Palmeiras teve. A informação para Ovo Satoshi. Sai o Palmeiras na metade do campo, domina a parada, Gabriel Menino abre de lado na ponta direita com Marcos Rocha, olha pra frente, para, pensa, pisa, olha, frula, penteia, espera alguém se movimentar, marca forte o time do Bugre, bola no meio com o Zé Rafael devolveu pela meia com o Gabriel Menino, tentou tocar no comando, tira a defesa, aí tem um muro verde pra passar e aí fica difícil, Richard Rios toma a pelota, abre na ponta canhota com o Giovanni Augusto, camisa 10 do Bugrão, dominou, 2 em cima dele, vai pro chão, o árbitro manda seguir, tá valendo tudo isso aí, Giovanni Augusto no peito, na raça, volta, jogada com o Lucão hoje de quarto zagueiro, adianta a parada com camisa 10 do Bugre, ele domina, para, ameaça, espera alguém se movimentar, ele domina, firula, penteia, protege a pelota, trata ela com carinho, volta o lance com a Alan Santos, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br.
Fernando Serra com a gente também no YouTube, viu, Lucas? Grande Fernando Serra, nosso amigo de jornada, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. E o Paulo Marques diz que gosta muito das atitudes e das cenas do Albert Cavalcante. O Albert Cavalcante é personagem aqui das nossas transmissões. 17,5 da primeira etapa, vem Palmeiras pro campo de ataque com Piquerez. Piquerez, Uruguai, abre bola na ponta, canhota, junta a linha lateral dos técnicos com Dudu. Soltou na linha de fundo, boa bola com Rafael Veiga, vem cruzamento de perna esquerda, tira do jeito que dá Wenderson. Rebote cai com Bruno José de cabeça, volta a jogada com Alvarinho. Alvarinho dominou, fez o rodopio 360, manda a bola pra frente. Genison toca de cabeça da casquinha, não tem ninguém de verde, a bola vai sobrar de graça com Palmeiras com Piquerez. Que Piquerez volta a jogada com Gustavo Gomes gira a pelota na metade do campo, domina a parada, Marcos Rocha. Marcos Rocha, pois não, Alberti? Segundo o site Jogos do Guarani do grande historiador José Ricardo Lenz e Mariolani, o retrospecto entre Guarani e Palmeiras são 189 jogos, com 43 vitórias do Guarani, 47 empates e 99 derrotas. A informação para Bebidas Poti. E desce o verde lá pela ponta direita, domina a parada, Giovani, fecha a porta para ele, Bruninho. Manda a bola pela linha de lado lateral para a equipe do Palmeiras pela direita, Wagner Ferreira, quase 20 da primeira etapa e o jogo. Curiosamente, o Abel Ferreira coloca o Rony pela direita e o Dudu pela esquerda, entendendo que o Guarani não tem marcador pelo lado direito, mas pelo contrário, o Alvarinho tá jogando bem. Ele não tá dando espaço nenhum, nem pro Piquerez e nem pro Dudu. O Palmeiras tá encontrando dificuldade, então, de jogar pelas pontas. Guarani jogando direitinho contra um dos melhores times da América do Sul e que tá numa fase impressionante. Lateral, bola pro Palmeiras, vem o Alviverde de São Paulo pra cima, vem levantamento, bola perigosa, sai do gol, Tony, firme, faz a defesa em 2 tempos, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Descida boa do Bugrão pela canhota, Giovanni Augusto pra Jamerson botou na frente, olhou pra área, bateu cruzado forte, tira Marcos Rocha. Rebote cai com Gabriel Menino, tentou botar na frente, Wenderson no pé de ferro, tira. E na sequência o Bruninho mandou um balão pra trás, deu certa a jogada. Deu certa a jogada, Lucão bota a bola no terreno, põe a gordudinha pra dormir no relvado. Abre na ponta esquerda com Jamerson pra Bruninho curta a jogada, volta com Wenderson, rebobina a fita com o Lucão. Fala, Claudio Corsi. Recado para o meu amigo lá na Itália, o Marco Antônio, ele disse que tem que falar que daqui a pouquinho tem Roma e Juventus no Estádio Olímpico clássico, de Roma, às 20h45, lá de Roma. Buena sorte para você, Marconi. Muito obrigado, hein? Valeu demais. É a audiência qualificada e internacional aqui nos canais Futebol Interior, Albertinho. Eu não sei falar também. Tarantela, macarronada, né? Que mais? Fungine, que mais? Fungine, Tarantela, provolone, farfalle e tudo mais. Dá-me um corneto. Pizza, la pizza. E pizza é com a pizza do Dadá, 37442121. Vamos ao jogo, Belo. Desce a ladeira, vem Guarani pro campo de ataque com Alvarinho. Alvarinho volta a jogada, rebobina a fita, recalcula a rota com o Lucão na quarta zaga da equipe do Bugre. 2 passos pra frente, ele engata a primeira, segunda marcha, passa a metade do campo, lançou no comando, passe pra ninguém, tira tem defesa. Rebote cai com o Richard Rios, daqui a pouquinho nem fala, Richard Rios ameaçou bater, trouxe por dentro, 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance, nova finta, bico da grande área, soltou pra Bruno José olhou pra dentro da grande área, abriu os braços, porque ficou sentindo o Richard Rios, ele tomou uma pancada. Ainda o Guarani insiste no campo de ataque, Giovanni Augusto volta a jogada com o Alvarinho, vamos ao gol, tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam, fala, Claudio Corsi. 21 do primeiro tempo, o Ituano sai na frente do Santos. Agora Ituano 1, Santos 0. Isso é gol pra nós, né? O gol do Ituano? É o gol pra nós. Isso é gol pra nós. Ituano, né? Mas muito no Botafogo bem. Não é. 21 passados deste primeiro tempo. Você já viu o toque da mesa digital do Felipe Marques, nosso samurai. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1, 12ª rodada, último ato desse grande espetáculo. Na primeira fase, por enquanto, lá no Brinco de Ouro, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Palmeiras também 0, placar ao vivo que mais informa no comando dele, meu amigo e parça, Claudinei Corsi. Legal, Botafogo e São Paulo, Botafogo vai vencendo 1-0, Ferroviária e Inter de Limeira 0-0, Ituano vai vencendo o Santos por 1-0, Mirassol e Portuguesa 0-0, São Bento e Red Bull Bragantino 1-0 para o RB Bragantino, e o São Bernardo vai empatando com Água Santa 0-0. Com esses resultados estão caindo no momento ainda Ferroviária e Portuguesa. Lucas de Souza. Em 2023, levando muito ousadia, alegria, informação, descontração e emoção ao seu coração. Canais Futebol Interior, do Oiapoque ao Chuí, futebol é aqui com a melhor equipe de transmissão do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. 22 da primeira etapa, Wagner Ferreira.
Queria que você desse uma observada no jogo, porque é o seguinte, tô sentindo o Palmeiras um tanto... Não sei se é porque o Guarani faz uma boa partida até então, mas o Palmeiras não tá apresentando o futebol de outrora. Pelo menos não por enquanto. Os 2 últimos registros que nós fizemos na abertura da jornada foram esses, né? Contra o Bragantino, suou pra ganhar de 2-0. Contra a Ferroviária tá ganhando de 1-0. O Palmeiras virou o jogo Tem gol. 2-1. Gol aonde, Claudinei Corte? É o gol da Ferroviária, 23 do primeiro tempo, Ferrinha 1, Inter de Limeira 0. Olha a Ferroviária aí, olha o Elano Blumer aí, 1-0 pra Ferroviária. A Locomotiva abre a contagem contra o Leão da Paulista. Luiz Flávio de Oliveira apitando esse jogo. Rapaz, grande Luiz Flávio de Oliveira, que era irmão de Paulo César de Oliveira. Desce o Guarani, vem com Alan Santos, bota na frente, se livra da marcação no primeiro, adianta a pelota no comando de ataque, desce a ladeira, vem Bugrão lá pela ponta direita com o Richard Rios, ele volta a jogada no campo defensivo com Alvarinho rebobina a fita, volta tudo com Tony. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Segura, olha o Bugrão, Bruno José invadiu a área, pé direito, bateu em cima do Piquerez. Lançamento de cinema do Giovanni Augusto. Lançamento cinematográfico de 3 dedos e de perna direita. Achou Bruno José livre, leve e solto. Se não é o Piquerez, eu falava gaveta, Alberti. Que lançamento do Giovanni Augusto, hein? Atrás da linha, hein? Do meio campo, ele fez o lançamento da esquerda pra direita. Ali ele encontrou nas costas mais uma vez, hein? Bruno José vem fazendo, sambando ali com o Piquerez. Ele recebeu a bola dentro da grande área, porém, entretanto, quando ele dominou, ele deveria ter chutado. Quando ele deu mais um passe, o Piquerez veio e colocou o pé bem na hora, travado no momento. Escanteio para o Guarani, Speed Jamerson na bola. Vem Guarani, tô gostando do Bugrão. Vem Jamerson na bola, fechadinho no segundo pau. Tira de soco o Everton, rebote, voltou o Henderson. Na perna direita, bateu, ela subiu. Subiu, foi pela linha de fundo. Agora sim, Felipe Marques, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. 24 minutos e meio, legal demais ter você conosco. Mande a sua mensagem, participe da nossa jornada. Tá bombando a live do YouTube. Estamos no YouTube, porque por enquanto Facebook... sem transmissões no momento, tá bom? Então você que acompanha nossa transmissão no Facebook, chama a galera e traz todo mundo pro YouTube, participe da nossa jornada. Tem camisa do Guarani, tem corte de barba e cabelo, tem muita coisa legal pra você aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho o toque da mesa do Felipe Marques vai apitar pra você aí, apitou, porque 25 passados da primeira etapa, o tempo e placar de jogo você confere na melhor e maior transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023 é o último capítulo do espetáculo na primeira fase, 12ª rodada, e lá no Brinco de Ouro ninguém é de ninguém. Palmeiras 0, Guarani também 0. Placar ao vivo que mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Costa. Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, anular o gol da Ferrinha. Ituano 1, Santos 0, Mirassol e Portuguesa 0-0. São Bento 0, Red Bull Bragantino 1, São Bernardo e Água Santa 0-0. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz na vida. Desce a ladeira, sai jogando Palmeiras no campo de defesa com Gustavo Gomes, capitão da equipe palmeirense, domina. Sem muita velocidade, ele abre na ponta direita com Marcos Rocha, de primeira volta o lance na quarta zaga com Murilo. Murilo deixa de lado com Joaquim Piquerez, uruguaio da equipe do Palmeiras. Tá perdendo todas pro Bruno José hoje o Piquerez, hein? Que beleza! Ele volta a jogada com Murilo. Murilo troca passes no campo de defesa. A equipe do Palmeiras tenta avançar no terreno. Guarani jogando direitinho, marcando direitinho o Palmeiras. Wagner Ferreira. Pois é, o Bruno José fazendo um trabalho duplo ali, tanto como auxiliar da defesa do Alvarinho, porque ele sabe que por ali tá o Dudu e é sempre um lance perigoso pelo ataque do Palmeiras. Então o Bruno José fazendo essa dupla função e fazendo bem as duas. E do outro lado, o Jamerson meio inibido, né? Desceu acho que 1 ou 2 vezes só. Mas é um jogo interessante, Guarani encara de igual para igual o Palmeiras, não tá se importando com o líder do campeonato não. Não quer nem saber, tá jogando em casa e no Brinco de Ouro é nós. Bola lançada no comando de ataque para Giovanni Jamerson. Se ofensivamente ele pode não ir tão bem como a gente esperava, defensivamente impecável, Albert. E não vem perdendo nenhuma, né? E só um detalhe, viu, Lucas de Souza, quando aí, né, o Palmeiras se perfilou ali para tirar a famosa foto, que a gente não sabe para onde vai, né? Eles estavam com a camisa do Atuesta, né? Ele que vai passar por uma cirurgia no joelho, se machucou, né? E ali uma homenagem
ao jogador do Palmeiras. A informação para a Rídia, Comunicação Integrada. E desce o Palmeiras, lá vem o Verdão lá pela ponta esquerda com o Piquerez. Piquerez sai da direita, vem pro centro, solta a pelota curtinha com Rafael Veiga volta a jogada. Volta com o Murilo, domina na metade do campo. Abre bola na ponta canhota com Rafael Veiga domina, olha pra frente, espera alguém se movimentar, cabeça erguida do camisa 23 que foi convocado pra seleção brasileira. Daí pra Zé Rafael, pra cima do Richard Rios, protege a bola, é perna pra todo lado, o árbitro vai parar o jogo e vai dar falta. É perna do Richard Rios, é braço do Zé Rafael e o Thiago Luiz Scarascati parou o jogo, marcou falta, Albertinho. E já avisou, né, pra ele, né, pro Richard Rios. É a segunda. A terceira será um cartão amarelo. E o Zé Rafael, né, e o Richard Rios estão aí se estranhando, porque lá na frente, uma falta não marcada, ele tomou uma paulistinha do Zé Rafael e não foi marcado nada, né, e aí ele, você sabe, né, o famoso desconto. E vem Palmeiras, lançamento do Gabriel Menino pra Dudu, matou no peito, botou a gorduchinha pra dormir no relvado, tentou cruzamento, ela bate no Alvarinho, rebote cai com o Dudu, voltou a jogada com Piquerez, bico da grande área, soltou curto com o Zé Rafael, devolveu pra Piquerez, chega Alan Santos, bem na cobertura, fecha a porta pro uruguaio, manda pela linha lateral, insiste o Palmeiras no campo de ataque, Zé Rafael, abriu na perna direita, cruzamento, Alvarinho, fecha a porta, tira dali, rebote, volta pra equipe do Palmeiras com Murilo volta, jogada com Gustavo Gomes, de primeira com Murilo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ríder Comunicação Integrada. Acesse ríder.com. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Bola invertida da esquerda para a direita. Feita ali pelo Rafael Veiga, passe errado, matou o Giovani ali. Pega esse passinho aí, Giovani, no momento que o árbitro para o jogo, para a reidratação dos atletas na marca dos 29 da primeira etapa, Albert. Antes, né, um lance anterior aí, o goleirão Everton, né, após bater o tiro de meta, depois do lance do Guarani, ele foi ao solo e pedindo ali água ali na nuca, ali, pois estava passando mal, que vem fazendo aí uma lua. Um pra cada um, melhor que chuva, né? Lucas de Souza, um espetáculo desse. E o brinco de ouro tá bonito ali, tobogã, a parte de cima está lotado, né? A parte de baixo também, ali do lado, né, das organizadas. Bandeirões, é assim que nós gostamos de futebol. E o Guarani apresentando um ótimo futebol. Lembrando, hoje o Speedy Jamerson está fazendo seu 30º jogo com a camisa do Guarani. Ele que na Série B do ano passado fez 15 jogos, 7 assistências. Ele que veio do Azures, ele que tem 24 anos, foi essa semana aí, né, especulado aí, né, do time da Rússia, se sai ou não sai, etc, etc. O importante é o Speedy Jamerson estar em campo e o Speedy Jamerson é muito importante. A informação para Jump Sports. Importantíssimo, ele que marcou o primeiro gol dele, né, com a camisa do Guarani no último jogo contra a equipe da Inter de Limeira. Um belíssimo gol após uma tabela com o Neilton. Guarani muito seguro no jogo, 30 minutos passados da primeira etapa. Wagner Ferreira, 0-0 é justo até então? Visão do estádio Brinco de Ouro, é triste ver aquela cabeceira do placar totalmente vazia. Quando um jogo que merecia aí pelo menos, né, 20 mil torcedores, por baixo, 20 mil, se a torcida do Palmeiras vem, acho que bate 20 mil torcedores. Em todo caso, como já comentamos aqui, né, a Claudinei também reafirmou, é o que temos para hoje por decisão aí da autoridades. Com relação ao jogo, o Guarani encara de igual para igual o Palmeiras, já criou 3 ou 4 chances para fazer o gol, em decisão do Bruno José nesse último lance aí, a hora que ele recebeu o passe do Giovanni Augusto, se ele dominou e já bate de primeira, teria muito mais chance, porque deu tempo de o Piquerez chegar e mandar para escanteio. Aliás, nos escanteios, o Guarani leva vantagem de 3-0. Fez 3 escanteios contra nenhum do Palmeiras. Tá bem o Bugrão no jogo. Tá bem o Bugrão, você ouviu o toque da mesa digital do Felipe Marques, 31, quase deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série 1 2023, 12ª rodada, a última da primeira fase. Por enquanto, ninguém é de ninguém lá no Brinco de Ouro. 0 para o Guarani, 0 para o Palmeiras. E o placar ao vivo que mais informa no Brasil e do mundo é com ele, Claudinei Corsi. Os demais jogos, Botafogo vai vencendo São Paulo 1-0, Ferroviária e Inter de Limeira 0-0, Ituano vence o Santos 1-0, Mirassol e Portuguesa 0-0, São Bento vai perdendo para o RB Bragantino 1-0, São Bernardo e Água Santa empatando 0-0. Com esses resultados, continuam caindo para a Série 2, Ferroviária e Portuguesa.
Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão, do Palmeiras ali pela ponta esquerda, bola aberta com o Dudu, sai da esquerda, vem pro centro, busca espaço, camisa 7 do verde, volta a jogada, volta tudo no campo de defesa com Marcos Rocha. Marcos Rocha deixa de lado a parada com Giovani olha pra frente, encara a marcação de Bruninho, volta a jogada na metade do campo, Guarani marca forte, o Palmeiras sem espaço pra jogar. Zé Rafael domina junto ao círculo central do gramado, volta o lance com Murilo domina a faixa esquerda do campo, bola na ponta canhota com Dudu pra cima do Bruno José, pede pra alguém se movimentar, pede pra galera sair das suas posições. Dudu inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, domina a parada, bota a bola no pé de Giovani que mata Gorduchinho no terreno, tentou passe no comando, buscando ali a infiltração do Marcos Rocha, tira a defesa, sai o Guarani, sai jogando errado, o Bruninho perde a posse da bola e vem Palmeiras, vem com o Piquerez, abriu do lado esquerdo, boa bola pra Dudu, pra cima da marcação do Alan Santos, ainda Dudu, ficou sem espaço, 3 em cima dele, 1 pra lá, 2 pra cá, girou, bateu perna direita, espalma, Tony! Linda a defesa do Tony, numa boa jogada do Dudu no bico da grande área pelo lado esquerdo, bola pra fora, escanteio para o Palmeiras, Albertinho. Ó, ninguém tá ouvindo o que eu vou dizer. Eu não sei como um homem desse não foi chamado pra seleção brasileira, hein? Faz tempo que joga muito. O Dudu, né? Dá bola jogada da direita pra esquerda. Ali o Piquerez achou o Dudu, né? Na esquerda, ele parou, dominou do bico da grande área. Ele bateu de pé na direita, mandou tentando, né? Buscar o ângulo do goleiro Tony, que fez a defesa, mandou a bola pela linha de fundo, escanteio para o Palmeiras. Cobrado pelo Rafael Veiga na primeira trave, sobe Gênison, tira dali. Rebote e volta com Marcos Rocha de cabeça para Rafael Veiga, de perna esquerda, fatiou para dentro da grande área. Richard Rios tira, completa o serviço, Bruno José, sai jogando a equipe do Guarani. Bruno José tomou carrinho, vai pro chão, é falta! É falta nele, seu juiz. E tome-lhe cartão amarelo pro Piquerez, Albertinho. O Bruno José não tem jeito, né? Vem sambando na cabeça do Piquerez. Se é pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o contra-ataque ia ser monstro, hein? Bruno José no meio campo já ia levando todo mundo ali. O Piquerez fez a chamada falta técnica, porque o Bruno José ia parar dentro do gol. Falta marcada. Cartão amarelo para o Piquerez. A informação para a Pizzaria do Dadá. Lucas, pois não, Cláudio Nicorsi. Os confrontos de momento no grupo A, Red Bull, Bragantino e Botafogo. No grupo B, Água Santa e São Paulo. No grupo C, Corinthians e Ituano. E no grupo D, São Bernardo e Palmeiras. E vem Guarani, vem com Bruno José, trabalha a bola, a equipe do Bugre, bola com o Alvarinho, volta tudo no campo de defesa, domina a parada, Alan Santos deixa de lado lá na quarta zaga com o Lucão hoje inverteu a posição, hein? Ele geralmente é o zagueiro central pela direita, hoje ele tá como quarto zagueiro pelo lado esquerdo da defesa, deixa com Jamerson pra Giovani Augusto, domina, gira, encara a marcação ali do Rony, volta a jogada mais à frente com o Wenderson mais atrás com o Richard Rios, daí pra Giovani Augusto, soltou na canhota, boa bola pra Jamerson, olhou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, ela bate em cima da marcação do Giovani, vai pela linha de fundo, escanteio para o Guarani lá pela esquerda da Albertinho. O Guarani quando chega agudo, hein, pelo lado esquerdo, ele, o Speedy Jamerson, qualquer espacinho ele coloca a bola, ali ele tentou o cruzamento pelo lado esquerdo, a bola explodiu, nele no Giovani, camisa número 17, escanteio pelo lado esquerdo, ele, Speedy Jamerson na bola, vai chegando o Giovani Augusto também pra cobrança, será que é jogada ensaiada? Eu não sei, eu sei que o Guarani gosta de colocar 2 jogadores ali pra tentar confundir a marcação, mas não confunde ninguém. Vem pra bola, Giovani Augusto, vem fechado na perna direita, tira a defesa, tira Marcos Rocha, rebote e volta com o Wenderson olha pra frente, tem Bruno José colocado pela ponta direita, bola pro nosso 17, lá vem Bruno José, tá bem no jogo, sai da direita, vem pro centro, volta a jogada, volta na intermediária com o Wenderson, aí ele recomeça tudo no campo de defesa com o Alvarinho, você ouviu o toque, 35 da primeira etapa, você ouviu o toque do Felipe Marques, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1, 12ª rodada, é a última desta primeira fase. O placar, por enquanto, tá assim, 0 para o Guarani, 0 para a equipe do Palmeiras. Segura Ney, olha o Bugrão, vai fazer o gol com o Bruno José, bateu, defendeu Everton! Mas o jogo estava parado por impedimento. Agora sim, placar ao vivo, quem mais informa no Brasil é com ele, Claudinei Cossi. Legal, jogos em andamento na faixa de 36 minutos, todos eles do primeiro tempo. Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária e Inter 0-0, Ituano 1-0 no Santos, Mirassol e Portuguesa 0-0, São Bento 0, Red Bull 1, São Bernardo e Água Santa 0-0, estão caindo ainda neste momento Ferroviária e Portuguesa.
Lucas de Souza. Desce o Palmeiras, sai jogando no campo de defesa, domina a parada, Gabriel Menino, ele bota na frente, já invade a linha territorial bugrina, soltou de lado, boa bola para Marcos Rocha, fez o break para cima da marcação do Bruninho, ainda Marcos Rocha, volta o lance com Gabriel Menino da direita para esquerda, inverte a página, vira folha, passa essa bola pelo Alvarinho para Dudu de primeira, para Piquerez, na linha de fundo, chega Richard Rios, só faz a proteção marota na malandragem, na ousadia, na alegria, vai pela linha de fundo. Lucas. Tiro de meta para a equipe do Guarani, fala Claudinei Corsi. Abraçando aqui no YouTube o Henrico Santos, eu quero a camisa. Henrique Pinto Santos, tá com a gente ligado aqui no nosso YouTube. Lembrando, hein, você manda mensagem no início do fim do jogo, o sorteio, e você vai ter que estar ligado e mandar um WhatsApp pra gente, 989893526, e confirmar que você tá na audiência, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Participe, tem sorteio, tem corte de cabelo e barba, tem camisa do Bugrão. Hoje a transmissão, mais do que especial, é a última rodada da primeira fase do Paulistão. Vem Guarani lá pela ponta esquerda, domina a parada. O Genison, olha onde tá o Genison, viu buscar jogo. Ele volta a jogada com o Enderson, camisa 23 do Bugre, faz dupla de volância com o Richard Rios. Ele volta a jogada com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto vem buscar jogo no campo de defesa, ele inverte a página, vira folha lá na ponta direita com o Alvarinho. Linha lateral dos técnicos pela ponta direita. Lançamento em profundidade para Richard Rios. Botou o 18 pra correr, Richard Rios, 1 pra lá, 2 pra cá, lindo lance, perna esquerda, bateu pro gol, ela vai fora. Richard Rios na sua melhor característica, na velocidade, na malemolência, na ousadia e na alegria. Chamou a zaga do Palmeiras pra dançar, levou vantagem, bateu de perna esquerda. Não é a boa, ela subiu, foi pela linha de fundo, mas desceu com perigo de novo o Bugre aí, Albertinho. O Guarani, né? O Richard Rios, que gosta tanto de servir, foi servido agora, né? Bruno José achou ele, né? O Richard Rios, que entrou livre, leve e solto pelo lado direito do campo de defesa do Guarani. Os jogadores do Palmeiras não acreditaram, né? Nem o Richard Rios. Ele conseguiu mais uma vez sambar em cima do Piquerez. O Piquerez está sendo ali, volta a dizer, a Avenida Francisco Glicério do Guarani é ele, hein? O Piquerez, só que ali, você sabe, né? Ali se emocionou o Richard Rios. Se tivesse rolado para trás, poderia ter sido a chance melhor. A informação para Store Colchões. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Desce o Palmeiras pela direita com Giovanni de calcanhar, volta a jogada com Marcos Rocha, olha pra dentro da grande área, por elevação para Gabriel Menino de costas, assistência pro Giovanni, que beleza, ainda dentro da grande área, Giovanni esticou a bola na ponta com o Marcos Rocha, ameaçou, fez o cruzamento, chutou a bola em cima do Bruninho, ela sobra com o Jamerson na tabela, tenta ser jogando com o Giovanni Augusto, chega, trava a jogada Zé Rafael, ela vai pela linha de lado lateral para a equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Sai o Guarani do lado esquerdo do campo de defesa, manda pra frente Lucão, a bola sobe, desce, tira a defesa do Palmeiras, volta com o Giovanni Augusto dele pra Genison, dominou, protegeu, se livrou da marcação do Murilo, inverte a página, vira a folha na ponta direita com o Bruno José, e aí tem uma avenida pra ele correr, pra cima deles, Bruno José, pra cima da marcação do Piquerez, fez o cruzamento, Murilo, de Joanete, manda essa bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Guarani, fala, Claudinei Corsi. Os goleadores do Campeonato Paulista aqui até o momento, primeiro Roger Guedes, 8 gols, em segundo Galopo do São Paulo, 7, John Kennedy da Ferroviária tem 6, Bruno Mezenga e Rony, o Bruno Mezenga do Água Santa e o Rony do Palmeiras tem 5. Escanteio para o Palmeiras, para o Guarani lá pela ponta direita, desce com perigo de novo o Bugre Alberti. É tudo verde, né? A gente acaba se acostumando, né? Ver os uniformes parecidos. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam, fala Claudinei Corsi. É o empate do São Bento, agora São Bento 1, Red Bull Bragantino também 1. E vem Guarani, cruzamento, bola perigosa, toque de cabeça do Lucão, sobrou com o Richard Rios pra fora do gol! Outra boa descida do Guarani, agora numa jogada ensaiada de escanteio. Cruzamento do Giovanni Augusto, achou o Lucão de cabeça, ele deu uma casquinha, a bola sobrou limpa pro Richard Rios. Ele bateu de canhota, canhota não é a boa, viu, Richard Rios? Ela passou à direita da meta do Everton, chegou de novo o Bugre aí, Albertinho. A jogada ensaiada no escanteio deu certo, né? Pelo lado direito ali estava ele, Speedy Jamerson e também o Giovanni Augusto, ele cruzou a bola ali na marca do penal. Ali chegou o Lucão todo torto, a bola acabou sobrando dentro da grande área pelo lado esquerdo, aí chegou o Richard Rios.
Rios, né? Ele estava inteiro, porém, entretanto, não com a pé na boa. Acabou pegando ali meio de lado, a bola saiu mascada. A bola saiu pelo lado direito, o goleirão Everton segue no brinco de ouro. Guarani 0, Palmeiras também 0, Lucas de Souza. Essa ladeira vem, a equipe do Palmeiras pro campo de ataque. Vem com o Dudu sai da ponta, vem pro centro, deixa com o Rafael Veiga. Cruzamento lá no segundo pau, toque de cabeça do Gabriel Menino. Ela passa à esquerda, vai fora. O Rafael Veiga tem qualidade, ele bota a bola onde ele quer, cruzamento da intermediária, achou no ponto futuro, livre, leve e solto o Gabriel Menino. E ela passou isso aqui, ó, da trave esquerda, defendida pelo Tony. Tiro de meta para a equipe do Guarani, Albertinho. Ele que é o selecionável, né? Ali pelo lado, ali pela intermediária, né? Pelo lado esquerdo, ele viu o Gabriel Menino entrando atrás da defesa do Guarani, estava aí, né? O Lucão estava um pouquinho longe, acabou ali, né? O Gabriel Menino concluindo de cabeça, a bola passou do lado do Tony, que ficou em dúvida, se pulava ou não pulava, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Lá vem o Verdão agora. Lá vem os caras de novo com o Dudu, ele tem espaço, ele é perigoso. Na perna direita, bateu cruzado, ela passa, a esquerda vai fora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Wagner Ferreira, finalzinho desta primeira etapa de um ótimo jogo nesse primeiro tempo, hein, Wagner? O placar já é injusto para o Guarani. Vejam que nos escanteios são 5-1. O que prova isso? O Guarani jogou ofensivamente, obrigou o Palmeiras a conceder os escanteios. Chances de gol, pelo menos 4. 2 com o Bruno José, 2 com o Richard Rios, 1 com o Bruninho. E o Palmeiras chegou em que oportunidade? 2 chutes do Dudu e, inclusive, esse último agora é totalmente errado. Então, o Guarani fez um excelente primeiro tempo, destaque para o Richard Rios, tá jogando uma grande bola, o Bruno José também pela direita. Então, o Guarani merecia estar vencendo, né? Pelo menos por 1-0, pela chance que criou, pelo número de escanteios, jogando ofensivamente e sem medo do Palmeiras. E esse Piquerez tá meio sozinho na marcação, o Dudu não volta tanto pra marcar, o Bruno José e o Richard Rios estão fazendo o que quer com ele ali pela direita, hein, Wagner? É, como diz o Albert, ele é uma avenida ali, nem é avenida, é uma via expressa, sem semáforo, sem nada. Virou quase uma Dom Pedro ali, né? Só tem que tomar cuidado com a Indec, né? Isso é verdade. Não, mas ali não tem ali. Ali não tem. O único amarelinho que tem ali é ele, né? O Abel Ferreira. Aí fica lá, bora, poxa. Mas tem a Fabrini também de amarelo. Ah, Fabrini, grande Fabrini, assistente número 1 aqui da partida entre Guarani gostando dela e hoje? Palmeiras. Até parecido pouco. Marcou só um impedimento, por enquanto meio apagado, Mas Fabrini. tá bem na partida. E vem Guarani, ó o Anderson, lá pela ponta esquerda, após a corrida. Soltou no ponto futuro pra Bruninho, ele toma o carrinho, vai pro chão, o árbitro manda seguir. Toma o carrinho do Marcos Rocha na bola, segundo a arbitragem, sai o Palmeiras no campo de defesa. Sai com Gabriel Menino, daí para Gustavo Gomes deixa com o quarto zagueiro Murilo. Ele deixa a parada com o Piquerez, olha a avenida que anulou. Disseram aí. Anulou onde? O gol do São Bento, hein? O VAR em ação, continua Red Bull 1, São Bento 0. Por enquanto o Red Bull Bragantino na frente do São Bento. E vem Palmeiras, bola na ponta esquerda, vai pro chão, Rony! Quer ver marcar? O árbitro para e dá falta. Pelo amor de Deus. O árbitro para da falta, é falta marcada, Opa. Jogo parado, falta pra equipe dos caras aqui pela ponta esquerda, Albertinho. Não foi nada, né? A bola foi lançada ali pro Rony Rústico, é verdade, né? Pelo lado esquerdo. Ele estava inteiro na bola, mas estava ali, o nosso querido Ivan Alvarinho não, o Lucão, o Alan Santos, nosso Alan Maldini Santos. Ele só deu aquela chegadinha, né? Só bateu um pouquinho, e não foi nada. Quando apareceu o Abel Ferreira pedindo o cartão amarelo, não foi nada. Esse aí gosta de reclamar. Esse chora demais. Meu Deus. Não, essa escola aí, tomara aí que o nosso Moisés Moura também não tem esse hábito de ficar chorando. Falta marcada. Falta perigosa, vem ele, né? O camisa número Gabriel 15. Menino. O camisa 25, o Gabriel Menino, ele já passou aqui na base e eu sei que nada irá acontecer. Ele é nosso. Gabriel Menino na bola, camisa 25 é a dele, vem pra cobrança, uma falta lateral. Uma falta lateral, mas que cabe chute direto, é uma falta perigosa. Falta perigosíssima contra a equipe do Guarani. Atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado. Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Guarani. Vem pra cobrança, Gabriel Menino na perna direita, marca de 45 da primeira etapa, o levantamento no primeiro pau, tira Alvarinho. Alvarinho afasta o perigo, a bola vai ficar aqui pelo meio campo, lateral, bola para a equipe do Palmeiras, lado esquerdo do gramado. Lucas. Fala, Claudinei Corsi. No YouTube aqui o Jean Carlos, boa tarde, equipe do Futebol Interior, quero ganhar essa camisa do Guarani. Um abraço a todos da Rádio FI. Paulo Marques diz aqui, realmente os jogadores dão valor em jogo grande. O Bugre encarando só o melhor das Américas de igual para igual. Se jogassem assim, só no primeiro tempo, de uns 5 jogos atrás, estaríamos melhor. O Mano Celso Costa também está ligado aqui.
tarde, Bugrão sempre participando pro Manto Verde e Branco. Flechada, abraços. E o Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde a todos. E vem Bugrão, deixando o Rony Rústico ali no bobinho, rapaz. Ele tentou tomar a bola de pelo menos uns 3 caras no campo de defesa, não conseguiu tomar. O Guarani sai bem no campo de defesa. Alvarinho pra Wenderson de primeira do lado esquerdo com o Lucão. Bota a bola no terreno, joga a bola, Guarani. Bola na ponta esquerda com Giovanni Augusto. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Passa a metade do campo, daqui a pouquinho um gol do placar Futebol Interior. Giovanni Augusto volta a jogada com o Wenderson. Wenderson pra Giovanni Augusto. Giovanni Augusto limpa a jogada no terreno, sai da esquerda, vem pro centro. Busca alguém pra jogar, aí a bola paralisou. Fala, Claudinei Costa, se tem gol no Campeonato dos Canais, Futebol Interior, informa. 2 gols rapidinhos, hein? Lá em Mirassol e Portuguesa, 1-1. 1-1, ainda a Portuguesa na luta contra o rebaixamento. Bola na ponta direita, vem Guarani pro campo de ataque. Bruno José pra Richard Rios, daí pra Alvarinho. Alvarinho deixa curto com Giovanni Augusto. Outra vez com Richard Rios, daí pra Bruno José de primeira volta. O lance com Giovanni Augusto de primeira, deixa a parada com o Wenderson. O Wenderson, 2 toques na bola, acha Lucão na quarta zaga, domina, para, pensa, pisa, olha, gira, virou a pentenha junto ao círculo central do gramado. Volta o lance com o Wenderson, troca passes, roda a bola, Guarani. Agora roda a bola, o Bugrão. Palmeiras é quem marca, é quem corre atrás da pelota. Bola aberta na ponta direita, vem com o Alvarinho. Alvarinho pra cima do Dudu. Volta a jogada na metade do campo com o Giovanni Augusto. Rodopia, deixou Gabriel Menino no chão, falando sozinho. Lançamento na ponta direita para Richard Rios. Não teve o domínio da bola. Conseguiu evitar a saída, não consegue. A bola vai pela linha lateral. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informa. O melhor é o segundo do Red Bull Bragantino. 2-0 em cima do São Bento. 2-0 para cima do São Bento, RB Bragantino, hein? Consolidando a primeira colocação do Grupo A. Vai enfrentando neste momento o Botafogo de Ribeirão Preto, certo, Claudinei Corsi? Certo. Então, temos aí um confronto do interior nas quartas, Albert. Exatamente, aleluia, né? Que é tão monopolizado, né? O Campeonato Paulista, assim, não por culpa dos, né? Dos dirigentes, nada, mas assim, os times, né? Legal ver os times de interior. Eu gostaria que fosse o Bugrão, né, Lucas? E vem Palmeiras, lançamento Dudu de cabeça, espalma, Tony! Rebote na ponta direita com Rony pra Marcos Rocha, é Giovanni limpou o Jamerson, linha de fundo, cruzamento, bola perigosa, afasta, Lucão! Completa o serviço, tira do jeito que dá o Bruninho na melhor descida do Palmeiras no jogo, Albertinho. Se alguém tem dúvidas que o Tony é o goleiro, né? O titular do Guarani, nessa defesa, hein? Cruzamento do lado direito pra dentro da grande área, né? Pelo lado esquerdo ali, o Dudu cabeceou no canto do Tony. No canto direito, o Tony fez uma defesaça. No cantinho ali, mostrou toda a sua envergadura, todo o seu conhecimento de bola, hein? Que defesa! Quase o Guarani, o Palmeiras abre o marcador, Lucas de Souza. Mas que defesa do Tony. Defesaça do Tony, o camisa 25 do Bugrão, nossa porteira, o Tony que veio lá do Vila Nova. Momentos finais de jogo neste primeiro tempo, 0-0, mais 4 minutos, vamos nos aproximando dos 49. Bruninho, marcado de perto ali pelo Giovanni, carrega na contramão, ficou sem espaço, ele volta a jogada no momento que Thiago Luiz Escarascati trila o apito. Não há tempo para mais nada na primeira etapa, termina o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um ótimo jogo na primeira etapa, mas por enquanto 0 para o Guarani, 0 para o Palmeiras. E vem aí o intervalo inteligente, FI com ele. Claudinei Corsi. 4 da tarde, mais 52 minutos. Jogo movimentado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A chance para os dois lados. Guarani bem na partida, mas até aqui 0-0. Destaque do repórter Albert Cavalcante. É, o Guarani, né, que vai segurando aí o todo-poderoso Palmeiras. O Guarani que teve 46% de posse de bola. O Palmeiras que teve 54%. E o Guarani que depende, lógico, de uma vitória. Albert, tem gol. Tem gol aonde? É o segundo do Ituano em cima do Santos. Agora Ituano 2, Santos 0. Jesus. Ou seja, o Santos está dando adeus ao Campeonato Paulista. Lembrando, né, que os times que estão fora, né, podem disputar a Copa Paulista. E vamos ouvir ele, Giovinco Augusto. Então, acredito que esse primeiro tempo se merecia um vencedor, com certeza, da equipe do Guarani, pelas chances claras que tivemos no jogo. Tivemos chances ali frente a frente com o Everton e não conseguimos marcar, mas é manter. E o mais importante, não achar que o jogo está ganho, porque a equipe do Palmeiras é uma equipe muito traiçoeira. Vimos isso agora no momento final, onde quase a equipe deles acaba marcando gol. Então é um jogo de gato e rato. Então a gente tem que manter até o final da partida a concentração para a gente não ser surpreendido. Tá aí o Giovinco Augusto, né? O camisa número 10, ele que foi bem participativo, hein? Cada bola que ele mandou pro Bruno José, e o Bruno José vai ali, hein? Sambando na cabeça do Piquerez e o Claudinei Costa. Vamos ouvir agora o goleirão de seleção, o Everton do Palmeiras. É muito calor, o campo é muito seco, a bola
não consegue rolar bem, mas acho que independente disso, o Guarani está nos impondo bastante dificuldade, tá virando bem o jogo, tá conseguindo alguns espaços ali, acho que é ter tranquilidade. O Abel agora vai corrigir o que precisa corrigir, a gente vai voltar para o segundo tempo melhor e procurar a vitória. Gostei, hein? Gostei do que eu vi, hein? Foi humilde, hein? Reconheceu, né? Reconheceu que o Guarani vem comendo Só não bola. gostei dele ter falado do gramado. O gramado tá um tapete, tipo, a bola rola mas, tranquilo. Então, mas ele tá arrumando as desculpas, não caso, pode também né? falar tudo, né? Imagine só, ele tá arrumando já desculpa, né? Ele já falou que o Guarani tá dando trabalho, já tá bom, Pra né? mim, eu já ganhei à tarde. Só falta ganhar. Tá muito bem, 4h54, Wagner Ferreira, o seu teaser, seu destaque desse primeiro tempo. 0 Guarani, 0 Palmeiras, Wagner. É outro nível de declaração, né? Você vê o Giovanni Augusto falando, o Everton, goleiro do Palmeiras, outra categoria, né? Ninguém disse, vamos para o intervalo, ver o que o professor tem para falar. Isso é um clichê, né? Que a maioria dos jogadores utiliza. Mas aí não, disseram realmente o que aconteceu no jogo. O Guarani dominou o primeiro tempo, merecia ter pelo menos um gol na frente do Palmeiras. O Palmeiras teve a sua chance, o Guarani teve mais. Nos escanteios, 5-1. Isso já prova a presença de ataque do Guarani, preocupando o Palmeiras. E o Everton disse isso, hein? O Guarani está impondo uma certa dificuldade para o Palmeiras. E realmente, foi um jogo bem equilibrado. O Guarani superior, eu acho que já merecia estar vencendo por 1-0 o time do Guarani. Legal, daqui a pouquinho tem mais Wagner Ferreira aqui no nosso intervalo do Futebol FI. Abraçando aqui o Carlos Lemos Matosinho, diz aqui, quero ganhar essa camisa do Guarani. O Paulo Marques diz, bom jogo, qualidades diferenciadas, esquemas individual para porco e raça e determinação para o bugre. A Adriana está com a gente aqui também, boa tarde, perdi o primeiro tempo, mas no segundo estarei aqui. Não tá transmissão no Face, não achei lá. Curtindo aqui de Belo Horizonte, é isso aí, Adriana. A gente agora deixou lá um pouquinho o Facebook, né, porque os caras estão muito chatíssimos. Chatérrimos, né? Qualquer coisinha que você põe a mais, eles já tiram você do ar, já te dão punição. Então agora, Adriana, sempre aqui, ainda bem que você achou a gente aqui, tá? No YouTube, sempre por aqui as transmissões. Grande abraço para Adriana, lá de Belo Horizonte, que está concorrendo também à camisa do Bugre. Se ela ganhar, a gente vai mandar essa camisa do Guarani para ela lá em Belo Horizonte. Uma passadinha aqui pelos jogos que estão todos no intervalo. Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária Inter de Limeira 0-0, Guarani e Palmeiras você acompanha aqui 0-0, Ituano 2, Santos 0, Mirassol e Portuguesa 1-1, São Bento e Red Bull Bragantino 2-0 para o RB, e o São Bernardo vai empatando com o Água Santa 0-0, mas ainda estão caindo Portuguesa e Ferroviária. A gente vai para um rápido intervalo. Quer falar alguma coisa, Albert? Não, Claudinei Corsi, isso aí é complementar que agora a Portuguesa aí está aí por aparelhos, hein, Claudinei Corsi? Está respirando por aparelhos. Está respirando por aparelhos a Portuguesa. Infelizmente, a Portuguesa do nosso J. Santos, lá do City Bar. Fala, Wagner. O Ituano está na beira de classificar, em segundo lugar no grupo C, junto com o Corinthians. Exatamente. Agora o Santos, hein? Eu sei nem que você vai chamar um intervalo pra gente faturar. Vamos ao intervalo, 4h57, a gente volta já já. Hein? Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto
Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Claudinei Corsi. Estou por aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo a sua audiência através do nosso YouTube, através do Radiosnet, Rádios.com, tudo rádios, CX Rádios, no app de áudio do nosso site também, o canal de áudio no nosso site e o nosso app para Android e iOS. O Guarani vai empatando 0-0, mais mensagens aqui no nosso YouTube que está bombando. O Carlos Palmeiras diz aqui, Guarani muito superior no primeiro tempo, essa camisa do Guarani é linda. O João Fernandes de Souza, João Bugrino de Ouro Fino, Minas Gerais, eu quero a camisa do Bugrão. Já está concorrendo aqui, ó. A rapaziada já está toda numerada aqui para o sorteio, hein? E no final eu vou fazer um sorteio. É gente, hein? Gente. E no final eu vou botar os números e vou rodar. Baúi, você vai rodar? No celular. Baúi. É o peão do Silvio. Baúi, vem pra cá, você manda sua mensagem e você pode ali concorrer à camisa do Guarani. Mas o que tem que fazer se ganhar, o Silvio? Ah, você tem que estar ligadinho na nossa jornada e mandar a mensagem do WhatsApp 19 98989 3526. Se você estiver na nossa transmissão, beleza, senão pula pro próximo. Oi! Oi, ô Claudinei Costa, agora falando sério, você mandou abraços, tudo, eu quero mandar um abraço pra uma pessoa muito especial. Manda. Ele, né, o Anderson Luiz Grigoleto. Vai fazer churrasco pra nós lá? Não? Ah, então, é difícil, hein? Eu acho que ele já está fazendo churrasco, porque ele está com a palmeirense. Eu não sabia dessa, hein, Anderson Grigoleto. A esposa Fabiana, mandar um abraço pra ela, conhecer ela pessoalmente, muito gente boa. Se o Anderson mandar mensagem aqui no YouTube, vai estar concorrendo a uma camisa do Guarani, hein? E ó, o cunhado dele, o Franz, e o Giovanni, que é o filho dele, que sempre tem a cara brava, mas é um amor de pessoa, está aguardando o Grenal. Sabendo, né, que o filho do Grigoleto, ele é... Gremista. É gremista? Gremista. Nossa, doente. É quente, eu ia falar que ele era colorado. Nossa, então, e eu errando, então. Então ele é gremista. Um abraço a vocês todos. Deixa eu mandar um grande abraço pro nosso Tiago Barbosa, ligado com a gente aqui. Apareceu? Tá empolgado. Ô, louco, hein? Tiago Bombado Barbosa tá empolgado. Apareceu? Quem é vivo sempre aparece, né? Ele tá empolgado, hein? Então, mas ele viu, né? Ele tem a visão além do alcance. Além do alcance. Ele tem a visão além do alcance. Thundercats. Tiago Barbosa tá toda, hein? A toda, tá a mil. Essa enquete é nossa aqui no YouTube, ô Felipe Marques?
Legal, vou ler aqui. Quem vence hoje? Palmeiras 67, Guarani 24, empate 8%. Enquete concluída com 134 votos, hein? No YouTube. Tá certo, Robert? Nossa, tá uma maravilha, hein? Tá Quem te viu, quem te vê, hein, Claudinei Corsi? Nosso YouTube tá bombando e vai bombar mais ainda com esses amigos que estão aí compartilhando, acessando o sininho, e a gente vai bombar cada vez mais no YouTube. Você manda sua mensagem, concorre a uma camisa do Bugrão, corte de barba e cabelo na Alfa Barber Clube aqui de Campinas. Essa semana eu vou mandar todo mundo aqui, menos o Wagner, que não precisa, né? Mas o Albert, o Lucas, vai o Felipe Marques também. Felipe Marques vai cortar curtinho, hein, o cabelo. Moicano? Moicano. Vai fazer um moicano. Vai sair de samurai pra hipster. Wagner Ferreira, 0-0. Bom jogo no primeiro tempo, hein, Wagner? Pois é, olha, se por acaso eu ganhasse o corte de barba e cabelo. O corte do Alfa Barber Club, eu ia fazer a doação pro Bruno José, que ele tá ruim de teado, né? Mas ali se cortar mais. Tá ruim mesmo. Olha, por falar em Thiago Barbosa... Eu não posso mandar o Corsato, os dois Corsatos não pode ir. Nem brinca e fala em cortar. O Eugênio também. Também não é o caso por enquanto. Não. Mas por falar em Thiago... Falar em Thiago Barbosa, né? O Thiago, o nosso bombado, né? É bastante atuante no grupo, né? Inclusive, durante a semana eu acompanho. E aliás, essa semana aqui... A metade. Essa semana, Claudinei, eu morri da risada, com inclusive a sua participação. Não sei se foi o André Luiz que perguntou assim, alguém deu a renda de Ponte Preta e Comercial? Aí, Claudinei, tolerância zero, né? Não, ninguém deu, ficou para eles mesmo. Isso me lembrou que muitos cronistas, né, atuantes ainda, e até jornalistas também, colocam lá público e renda não fornecidos. Mas não vai fornecer nunca. Custa para arrecadar, vai fornecer. Então eu sugiro aqui o seguinte, público e renda não informados. É isso que eu ia dizer para o André, né? Alguém informou o público e renda agora? Alguém? Ô, André Luiz, você tem 355 anos de crônica esportiva, André Luiz. Você fala, alguém deu a renda? Não vai dar a renda para ninguém, né? Fala, Vagnão. É o seguinte, um belo jogo nesse primeiro tempo, Guarani e Palmeiras. O Guarani não tomou conhecimento do Palmeiras, encarou de igual para igual. Um jogo aberto, franco, gostoso de assistir, chances para os dois lados. O Guarani criou pelo menos 4 chances, com o Bruninho logo de cara chutando por cima. O Bruno José recebeu um lançamento primoroso de 3 dedos do Giovanni Augusto. A hora que ele dominou, deu mais um passinho, perdeu a chance pro Piquerez fazer a intervenção. Mas se ele bate de primeira, tenho a impressão que ele teria a maior chance de fazer o gol do Guarani. O Richard Rios também chutou uma bola para fora, pelo lado do Palmeiras, o menino de cabeça, né? Quase a bola foi para fora. Dudu, uma defesa muito boa do Tony, uma bola levantada, o Dudu de cabeça, o Tony foi buscar. E o próprio Dudu fez um chute que o Tony foi buscar no ângulo, mandando para escanteio. O Guarani teve 5 escanteios ao seu favor contra 1 do Palmeiras. Isso já prova a presença ofensiva do Guarani, jogando realmente franco, jogo aberto. E o Guarani... Olha, no meu modo de entender, não mexeria no time pro segundo, mas parece que vai ter mudança, né, Albert? Parece que vai ter mudança, né? Vamos ver ali o que o... Rafael em campo, hein? Rafael em campo, vamos ver quem saiu. Foi o Bruno José. Eu não acredito que ele tirou o Bruno José. Talvez por cansaço, entrou o Hendrick também no Palmeiras, daqui a pouquinho a gente confirma quem é que saiu pra entrada do Hendrick no time do Palmeiras. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, não, fica bom, tá bom, ainda vai demorar um pouquinho, né? Deixa eu dar um alô aqui pro Antônio Wilson, tô ligado na transmissão com a Valdenira de Aguiar, que quer concorrer à camisa do Guarani. Já estão concorrendo, viu, Toninho? Você e a Valdenira. O Anderson Grigoleto mandou a mensagem aqui, seria legal ganhar essa camisa do Bugre, também tá concorrendo. O Gabriel Moraes, como participa do sorteio da camisa? Ô, Gabriel, você já está participando, tá? Basta que se você for o ganhador, você fique com a gente até o final e você mande o WhatsApp dizendo que você ganhou, caso o seu nome seja o nome sorteado, tá certo? O Paulo Marques diz aqui, o sonho do Anderson é ter o manto sagrado do Bugre, mas essa é do enorme Bugrinão, com 54 anos. Quem mais aqui? Antônio José, boa tarde. Curtindo como sempre daqui de Belo Horizonte, eu quero ganhar a camisa do Bugre. Já disse que sou galo, mas gosto muito do Guarani. Pena que a situação do Bugre está difícil. Já está concorrendo, viu, Antônio José? Mas, rapaziada, tem que contestar depois no WhatsApp, hein? A hora que a gente fizer o sorteio, você tem que dizer que está ouvindo para ganhar a camisa, tá certo? Muito bem, estão aguardando lá, né, Lucas? Exatamente, estão aguardando o início das outras partidas. Quando mudou, tá? Vamos lá, Albert. Foi embora ele mesmo, hein? O Bruno José. Meu Deus, o camisa 17 amarelado foi embora e entrou o Rafael 26.
E do lado do Palmeiras, foi embora ele, o Giovani, camisa número 17, entrou ele. O camisa número 16, Hendrick. A informação para o Histórico Colchões. É o Hendrick que tá pressionado pela torcida, a galera tá em cima do menino, quer que ele faça faça gol, né? logo. Que não seja hoje. Exatamente. Que não seja hoje, né? Pode Dá continuar. tempo de dar um alô aqui toda Vai segunda lá. às 21 horas na Rede Conecta de televisão. Assista Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube. A partir de agora, ele vem aí para o segundo tempo. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida. A arbitragem aguardando o início dos outros jogos para todo mundo começar bonitinho. Enquanto isso, o Wagner Ferreira fala das alterações. A entrada do Rafael e também do Hendrick. Chegamos numa conclusão, deve ter sido cansaço, porque o Bruno José correu muito, ajudou a defesa, fez lances de ataque, chutou a gol, desarmou. Então, um primeiro tempo perfeito do Bruno José. Saiu talvez por cansaço. Entrando no Rafael, sangue novo. Ali, ó. Correria. O cara da federação ligado no placar ao vivo Futebol Interior para ver se os jogos começaram. Ah, com certeza. Um placar ao vivo, o placar que mais informa Porque no você Brasil e no sabe mundo, que hein? o placar parceiro da federação, quem é? É o placar ao vivo dos canais Futebol Interior, não tem pra ninguém. O melhor e maior placar ao vivo da internet é aqui no portal Futebol Interior. E só pra dar um detalhe, né, um testemunho do que eu presenciei na minha última transmissão para a federação, né? Estava em Dayatuba para fazer Primavera Ilinense, e a produtora para a qual eu prestei o serviço, elogiando muito o placar ao vivo do portal Futebol Interior, falou que é o Muito único obrigado. que funciona. Sim. Inclusive falando, né, que o da federação tenta copiar o nosso aqui, mas não tem jeito não, viu? É nós e não tem jeito, Albertinho. Mas não tem jeito, né? Os canais Futebol Interior. E vem novidade por aí, porque na Série B do Campeonato Brasileiro também, muito provavelmente, estaremos na CBF. Eita lasqueira, olha aí, ó. Não, engraçado que assim, né? É tudo escondido. Ninguém me fala nada. Você já sabia. Eu não O sabia. Wagner Ferreira Eu sabia. não sabia. Claudinei Eu tô sabendo em Corsi primeira mão aqui, é um Albert. baú. Não, Ele vai não. soltando as coisas. Ninguém me comunica. Aí eu fico impressionado. Vamos pro jogo, trila o apito, o árbitro tá rolando, tá valendo, começa a segunda etapa no brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro, curtir a segunda etapa ali. Por enquanto, ninguém é de ninguém no brinco, hein? 0 Guarani, 0 Palmeiras. Já vem Guarani lá pela ponta direita, Rafael Casabranca tenta a jogada, sai da direita, vem pro centro, no pé de ferro pra cima do Zé Rafael. Derrubado, camisa 8 do Palmeiras, jogou parado. Falta marcada, é falta pra equipe do Palmeiras. Primeiros 30 segundinhos da segunda etapa. Zé Rafael toca de lado da jogada com Gabriel Menino abre bola na ponta direita com Marcos Rocha. Marcos Rocha volta, jogada com Gustavo Gomes, zagueiro central, capitão da equipe dos caras, abre pela ponta direita com Dudu, encara a marcação de Bruninho, ele volta, o lance na intermediária, campo defensivo com Marcos Rocha, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Vem Palmeiras lá pela ponta esquerda com Joaquim Piquerez, estica essa bola no corredor, boa bola pra Rony. Olha o Rony Rústico aí, sai da esquerda, vem pro centro, o Sonic Verde, ele volta, a jogada volta com Marcos Rocha. Marcos Rocha domina intermediária, campo ofensivo, deixa de lado a parada com Dudu. Dudu dominou, encara a marcação de Bruninho, prende bola, volta o lance no campo de defesa com Gustavo Gomes, troca passes, roda a bola, equipe do Palmeiras neste segundo tempo. Mais de 1 minuto e meio de jogo já neste primeiro tempo, só o Palmeiras toca na bola na segunda etapa. Bola na ponta esquerda com Piquerez volta o lance com Murilo domina, vira, faz a jogada na ponta direita com Marcos Rocha, agora com um pouco mais de espaço na intermediária, ele chegou ali, já chegou a marcação do Bugre, aí pra Dudu, sai da direita, vem pro centro, volta o lance com Gustavo Gomes junto ao círculo central do gramado, abre bola na meia esquerda com Murilo, invade a linha territorial inimiga, lançou no comando, foi pro chão ali o jogador do Palmeiras, foi pro chão o Rony, o árbitro não deu nada, é só tiro de meta pra equipe do Guarani. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tá parado o jogo, o Rony sentindo alguma coisa no tornozelo direito e a galera aproveita pra tirar uma onda com você aqui, viu, Albert? A Ana Paula Piovesan, com toda a licença aqui, viu, Claudinei Cortes? Manda aqui, ó, Albert, tá complicado pra você, hein? Último a saber. Pois é, e tomara que na minha vida não seja é só assim. aqui.
É isso que é só aqui mesmo. Olha lá, viu? É segredinhos. É o problema com você. É, aqui, o negócio é só aqui, é segredinho. Todo mundo sabe, eu sou o último a saber, mas tá certo. Muito obrigado pelo carinho da audiência, viu, Aninha? Canais Futebol Interior ligadinho em você. Vem Guarani, sai no campo de defesa agora com a posse da bola. Bela tabela de Richard Rios com Alan Santos. Engata a primeira, segunda marcha. Ela vem no pique do moleque doido. Richard Rios na perna direita, manda a bomba em cima da zaga. Voltou pra Giovanni Augusto. Entrada da grande área, abriu na perna direita, bateu pro gol, pra defesa do Everton. Cai no canto direito, faz a defesa, o arqueiro palmeirense. Boa chegada do Guarani pela direita, Albertinho. É, e o detalhe, né, que ali primeiramente o Richard Rios veio no contra-ataque, ele tinha o Giovanni Augusto, né, centralizado. Ele tentou de fora da área, ele bateu fino, bateu forte, a bola pegou na zaga do Palmeiras, a bola voltou pra ele. Giovanni Augusto, a bola veio meio torta, rodando. Giovanni Augusto ajeitou e bateu. Quando ele bateu, ali o goleirão Everton fez a defesa, ele olhou pro Gustavo Gomes e disse, ó, tá quicando muita bola. Guarani tem que arriscar dessa maneira, viu, Lucas Souza? E desce o Palmeiras, Alan Santos vem na cobertura, tira. Rebote cai com o Rafael, evita a saída, sai na boa com o Ivan Varinho. Ivan Varinho volta a jogada com o Rafael. Rafael tá marcado, 3 em cima dele, volta o lance com o Alan Santos que despacha, manda pra frente, tira pra onde o jornalista estava apontado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Saiu, equipe do Guarani lá pela ponta direita. Rafael tentou a jogada, desarmado pelo Murilo, consegue evitar a saída, volta a jogada com o Zé Rafael. Zé Rafael domina o volante da equipe palmeirense, volta o lance, volta a jogada com Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes lá pela ponta direita, domina a parada Dudu. Dudu domina, encara a marcação de Bruninho, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação, volta a jogada na metade do campo com Gabriel Menino. Gabriel Menino por elevação, buscando o comando de ataque, tira a defesa do Guarani. Rebote cai com o Whindersson, Whindersson curtinho, faz a jogada com o Giovanni Augusto, dorme no ponto, perde, Dudu retoma, bota na frente e vai pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do Dudu ali pela meia direita, Albertinho. É, o juiz marcou por marcar, né? Que ali o Giovanni Augusto entrou firme na bola, é verdade, ali, né? Mas ali houve uma dividida, né? O Dudu veio meio molengão, sabe? Igual aquelas gelatinas, né? Que a gente prepara em casa. Ali ele desabou. Falta pelo lado direito, falta perigosa. O Palmeiras gosta dessas jogadas, né? De bolas aéreas. Vamos lá, Bugrão, vamos se segurar que o Guarani vem bem, viu, Lucas Souza? 5 minutos, você ouve o toque da mesa digital de Felipe Marques, 5 passados da segunda etapa, daqui a pouquinho gira o tempo e placar pra você. Falta pra equipe do Palmeiras lá pela meia direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Guarani. Todo mundo na boca do gol, sinal de alerta ligado na defesa bugrina, vamos tirar, Guarani. Vamos tirar, Alan Santos, se vira aí, Lucão, pra tirar essa bola. É uma falta meia direita, uma falta que dá pra bater direto pro gol, mas também dá pra fazer aquele cruzamento venenoso, aquele cruzamento direto, fechado na frente, onde todo mundo fecha na frente do goleiro. 2 homens, 3 homens, 2 homens na barreira do Bugre. O Bruninho e também o Giovanni Augusto. Atenção, torcedor, 5,5 já passados da segunda etapa. Vem pra cobrança, Rafael Veiga na perna esquerda, ela vem direto, ela vai pela linha de fundo. Vai pela linha de fundo, tiro de meta pra equipe do Guarani. Você já ouviu o toque, 5 minutos dessa segunda etapa, já passados o tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo da última rodada da fase de classificação. Por enquanto no Brinco ninguém é de ninguém. 0 para o Guarani, 0 também para o Palmeiras. Placar ao vivo que mais informa no Brasil é o daqui dos canais Futebol Interior. Fala, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, Botafogo 1, São Paulo 0. Ferroviária Inter de Limeira 0-0, Ituano e Santos 2-0 para o Ituano. Mirassol e Portuguesa empatando por 1-1. São Bento vai perdendo 2-0 para o Red Bull Bragantino e o São Bernardo empata com Água Santa 0-0. Estão caindo Ferroviária e Portuguesa, ainda todos os jogos com 7 minutos do segundo tempo. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Placar ao vivo, Futebol Interior, o que mais informa no Brasil e no mundo. Não tem pra ninguém. Vem Guarani lá pela ponta direita, Alvarinho bota na frente. Tabelinha esperta com Richard Rios, dá certa jogada, lá vem o argentino. A bola recuada com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto na ultrapassagem no overlap. Volta a jogada com Richard Rios. Passa a metade do campo, espera alguém se movimentar. Pede pro time se mexer. Richard Rios pede pro Rafael se movimentar. Sair da frente dele, ele tentou o toque no comando pra Giovanni Augusto. A bola bate em cima do Piqueires, vai fora. Bate
bate em cima do Piqueires, vai fora, lateral, bola para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Vem pro manejo, o Alvarinho deixa curtinho com o Rafael para Richard Rios, volta o lance, volta a jogada com Alan Santos domina, para, pensa, olha, volta a jogada com o Alvarinho intermediária, campo ofensivo do Bugre, engata a primeira, segunda marcha, chega na intermediária, daí para Richard Rios, volta com o Alvarinho, soltou de novo pro Rios, aparece a cobertura do Piqueires, tira, a bola volta pela meia esquerda, volta para a equipe do Palmeiras, domina a parada, Gabriel Menino, ele volta a jogada com Gustavo Gomes, paraguaio, capitão da equipe palmeirense, abriu na ponta direita com Marcos Rocha, Marcos Rocha junta a linha lateral do gramado pela ponta direita, a linha lateral dos técnicos de perna direita, inverte a página, abre a folha, solta na ponta canhota com o Murilo, daí para Piqueires, esticou no corredor, a bola pro Rony, vai forte demais, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Guarani, tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam, fala Claudinei Corsi. A Lusa na frente, agora a Portuguesa 2, Mirassol 1. Olha a luzinha aí de virada para cima do Mirassol, com esse resultado ela vai saindo da zona de rebaixamento, ainda não, Claudinei Corsi? Por enquanto vai. E quem fica no lugar dela? Ferroviária e São Bento. Ferroviária e São Bento, por enquanto, rebaixados, Albertinho. Detalhe, no grupal, nós temos aí nosso grupo. Quem foi os times que eu coloquei lá? Depois vocês olham lá quem foi, que eu coloquei semana passada, da última rodada. Seria quem a portuguesa acabou de falar? Agora ele foi, quem foi que ele falou? São Bento e Ferroviária, né? São Bento e Ferroviária. A Ferroviária, eu não coloquei a Portuguesa. A Portuguesa, eu tirei a Portuguesa fora. Você tá bem de palpite. Calma que não acabou o jogo ainda, você sabe que eu sou bem pé frio. Bem azarado. Pé frio. 8 minutos, 40 segundos, segunda etapa de jogo, 0-0, Palmeiras e Guarani, Palmeiras, jogo bom aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Lateral, bola pro Bugre, vem pro manejo, o Alvarinho joga a bola no corredor pro Rafael, o árbitro parou o jogo, marcou o que ele? Deu cartão amarelo pro Zé Rafael por reclamação, hein? Fala muito. Que beleza, o Zé Rafael, olha lá, Abel Ferreira, Zé Rafael reclamando horrores com o Thiago Luiz Scarascati, tomou cartão amarelo aí, Albertinho. Adivinha só quem entrou na mente dele, né? O Richard Rios, ele é sensacional. Além de jogar muito, o Richard Rios é catimbeiro, hein? Catimbou e ali, quando ele foi uma dividida, né? Depois vocês procuram o Zé Rafael no bolso do Richard Rios no final da partida, beleza? Porque exatamente. Não apareceu pro jogo ainda. E outra, pancada que ele deu no Richard Rios agora tá sentindo agora, né? Que tomou uma paulistinha novamente e ali ele entrou, está ali na cabeça do Zé Rafael. E mais, olha lá. A falta marcada de novo, acabou de fazer a falta de novo. Ele duas faltas em cima. Exatamente, o Richard Rios jogou um bolão pra cima do Zé Rafael. Fala, Claudio Corsi. E eu tava dizendo São Bento Ferroviária, realmente, né? A Portuguesa 14ª. Tudo igualzinho, 10, 12, 2 e menos 8. Isso em relação ao saldo de gols, né? Exatamente, 10, 12, né? 2 vitórias e menos 8 também. Que beleza, hein? Deve estar no cartão aqui alguma coisa, hein? Algum índice. Só não pode sorteio, né? Só não pode sorteio, porque nessa sorteio. Mas já pode já liberar o sorteio. Já? Então tá mas dessa vez eu quero fazer, tá? Porque aliás, eu sou bem sortudo. Aliás, o Guarani já participou de um desses. E esse ano não se deu bem, não. Bingo da CBF? 10 minutinhos, você já ouviu o toque do Felipe Marques. Daqui a pouquinho, mais um tempo e placar pra você, porque tem falta o Bugre. Falta lá pela ponta direita, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa palmeirense. O Everton tá doido ali, tentando arrumar a defesa. É a chance do Bugrão, agora vem Giovanni Augusto na bola, levantamento, bola perigosa, tira do jeito que dá Gustavo Gomes. A bola vai cair do lado esquerdo, não tem ninguém de verde ali, deixou a bola sair o Bruninho. Lateral, bola pra equipe do Guarani pelo lado esquerdo do campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Wagner Ferreira, 11 da segunda etapa e o jogo? É um jogo pesado como esse, não teria colocado o menino Rafael, não. Não que seja mau jogador, mas tá no início de carreira ainda. É jogo para um cara mais cascudo, no caso o Neilton. Eu não sei porque a comissão técnica entendeu de colocar o menino Rafael lá num jogo, não é pesado como esse. Pois é, rapaz, tem confiança o Moisés Moura na garotada da base, inclusive além dele, né? Daqui a pouquinho eu completo que vem Rafael. Olha o Rafael aí, pra cima do Piqueires. Só mais você, Rafael. Um pra lá, dois pra cá, tentou no pé de ferro, se enrolou com a posse da bola. Ainda Rafael tentou insistir, tentou tomar a bola de novo, aí derrubou o Piqueires. Falta marcada, jogo parado. Só complementando a informação, aqui no banco de reservas, que são jogadores da base e já trabalharam com o Moisés Moura, o Titi, né? O Felipe Crisma e o próprio Rafael, que entrou no lugar do Bruno José. E vem mais uma alteração no Palmeiras aí, viu, Albert? Vai embora, né? O Zé Rafael teve que ir embora. Ele ia ser expulso. Então, procura ele no bolso do Richard Rios depois, viu? Ele ia ser expulso. O Richard Rios está de parabéns. Ele quer ir, né? Até 2025, contrato aí, né? Tô dizendo, alinharam, né? Pra poder renovar até 2025, contrato renovado, Richard Rios, então foi embora ele, o camisa número 8, Zé Rafael amarelado,
E entrou o Jailson pelo lado do Palmeiras. A informação para Ovo Satoshi. Vem Palmeiras lá pela esquerda com Piquerez, daí pra Jailson, o técnico mexeu lá, o comentarista fala aqui, tirou um pouco essa força ofensiva no meio campo do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, Vagnão. Reclamando demais, né? O Zé Rafael poderia prejudicar o Palmeiras com uma expulsão aí, então tratou de fazer uma mudança, entrando no Jailson, não é a mesma qualidade, mas pelo menos tá zerado. E aí o Giovanni Augusto tomou um carrinho do Rafael Veiga, ficou caído, ficou reclamando. Fala, Claudinei Corsi. É, o Fernando Lodi, direto de Guadalajara, torcendo pelo Bugrão. Que beleza, hein? É o lá seguinte, no México. É o seguinte, ele tá participando do sorteio também da camisa do Bugre. Vai mandar a camisa pro México, hein? Se ele pagar a taxa do correio, a gente manda. Vem Palmeiras com o Dudu, entrada da grande área, tira a defesa do Bugre e tome contra-ataque do Guarani com Giovanni Augusto. Olha aí, tô sentindo coisa boa nesse ataque. Speedy Jamerson engata a primeira, segunda, terceira marcha. Ele tentou fazer o cruzamento, foi desarmado, foi pro chão, o árbitro não deu nada. Só tiro de meta pra equipe do Palmeiras, 13 passados deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, 12ª rodada, a última desta primeira fase, essa fase de classificação. Lá no Brinco de Ouro da Princesa, ninguém é de ninguém. Guarani 0, Palmeiras também 0. E no placar ao vivo, quem mais informa no Brasil e no mundo? Claudinei Corsi informa. Legal, Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária Inter de Limeira 0-0, Ituano e Santos 2-0 para o Ituano. Mirassol vai perdendo para a Portuguesa 2-1. São Bento vai perdendo para o RB Bragantino 2-0. São Bernardo e Água Santa vão empatando 0-0. Com esses resultados, o Palmeiras é o líder da competição e estariam caindo nesse momento São Bento e Ferroviária. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, do Iapoca ao Chuí, futebol é aqui. A melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Fala o detalhe aí, Alberti. Português e São Bento decidiram a final da A2 do ano passado. São Bento e Portuguesa. E Portuguesa. É verdade. E Portuguesa que eliminou o Rio Claro, né? Na semifinal, o São Bento, que passou também, foi pra final, perdeu pra Lusa. E eles estão disputando agora. Pois é, que coisa, hein? Que coisa. O São Bento entrou nessa rodada com chances de classificação. Exatamente. E olha só dele, jogando em casa contra o Bragantino. Ah, mas o Bragantino o Bragantino já precisava vencer também, né? Pra garantir a primeira colocação do grupo, né? Já estava classificado desde a última rodada, né? Quando goleou o Ituano pelo placar de 5-1, mas precisava vencer pra garantir a primeira colocação. Vem Bogrão pro campo de ataque, desce com Richard Rios, daí pra Giovanni Augusto. Lá vem Jovinho Augusto, olha o Guarani no campo de ataque. Giovanni Augusto na ponta esquerda, limpou o Jailson ainda. Giovanni Augusto abrindo a ponta direita pra Richard Rios, botou na frente. Piquerez fecha a porta pra ele. Rebote vai caindo lá pela ponta direita, insiste na jogada. Richard Rios encara a marcação do uruguaio. Só mais você, Richard Rios. Limpou a jogada ali do lance, tocou pra trás. Passou pelo Gênison, não teve o domínio, tira a defesa do Palmeiras. Richard Rios, uma jogada espetacular pra cima do Piquerez. Entortou a coluna do uruguaio. Aí na hora de fazer o passe, a bola bateu na defesa, ia sobrando com o Gênison. Ele não teve o domínio, teve grande chance. A equipe do Guarani, Albertinho. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior, informam. Fala, Claudinei Corsi. Em Ribeirão, é o empate do Botafogo, agora do São Paulo. Agora Botafogo 1, São Paulo também 1. Resultado bom pra nós esse aí, hein? Exatamente, só que não adianta, o Ituano tá vencendo. O Ituano tá vencendo? Tá vencendo. Tá vencendo? O único jogo que tava dando ruim pra nós. Santos 2-0. Esse aí, por enquanto, tá dando bom pra nós. Tem que soltar um gol agora, hein? Podia soltar um gol aí. É gol pra nós. 16 da segunda etapa. Tá parado o jogo, tá recebendo atendimento ali o Tony, Alberti. Tá recebendo atendimento o Tony, né? E toda a nossa indagação aqui pela jogada, né? Pelo lado direito ali do Richard Rios. Ele passou como quis, Avenida Francisco Glicério. Você pode ir pra cima que o Piquerez não pega. Ali o Richard Rios, ele fez o mais difícil, né? Ele conseguiu vencer no corpo e fez o cruzamento. Ali acabou pegando na zaga do Guarani e a bola veio assim pra ele, né? Pro Gênison. Só que o Gênison, mais uma vez, tinha passado no lance. Tentou dar um calcanhar, uma letra, será que ele tentou fazer? Que chance perdeu o Guarani? Quase abre o marcador. Precisamos ganhar aqui pra tentar pensar em classificação. É verdade. Lucas. Antes de mais nada, o Guarani precisa ganhar do Palmeiras. Fala, Claudinei Corsi. Os confrontos, né? Na próxima fase de momento, no grupo A, Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão, com o Santos em terceiro. No grupo B, Água Santa e São Paulo. No grupo C, Corinthians e Ituano. No grupo D, São Bernardo e Palmeiras.
Desce o Palmeiras, sai com o Murilo de perna direita, abre bola na ponta direita com o Marcos Rocha. Encara a marcação de Giovanni Augusto, ele deixa a parada no meio com o Gabriel Menino. Ele domina a pelota, soltou para Rafael Veiga, tem espaço, ele é perigoso. Abriu pela esquerda, sai da direita, vem pro centro, linda jogada, perna canhota, bateu, Tony! Linda jogada do Rafael Veiga pela meiuca, se livrou de 3 jogadores, bateu de perna canhota. Foi lá, o Tony segurou firme, fez a defesa, boa chegada do Palmeiras aí, Alberti. E o Tony chamou a atenção, deu a chamada, né? Aquela chamada, hein? O Zé Rafael, 3 jogadores, é verdade, né? O Zé Rafael é selecionável, mas não pode passar, né? Como fez. 3 jogadores, fez o rabisco, bateu de perna esquerda no canto, hein? No cantão, o Tony fez a defesa, quase, hein, Lucas de Souza? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Palmeiras no campo de ataque, Gabriel Menino abriu com o Piquerez, voltou lance com Jailson devolveu com o Gabriel Menino, olha pra frente, espera alguém se movimentar, abriu na ponta direita com o Marcos Rocha, deixou no corredor pra Dudu, vem levantamento, bola perigosa, tira a defesa, caiu do lado esquerdo, dominou Rony, abriu na perna direita, bateu, ela subiu, vai fora. Subiu, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani, desceu perigosamente de novo o Palmeiras aí, Alberti. Quando o sol vai abaixando, o Palmeiras vai colocando suas manguinhas de fora, né? O calor vai indo embora ali pelo lado direito, né? O Dudu, perigoso, fez o cruzamento da grande área, ali a bola acabou sobrando pra ele, né? Dentro da grande área pelo lado esquerdo, o Rony Rústico, que tentou bater pra tirar do goleirão Tony, mas pegou muito embaixo, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta no Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras também 0, a informação para Prona Alimento. Vem Palmeiras com Piquerez pra Rony, vai pro chão, falta nele! Começou. Falta nele, jogo parado, falta marcada, falta em cima do Rony, o Palmeiras vem pra cima, Albertinho. Bem que o sol podia voltar, né, Lucas de Souza, porque o Palmeiras estava entregue, né, o Guarani tá em cima. Agora, começaram a tirar a manguinha de fora, pelo lado esquerdo, o selecionável Rony, tá reclamando demais, não era assim não, hein. Agora da seleção brasileira, agora fica reclamando. Falta, né, falta do Ivan Avarim, só que você vê uma chegadinha, já tá pedindo cartão amarelo, vermelho, menos, hein, Rony? Falta. Gabriel Menino na bola. Falta pros caras lá pela ponta esquerda, vem pra bola, Gabriel Menino, Tony, chama a galera, chama o time pra acordar, porque o Palmeiras nos últimos 5 minutos é todo ataque. Vem pra cobrança, Gabriel Menino, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do Guarani. Vamos tirar Alan Santos, se vira aí, Lucão. Vamos tirar o Varinho, vamos tirar também Jamerson. Todo mundo na boca do gol, somente um homem na barreira. Não gosto de barreira com apenas um jogador. Só o Rafael fica na bola ali pra tentar fazer a barreira. Vem pra cobrança, Gabriel Menino na bola. Vem levantamento no capricho, bola perigosa, sobe, Alvarinho tira. Rebote vai com o Rafael. Bota a pelota no chão, bota a gorduchinha pra dormir. Encarou a marcação, se enrolou, Rony tomou. Vem levantamento, toca de cabeça. Foi no meio, Rafael Veiga vai pintar o gol, bateu pra fora! Pra fora do gol, Rafael Veiga! Cruzamento do Rony pelo lado esquerdo, toca de cabeça do Gustavo Gomes, achou Rafael Veiga livre, leve e solto. O camisa 23 do Palmeiras teve a faca e o queijo na mão de frente pro crime, de perna canhota, bateu, ela passou tirando tinta da trave esquerda. Essa aí, Nossa Senhora do Brinco de Ouro, tirou, Albertinho. E sorte pro menino Rafael, hein? A bola estava ali dominada, né? Depois da segunda bola, né? Depois a zaga do Guarani tirou. E o Rafael dominou pelo lado direito do campo de defesa e foi tentar sair jogando. Ali o Rony, espertamente, hein, acabou tomando a bola e fez o cruzamento dentro da grande área. Na marca do pênalti estava ele, Gustavo Gomes, que deu a famosa casquinha e entrou ele, livre, leve e solto, o Rafael. A bola quicou na frente dele e bateu cruzado. A bola passou lambendo a trave esquerda do goleirão Tony, que se vai pro gol, Lucas de Souza, mas nem na foto saía, hein. Que lance, que lance. 21 passados desse segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série 1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo e placar da emoção por enquanto assim, ó, ninguém é de ninguém no Brinco, Guarani 0, Palmeiras também 0, placar ao vivo, quem mais informa no Brasil e no mundo é com ele, Claudinei Corsi. Botafogo tá empatando com São Paulo 1-1, Ferroviária e Inter de Limeira 0-0, Ituano e Santos, Ituano vence 2-0, Mirassol vai perdendo para Lusa 2-1 para Portuguesa, São Bento e Red Bull Bragantino, o São Bento perde por 2-0 e o São Bernardo e Água Santa continuam no 0-0.
Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. Vem Palmeiras com Gabriel Menino. Abriu pela meia direita com Marcos Rocha. 2 toques na bola, soltou pra Dudu. Tem espaço, camisa 7, linha de fundo. Vem cruzamento. Tira do jeito que dá o Whindersson. Tira do jeito que dá. Giovani Augusto no kick da bola. Tentou forçar a barra pra cima do Murilo. Vem na cobertura Jailson. Wagner Figueira, 22 da segunda etapa. O Palmeiras melhora no segundo tempo, Vagnão. Olha, o jogo foi bem mais intenso no primeiro tempo do que no segundo. No segundo as coisas estão bem equilibradas. O Guarani tirou um pouco o pé do acelerador, não está criando tantas chances. O Palmeiras, pelo contrário, já criou. Agora, eu continuo insistindo. O Rafael não é jogo para ele. É jogo para Neilton. Não entrou bem no jogo, Rafael. Não entrou né? bem. Esse último lance aí, ele bobeou. Quase saiu o gol do Palmeiras no chute cruzado do Rafael Veiga. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Tá caído o jogador do Bugrão ali, Albert Cavalcante, não consigo identificar quem é. Agora sim, é o Genison. Genison tá caído, camisa 9. Graças a Deus, desculpa. Não é isso que eu queria dizer. Oh, que pena. O Genison está caído em campo, né? Senti que o Albert não gosta do Genison. Não é, mas... Senti uma leve... Não é o Genison... Você percebeu isso também, ou não? Em campo isso que eu ia falar pra você. Não, mas eu vou falar pra você que o Genison hoje está... Taticamente está funcionando. Né? Mas pra partida como está agora, no lugar dele eu colocaria o Neilton, entendeu? Ele teve a chance, na verdade quem Tem tá gol. caído ali é o Bruninho. É o Bruninho, né? Camisa o 27, muito parecido com o Gênesis. É, Ligam no exato. Campeonato dos Canais de Futebol Interior, informam, fala Claudinei Corsi. É o terceiro do Ituano, agora Ituano 3, Santos 0. Jesus. Eu acho que abriram o armário do Pelé lá, viu, Claudinei Corsi? Se abrir é complicado, mas não cai, né? É incaível. Então. Não, o negócio não é cair, né? A Copa... O negócio não é classificar, Mas é não falar uma cair. coisa pra você, o Ituano do jeito que veio fazendo o campeonato aí, Porque né? De 3 Palmeiras, do Corinthians, Santos. São Paulo já caíram, né? O Santos não. Técnico Gilmar Dalpozo aí, feliz Não da adianta vida. você ficar pensando, entendeu? Eu tô pensando... Não você tá adianta falando... ficar pensando e falar o que você tá pensando. Não, eu não sei, nessa seara não me intrometo, porque eu não sei do que o senhor está falando. Estão falando que São Paulo, Santos, Corinthians e Palmeiras já caíram. E o Santos até hoje não. Então é incaível mesmo. E lá vem a equipe do Guarani lá pela ponta direita. Alvarinho joga a bola no corredor pra Richard Rios. Aposta a corrida com o Gabriel Menino. Ela fica com o Rafael. Ó o Rafael Casabranca aí. Sai da direita, vem pro centro. Engata a primeira, segunda marcha. Quero ver parar. Vem com o Rafael. Ainda ele insiste na jogada individual. Vai pro chão. O árbitro manda seguir. Tava na cara, né, mano? O árbitro manda seguir. Podia ter soltado essa bola antes, o Rafael, hein, Albert? Não almoçou direito, né? Porque ele veio, né? Com contra-ataque, veio ele correndo legal, que foi parecer. Pega o pombo, parecia ali, né? O desenho do Mutley, né? Do Mutley, correndo atrás. E ele correndo, levando a bola. E pelo lado direito estava ele, o esquerdo, o Giovanni Augusto pedindo, toca a bola, moleque. Ele não tocou, acabou perdendo o lance, nada foi marcado. E vem Palmeiras, Rafael Veiga dentro da grande área, 2 em cima dele, bateu de perna direita em cima do Whindersson, voltou pra Marcos Rocha, cruzamento, bola perigosa, passa pelo Rony. Rony tentou meter um voleio ali, a bola passou por ele. Rebote cá com Piqueires, Piqueires volta a jogada com o Murilo, pressão do time do Palmeiras, joga a bola pela meia com o Gabriel Menino, árbitro para o jogo. Lucas. Pois não, Claudinei Corsi. Um abraço aqui pra Marilda Franco, ligado com a gente aqui, vai Bugre, ela diz aqui. É o Rivair Fernandes. Vamos que vamos, Bugre. E a Natália Valho Barbosa. Dali, Bugrão. Todo mundo concorrendo aqui a camisa do Guarani, só que vai ter que estar ligado com a gente no fim de jogo para contestar aqui e dizer que tá ouvindo, hein? Que foi sorteado, tá certo? E não vai dar pro Bruninho, hein? Vai saindo o Bruninho pra entrar o Isaac lá, Albert. Tô vendo também o Nicolas Careca, Albert. Ave Maria, vamos lá. Então o Bruninho, camisa número 27, vai indo embora e vai entrando ele, o Isaac e o Mandrake. Agora vai entrar o NC11, vamos ver quem vai sair. Acho que não, é ele mesmo. Suspeito que é o Genison. Genigol, ou Genison, né? Conhecido como Genison, vai embora, o camisa número 9. E entra ele, o camisa número 11, Nicolas Careca. Já pensou ele vou falar igual ele crava? Vez. Eu vou fazer igual eu fiz contra o Índio, né? Já pensou se ele faz um gol? Mas Nicolas Careca é Nicolas Careca, né? A gente sabe que não vai. Informação é Pizzaria Dadá. 26 da segunda etapa, Wagner Ferreira, o técnico mexe lá, o comentarista fala aqui. Fala, Vagnão. Bom, Bruninho saindo por contusão, entrando o Isaac, são características diferentes, mas o Isaac tem um pouquinho mais de qualidade técnica, mais qualidade, realmente, característica diferente, mas com maior qualidade o Isaac. E o Genison, né?
Não aproveitou. Inclusive esse último lance aí que o Richard Rios fez um rabisco, sobrou para ele quase. Se ele tem um pouquinho mais de domínio de bola, ele domina e chuta pro gol. No fim, não teve essa habilidade, acabou sendo substituído pelo Nicolas Carex. É um tal de 6 por meia dúzia, né? Agora o Nicolas costuma ter sorte, né? Uma bola cruzada aí, meter de cabeça. É uma esperança aí no ataque do Guarani. Bom, o árbitro para o jogo, para atendimento lá do Bruninho, que já saiu, já foi até substituído, mas tá reclamando alguma coisa ali, Gustavo Gomes, Albertinho. Eu quero entender ali, o negócio é o seguinte, ele tá reclamando pra que lado ia a bola, né? Colocaram a bola ao chão e o Giovanni Augusto pedindo a bola, o Gustavo Gomes também, e os caras ficam aí, ó, 1 minuto brigando por que lado é a bola. É sensacional, jogo grande é assim, né? Ninguém quer perder. Ninguém quer perder, é isso que disseram por aí, que o jogo não valia nada, mas vale sim, vale vaga na Copa do Brasil, vale vaga também, vale a classificação geral, a liderança, o Palmeiras vem pra cima com o Marcos Rocha, daí pra Rafael Veiga fez o cruzamento, bola perigosa, tira do jeito que dá Richard Rios, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, briga por ela Giovanni Augusto, antes dele Gustavo Gomes manda o balão pra frente, a bola sobe e desce, tira do jeito que dá, o Alan Santos sobra com Richard Rios na ultrapassagem pra Alvarinho, passe sai curto, Alvarinho consegue bater na bola, mas a bola explodiu em cima do Thiago Luiz Carascati. Então é posse de bola para a equipe do Guarani, Albertinho. É sempre mal colocado. Que nada, mentira, né? Ele tava no meio campo ali, uma bola dividida, acabou explodindo no juizão, que até que vai bem, hein, Lucas de Souza. Thiago Luiz Carascati, o dono do apito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Tá bombando a live no YouTube, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mande a sua mensagem, participe com a gente aqui no YouTube. Aqui. Fala aí, Claudinei Corsi. Marcelo Brock, Bugrão, vamos marcar esse gol e encerrar com uma bela vitória. Já Zenaide Pieroli é torcedora do Verdão, ela diz aqui, vai Palmeiras, estamos juntos do começo ao fim, sempre vocês arrasam na narração, HSG, TFI sempre. Agora, não entendi mais nada, a Zenaide Pieroli diz vai Palmeiras... Ela mandou umas carinhas verdes aí. Então, mandou as carinhas verdes e depois disse, estamos juntos, começo ao fim, HSG TFI. Não, mas aí foi a mensagem da Natália. Quem mandou essa mensagem foi a Natália Vale Barbosa. A Natália, isso. Tá sabendo bem, tá sabendo bem. É tanta gente aqui muita gente. Não dá pra acompanhar. E olha o Palmeiras no campo de ataque com o Rony, tentou o domínio, Richard Rios, vem de ladrão, toma dele, desce pra equipe do Guarani, bola mais à frente com o Isaac, o Mandrake, daí para Alvarinho devolve com o Richard Rios, sai da direita, vem pro centro, na habilidade, na ousadia, na alegria, na malemolência. Jogando muito. Esse aí joga de treino e gravata. Daí pra Isaac, de letra pra Alvarinho, olha o Alvarinho, lançamento no comando pra Rafael, encara a marcação do Murilo. Só mais você, Rafael. Pra cima dele, moleque. Deixa o menino jogar. Ele fez o giro de um lado pro outro, parou, pensou, ficou difícil pra ele tentar jogar individual. Volta com o Alvarinho. Alvarinho pra Isaac. Isaac domina, volta com o argentino. Ainda o Alvarinho devolveu com o Isaac. Olha o Mandrake aí. Deixou com o Richard Rios outra vez com o Isaac. Isaac lá pela meia direita com o Ivan Alvarinho. Ivan Alvarinho dominou. Volta o lance com o Giovanni Augusto. Troca passes, roda a bola do Guarani no campo de ataque. Richard Rios pra Isaac, dominou. Fez o giro, fez o rodopio. Ainda Isaac pra Giovanni Augusto. Tentou fazer o cruzamento, chegou o ladrão, tomou dele. Ainda o Guarani insiste no campo de ataque, toma a posse da bola no campo de defesa do Palmeiras. Giovanni Augusto, olha pra frente, pede pra alguém se movimentar, tá marcado, tá difícil, tá sem espaço. Abriu na direita pra Richard Rios, botou na frente, Jailson. Chega na frente do jogador do Guarani, consegue tomar a bola e na sequência sofre a falta ali do Richard Rios, Albertinho. Sofre a falta e sente, né? O Guarani vai trocando a bola, né? Tocando passe pelo lado direito. E detalhe ali que o Jailson. O Jailson foi fazer que beleza, hein, Jailson? Exatamente, foi fazer a proteção ali em cima do Richard Rios e acabou dando aquela famosa claudicada, né? Ele tentou dar o chute, chutou o vento, chutou o ar, né? Quase se contundiu sozinho quando o Guarani joga mais pelo lado direito do campo de ataque, onde tem uma sombrinha, né? Fica mais fácil pro Guarani. E vem de novo o Bugrão, agora tem sol daquele lado. Vem com o Alvarinho, lançou pra Nicolas Careca no comando, antes dele Murilo. Chega, toma o doce da boca da criança, sai na boa pro Palmeiras, 30 passados desse segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, por enquanto ninguém é de ninguém. 0 para o Palmeiras, 0 também para o Guarani. Placar ao vivo, futebol interior que mais informa no mundo. Claudinei Corsi na voz. Vai você. Vem com o Palmeiras, ó o Palmeiras ali pela direita, Marcos Rocha na tabela com Rafael Veiga. Chega a cobertura, chega a Wenderson, a bola vai fora, escanteio. Fala aí, Claudinei Corsi. Legal, o Botafogo agora tá perdendo. São Paulo virou 2-1 para o Tricolor. Ferroviária Inter de Limeira 0-0, Ituano e Santos 3-0 para o Ituano.
Mirassol vai perdendo para a Portuguesa 2-1. São Bento perde para o RB Bragantino 2-0. São Bernardo e Água Santa 0-0. Lucas de Souza. Vem Palmeiras lá pela ponta esquerda com Piquerez, tabela curta com Rafael Veiga, olhou pra dentro da grande área, armou na perna direita o cruzamento, a bola vem fechada, vai lá Tony, firme, seguro, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Alan Santos deixa de lado a parada na quarta zaga com hoje o Lucão. Lucão deixa curtinho com o Speed Jamerson. Speed Jamerson domina junto ali na lateral dos técnicos, bem ao lado do Benhur e também do Moisés Moura. Speed Jamerson tentou uma jogada de efeito, perde a posse da bola. Dudu tomou o doce da boca da criança e puxa o contra-golpe pro Palmeiras. Gabriel Menino fez o lançamento no comando, buscando o Rony. Aí o Rony tentou forçar a barra, hein? Tentou forçar a barra, foi pro chão, o árbitro não deu nada. Vem Tony, ligou rapidinho, contra-golpe com o Rafael pela ponta direita, tocou curtinho com o Giovanni Augusto, o passe não foi bom. Ainda Giovanni Augusto domina, devolve a jogada com o Rafael, encara a marcação de Piquerez, volta o lance com o Giovanni Augusto, camisa 10 do Bugrão, dominou, voltou com o Rafael lá pela ponta direita, linha lateral do campo, fez a tabela com o Isaac, Isaac puxa a jogada pela direita, fez o cruzamento, a bola vai forte, sai da grande área e vai pela linha de lado lateral para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Agora substituições já atacado no time do Palmeiras, viu, Albert? Me ajuda aí, Lucas. Tabata entrou no lugar do Dudu, né? Isso, Tabata, o camisa número 11, entrou no lugar do camisa número 7. Agora estamos vendo ali o Mike. O Piquerez também saiu para a entrada do Mike. O Mike fazendo a lateral esquerda hoje, hein? Que coisa, hein? Que pena. Deveria ficar porque o Mike. O Piquerez, vou te falar, hein? Que resenha. Nossa. O tal do camisa 22 do Palmeiras. Não, devia ter continuado. E o Fabinho no lugar do Gabriel Menino. Então, Fabinho no lugar do Gabriel. Eu falei para vocês que o Gabriel Menino era nosso. Vocês não queriam acreditar? Mas tudo bem. Os principais do Palmeiras indo embora, hein, Wagner Ferreira? O técnico está entendendo que esse empate tá bom o resultado, né? Porque o Palmeiras soma 1 ponto. E como é que tá o resultado do São Bernardo, hein? Por enquanto 0-0. O Palmeiras continua ainda na liderança. Mantém a liderança. Mantém a liderança. Muito bem, a entrada então só confirmando o Mike no lugar do Piquerez, o Exato. Tabata no lugar do Dudu e também o Fabinho no lugar de Gabriel Menino. Fechado. E vem Tabata lá pela direita, a primeira dele no jogo, camisa 11, cruzamento, bola perigosa, tira do jeito que dá Lucão. Rebote cai com o Giovanni Augusto, fez a parede pro Nicolas Careca, ele tentou bater pra frente, bate errado, volta o Palmeiras no campo de ataque. Rafael Veiga pra cima do Nicolas Careca, recuo de bola um pouco mais atrás, domina a parada, o camisa número 23 do Palmeiras, ele recua a jogada com Marcos Rocha. Marcos Rocha gira a jogada na metade do campo, domina a parada, Murilo domina, pouco à frente do círculo central, deixa curtinha a jogada com Fabinho dominou, parou, pensou, olhou, jogador da cria, jogador da base do Palmeiras, o Fabinho, abriu a bola na ponta direita com Marcos Rocha, esticou no corredor pra Tabata, botou na frente pra cima do Jamerson, mas aí pra cima do Jamerson, Fabinho, não dá, né? Aí você tem que comer muito arroz e feijão pra bater de frente com o Jamerson. A bola se perdeu, foi ali de fundo, mas teve desvio do camisa 15, escanteio pros homens lá pela direita, Alberti. Olhando daqui não foi, mas na verdade não foi, tive essa impressão também. Exatamente, o camisa número 35, né? O Fabinho tentou ir pra dentro do Speed Jamerson, aí não dá, né? Aí escanteio Rafael Veiga na bola perigosa, tira a defesa do Palmeiras, rebote volta com Tabata, de primeira abriu na ponta, boa bola pra Rafael Veiga, cruzamento, bola perigosa, sobrou com o Fabinho, bateu em cima da defesa, a bola vai sobrar lá dentro, tira Lucão! Tira Lucão, salva a pátria da equipe do Guarani, mas a Fabrini marcava o quê? Impedimento, Alberti? Parece que foi marcado impedimento e ali, né, o Thiago Luiz Carascati começou a se comunicar com a Fabrini. A Fabrini Bervilar com a Costa, ela... impedimento. Exatamente, ela ali levantou. Bem, Fabrini, muito ela bem. Levantou a bandeira. E ali o Bevilá, ela o levantou Thiago, o pau da bandeira ali, exatamente. mas marcou, E o Luiz Carascati ficou ali perguntando se foi ou não foi. Foi bem marcado, hein? Vamos falar da Fabrini, Albertinho. Não, mas o lance... Você tá perdendo tempo com o árbitro, Albertinho. Mas não é, Claudinei Costa, que o lance pareceu... Tem que falar da Fabrini. Mas eu não consigo concluir. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Tem gol. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior em Fórmula 1. Fala, Claudinei Corsi. É o terceiro do São Paulo. Agora São Paulo 3 no Vira-Vira, Botafogo 1. Não muda nada pro Botafogo. A vaca deitou lá em Ribeirão Preto, mas não muda nada porque o Santos tá fazendo Exatamente. a boa, né? Exatamente. E aqui, ó, um golzinho do Guarani aqui. Guarani É o Dream, hein? Golzinho. Guarani, um golzinho só. Pra gente sonhar com a Copa do Brasil. 37 da segunda etapa. Manda pra frente, Tony, toca de cabeça do Nicolas Careca. No corredor pra Giovanni Augusto. Só mais você, Giovanni Augusto. Pra cima do Gustavo Gomes. Deixou o Gustavo Gomes pra trás. Ainda assim, o camisa número 15 do Palmeiras consegue no peito da raça. Toca a bola pela linha lateral. Lateral a bola pra equipe do Guarani pelo lado esquerdo. 37 momentos finais de jogo. Bola lançada, Nicolas Careca. Na tabela curta. Abriu na perna direita, bateu pra defesa do Everton. Faz a defesa na boa tabela do Nicolas Careca com o Isaac e o Mandrake aí, Albertinho. É, o Isaac, né, pelo lado esquerdo, fez a parede, né, de frente da grande área. Ali estava ele, né, o Nicolas Careca. Ele ajeitou o corpo, bateu firme, bateu forte, mas a bola ali não foi firme e não foi forte. Foi nas mãos do goleiro Everton, lá vem o Palmeiras. Vem Palmeiras, vem os caras com o Tabata. Tabata deixou com o Rafael Veiga. Fez o levantamento lá na esquerda pra Rony, tocou de cabeça, Tony. Evita a saída, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. 38 da segunda, zerou aí, né, o Filipão? Beleza. Wagner Ferreira, Lucas. fala, Claudinei Corsi. É, o Carlos Palmeiras, ele diz aqui, olha, Fabrini. Tá torcendo pra Fabrini, viu, Claudinei Corsi? Eu não entendi essa. Tá certo ele. Wagner Ferreira, 38 da segunda etapa e o jogo. Falar da Fabrini, né? Fabrini Bevilacqua Costa, melhor 36 não, hein, Wagner? anos, mora em Pindamonhangaba. Muito bem. Olha, o Palmeiras... Onde ela mora? Pindamonhangaba. É Vale do Paraíba. Seguinte, o técnico Abel Ferreira já colocou 5 jogadores que tem que trocar, não mexe mais. O Guarani ainda tem 2 trocas para fazer. Pode melhorar e conseguir o gol que nós estamos tanto querendo aqui. E a torcida tá pedindo no chat, tá bombando no YouTube, hein? Tá bombando no YouTube. Vem a equipe do Guarani pela ponta direita, tentativa de passe do Isaac buscando o Rafael, a bola bate na defesa palmeirense. Volta com o Murilo, adianta a parada no círculo central com o Rafael Veiga lá pela meia esquerda com o Rony. Olha onde tá o Rony, vem buscar jogo na intermediária, se livra da marcação do Giovanni Augusto, abriu na ponta direita, a bola passou pelo Marcos Rocha, ficou com Tabata de primeira com o Marcos Rocha, dominou, soltou pela meia com o Rafael Veiga, 2 toques na bola, vira do lado esquerdo com o camisa 35, Fabinho deixa de lado com o Jailson, tem o Mike do lado dele, agora sim, Mike na ponta esquerda, fez o cruzamento, bola perigosa, sobe Lucão, tira, domina Nicolas Careca, sai na boa pra equipe do Guarani, 39,5 segunda etapa de jogo, Nicolas Careca, se livrou do primeiro, do segundo, não é a dele carregar a bola, Nicolas Careca, vem mais Palmeiras, bola na ponta direita, Gustavo Gomes pra Jailson, na verdade é o Hendrick, dominou, girou, foi pro chão, tira a defesa do Guarani, rebote cai com o Giovanni Augusto dominou, dormiu no ponto, perdeu a bola pro Fabinho, retoma a posse equipe do Palmeiras, tenta na base do abafa, conseguiu o gol, na marca de 40, quase 40 do segundo tempo, vem Palmeiras pro campo de ataque com o Fabinho na ponta esquerda pra Mike domina em cara a marcação de Rafael, deixa de lado a parada, domina o lance, Jailson, volta a jogada com Murilo dominou junto ao círculo central do gramado, tem Gustavo Gomes do seu lado, prefere inverter lado direito, linha lateral dos técnicos com Marcos Rocha tem velocidade, engata a primeira, segunda marcha, soltou pra Tabata, linha de fundo pra cima do Jamerson, fecha a porta pra ele, o camisa 15 vai fora, escanteio para a equipe do Palmeiras, vai lá, Vagnão. Já sei o que o Albert vai falar, tem o mesmo raciocínio que o meu aqui. É exatamente, o técnico Mozart Moura, ou quer dizer, desculpa, Moisés Moura irá fazer 2 substituições, viu, Lucas Souza? É mesmo? Quem que vem aí, Albert? O número 5, Leandro Vilela, e o 32, Matheus Barbosa. Escanteio, bola perigosa, toque de cabeça, tira a defesa, tem rebote do Tabata, parado o jogo, marcado o impedimento, a Fabrini Bevilacqua novamente lá pela direita, Albertinho. Não erra uma, hein? A Fabrini Bevilacqua não precisou usar o VAR em nenhum momento. Bela apresentação da bandeirinha, hein? Muito bem, vamos às substituições, saindo o Richard Rios para entrar o Matheus Barbosa, Albertinho. É bela troca, nossa, pelo amor de Deus, a qualidade continua, né? Então vai embora o camisa número 18,
o Richard Rios e vai entrar ele, né? O Matheus Barbosa. E o Anderson tem que sair também. E quem vai sair é o Anderson, exatamente, presidente. O Anderson saindo pra entrar do Leandro Vilela, certo, Albert? Exatamente, eu vou falar pra você. Isso aí é a cargo do presidente, mas o Anderson hoje bateu um bolão. Aliás, o meio-campo do Guarani muito bem, hein, presidente? Muito boa apresentação, tanto do Anderson como também do Richard Rios. Olha, aí retocável. Você pode notar que algum jogador não rendeu, à exceção do Nicolas Careca e do Gênison. Os demais todos participaram de maneira efetiva no time do, no time do Guarani. Então, eu acho que as alterações agora com 41 para 42 do segundo tempo, a questão contente com esse um pontinho, quando o Neilton no banco lá, entraria quando? Com esse pensamento não entraria. O próprio Felipe Crisman, né? Poderia entrar para dar uma força no campo de ataque, mas tudo bem. Preferiu o Nicolas Careca, o Moisés Moura, na marca de 42 cravados desse segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, 12ª rodada, última da primeira fase. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, o palco do espetáculo. E por enquanto ninguém é de ninguém. Guarani 0, Palmeiras também 0, Claudinei Corsi. Legal, o Botafogo vai perdendo para o São Paulo 3-1, Ferroviária e Inter de Limeira 0-0. Ituano vai... Segura aí, bola esticada para Rony dentro da grande área, bateu na rede pelo lado de fora. Contra-ataque gigante do Palmeiras, lançado o Rony no comando de ataque. O Rony mandou o sarrafo, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Teve a chance, equipe do Palmeiras aí, Albertinho. Nem tocávamos no nome do Hendrick, né? Mas tudo começou lá na frente, né? O Nicolas Careca recebeu a carga, a zaga do Guarani tirou e o Hendrick, com 4 jogadores em cima, ele conseguiu fazer o passe pra ele, né? O Rony Rústico bateu com a perna direita, bateu cruzado. A bola tinha direção, era um ângulo, porém, entretanto, a bola foi meio... com aquela curva, famosa curva, ali o goleirão Tony até pulou, mas se vai pro gol, na direção do gol, hein, Lucas de Souza, sei não, hein. O Tony tava na bola, hein, ele bateu no mesmo canto do Tony, tava na bola. Sei não, hein. Vai lá, Claudinei Corsi. Legal, eu dizia, Botafogo perde para o São Paulo 3-1, Ferroviária e Inter de Limeira 0-0, Ituano vence o Santos 3-0, Mirassol e Portuguesa 2-1 para a Lusa, São Bento perde para o Red Bull Bragantino 2-0 e o São Bernardo empata com o Água Santa por 0-0. Lucas de Souza. Em 2023, levando muita ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior do Iapoca Chuí. Futebol é aqui a melhor equipe de transmissão do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Palmeiras lá pela ponta esquerda, domina Jailson. Soltou pra Mike no corredor, ponta canhota do campo, encara a marcação de Alvarinho. Volta o lance com Jailson. Gira gorduchinha na metade do campo com o Fabinho. Fabinho de perna direita, inverte a página, vira a folha. Fatiou do lado direito pra Tabata, tocou de cabeça pra dentro da grande área. Tira Jamerson. Afasta o perigo do jeito que dá. A bola sobe, desce e cai na metade do campo. Gustavo Gomes devolve essa bola pro campo de defesa do Guarani. Tira Nicolas Careca ajudando a defesa. Rebote cai com o Rafael Veiga. Passe mais atrás com o Fabinho. O Fabinho abriu na ponta esquerda com o Jailson. Daí Jailson na perna direita. Meu Deus, hein? Jesus, que chute horrível do Jailson. A bola Lucas, passa, a esquerda vai fora. Vai lá, Claudinei E Corsi. é o seguinte, né? O Guarani vai empatando 0-0, não terminou. Não terminou o jogo ainda, é evidente, né? Mas o torcedor que estiver com a gente aqui e quiser já ir votando no melhor em campo aqui no nosso YouTube, pode escolher aí o seu melhor jogador em campo. Em caso de empate do Guarani ou ainda vitória, a gente vai eleger o melhor em campo do Bugre aqui. E na abertura do fim de jogo tem o sorteio da camisa do Bugre. Olha o Palmeiras. E olha o Palmeiras, lançamento do Tabata pra Hendrick, dominou, rolou pra Rony dentro da grande área, pintou o gol, bateu pra fora do gol! Aí o Rony foi o Rony, hein? Que sorte. Aí o Rony foi o Rony, dominou dentro da grande área, bateu embaixo da bola e ela subiu, foi pela linha de fundo, Alberti. O técnico Mozart Moura, né, fez as substituições e está chamando o Palmeiras pra dentro. E mais uma vez, né, o Hendrick passou como quis pelo Matheus Barbosa, que acabou perdendo a bola pro Hendrick. O Hendrick dentro da grande área, hein, pelo lado direito, rolou pra trás. Ali estava ele, né, o Rony Rústico. Pegou de perna esquerda, meu amigo. Ele caiu lá ou caiu na Quidaban, caiu aonde ali, o presidente? Mais 6. Bateu lá no Jardim Proença. E mais 6 minutos... Que jogo, Scarascati, hein? Que jogo, Thiago Luiz Scarascati, mais 6 minutos de acréscimo. Desce o Palmeiras lá pela direita, tentou o Hendrick, fecha a porta pra ele, Lucão. Wagner Ferreira, 45, quase 46, 0-0, finalzinho de jogo aqui no Brinco. O Albert tem razão. A comissão técnica do Guarani, vamos chamar assim, né? Com Moisés Moura, o Benua por ali também, entendendo que o placar de 0-0 é bom resultado. E se não tem a vontade de vencer, tá dando chance pro
pro Palmeiras de chegar. E vem lá pela direita, a bola dentro da grande área, Gustavo Gomes subiu de cabeça, mas o árbitro parou o jogo, marcou falta. É falta do Gustavo Gomes em cima do Lucão, tá caído, camisa 3 do Guarani aí, Albertinho. É engraçado ali que quem fez a carga, né, foi o Lucão, né, empurrou o Lucão não, né, foi o jogador mesmo do Guarani que eu não vi ali. O Leandro Vilela. O Leandro Vilela empurrou o Gomes em cima do Lucão e acabou sendo marcada a falta. Que legal esse sanduíche, hein? Lucas. Pois não, Claudinei E a Corsi. Ana Paula Piovesan diz aqui, ainda bem que o Rony só sabe fazer gol de bicicleta. É, para mais de 100 simultâneos aqui no YouTube, muito obrigado. quê? Mais de 100 simultâneos aqui para. com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. A audiência mais do que qualificada, 47 quase desse Já segundo tem tempo. voto aqui, hein? Já tem voto de melhor em campo? Que Richard beleza, hein? Rios. É, não tem a galera. menor dúvida. É, foi realmente o melhor em campo hoje, pelo menos na minha opinião também. bom. Lateral Depende bola de para a vocês, equipe do... Queria saber por que foi substituído. Lateral bola para a equipe do Guarani, bate Leandro Vilela, toma, posta a bola, mas com falta. Falta marcada, jogo parado, falta para a equipe do Palmeiras, campo de defesa. João Paulo Queiroz diz que o gol vai sair aos 50 minutos. É, vamos printar aí, viu, João? Para mais de 130 simultâneos. Albert Cavalcante, 47 minutos e meio. Agora é o Gustavo Gomes que conversa com o Thiago Luiz Scarascati. Gosta de uma conversa esse árbitro também, o Albert. Não, para com isso, né? E outra, o Barbudo Gomes também. Vai jogar bola, rapaz, pelo amor de Deus. E, por favor, hoje, eu sei que você não erra, né? Mas bem que hoje você poderia dar aquela famosa escorregada nesse campo que anda ondulando, como diz o Everton. E vem Palmeiras lá pela esquerda com o Murilo, deixa de lado a parada com o Mike dominou, carrega na contramão, volta o lance com o Gustavo Gomes. Olha o Gustavo Gomes aí, gira a jogada junto ao círculo central do gramado. Lançamento no comando pra Jailson, sobe, a defesa tira o Varinho, rebote cai, toque de cabeça do Matheus Barbosa. A bola vai ficar do lado direito, Rafael recebe a carga ali do Mike, o árbitro não parou o jogo nada. Mandou seguir, tabela curta do Mike com Jailson, a bola se perde em linha de fundo e o árbitro dá falta em cima do Hendrick. O árbitro dá falta na jogada anterior, falta em cima do Hendrick lá pela ponta esquerda e os jogadores do Guarani vão em cima do árbitro, Albertinho. É, o engraçado, né, que pelo lado direito, né, do campo de defesa do Guarani, ali o Rafael ia saindo, ele recebeu uma carga do Rony. E o juiz nada marcou, não foi do Mike, desculpa, camisa número 12, nada foi marcado. Aí engraçado, o Mike tentou fazer a jogada, né, ali o Hendrick... Ele foi fazer tomar a chegada ali do Leandro ali Vilela, o Vilela falou, bom, já que não é nada, né? Então ele deu aquela, sabe a famosa enxadada que levantou cinco minhoca? Foi assim, foi feito. Aí depois aí o juizão aí, o Thiago Luiz Cascati, marcou falta. Falta perigosa, mas nós temos o Tony, né? Então... tá tranquilo. Falta pros caras, falta pra equipe do Palmeiras na marca de 49 desse segundo tempo. Lucas, Pois não, Claudinei Corsi. E o pessoal tá me cobrando aqui no WhatsApp, quem ganhou a camisa, não foi feito sorteio ainda. A gente vai abrir o fim de jogo e na abertura a gente vai sortear aqui o ganhador da camisa, que vai ter que mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: tô ouvindo e ganhei a camisa. É, isso aí, manda no WhatsApp, em 989893526. Eu ouvi... eu tô aqui no final. Ouviu meu nome aí. Eu ouvi o meu nome. Falta pro Palmeiras, Jailson na bola, mandou pro gol, ela subiu. Subiu, foi pela linha de fundo, tiro de meta a favor da equipe do Guarani para mais de 140 simultâneos. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela honra da presença, Canais Futebol Interior ligadinho em você. Quase 40, quase 50 deste segundo tempo. 0 para o Palmeiras, 0 também para o Guarani. Guarani 0, Palmeiras também 0. Guarani melhor no primeiro tempo, criou chances na segunda etapa. Palmeiras tentou criar algum perigo, teve uma chance clara com o Rafael Veiga, mas foi só também. O Palmeiras tirou um pouco o pé, Guarani também, 0-0, parece que vai agradando todo mundo, mas tem jogo ainda. Bola do lado esquerdo do campo de ataque, Nicolas Careca rebrigou, a bola bateu, rebateu, volta para a equipe do Guarani, sai pela linha lateral para a equipe do Bugre, pelo lado esquerdo do campo de ataque. Momentos finais de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 50 passados, vem para a cobrança do lateral, Jamerson deixou com Isaac dominou, tentou se livrar da marcação do Jailson, fecha a porta para ele, o camisa 30 do Palmeiras, adiantou com o Hendrick que tentou voltar essa bola com o Tabata, tentou a jogada, deu certo ainda, lançamento no corredor buscando o Hendrick, Alan Santos vai bem na cobertura, ele tomou o carrinho do Hendrick, o árbitro vai dar falta. É o Alan vai Maldini dar falta, Santos, hein? o Alan
Santos... quase que saiu mal de ninguém. O Alan Santos parou, acabou sofrendo o toque. Tem gol no Campeonato dos Canais Futebol Interior. Informam, fala, Claudinei Corsi. É o terceiro do Red Bull Bragantino em cima do São Bento. E o Água Santa fez 1-0 agora no São Bernardo. A crise no São Bernardo, hein? Segunda derrota seguida da equipe do técnico Márcio Zanardi. Será que perdeu aí a forças aí? Será que cortaram o cabelo do Zanardi? Depois que o Barleta foi negociado com o Corinthians, né? E ele vai sair depois do Paulistão, ficou meio esquisito pro time do São Bernardo. Bola lançada do campo de defesa do Guarani pro campo de ataque, trila o apito árbitro. Aponta o centro de campo, o senhor Thiago Luiz Scarascati, termina o jogo no brinco. 0 para o Guarani, 0 também para o Palmeiras. Encerrada a participação do Guarani na primeira fase, vai jogar o troféu Independência e o Palmeiras mantém a primeira classificação geral no Campeonato Paulista, vai enfrentar o São Bernardo no Allianz Parque nas quartas de final do Paulistão 2023. E para repercutir toda a última rodada da primeira fase de classificação, vem Claudinei Corsi no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora. Fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 18 horas mais 3 minutos em Campinas, 6:03 em Campinas. Terminou no estádio Brinco de Ouro da Princesa a primeira fase do Campeonato Paulista. 0 para o Guarani, 0 também para o Palmeiras. O destaque do repórter Albert Cavalcante. E o Guarani repete, né, Claudinei Corsi? O Guarani que fez 14 pontos, ele repete o que ele fez na temporada 2022 e fez na temporada 2021. Com 14 pontos, porém, entretanto, com os 2 anos anteriores, o Guarani se classificou para as quartas de final, né? Em 2021 contra o Mirassol, perdeu nos pênaltis. Em 2022, perdeu para o Corinthians. Agora, em 2023, faz o famoso 14 pontos. Só que agora não se classifica, agora espera aí o conselho técnico para poder decidir, né? Como será feito as fases da Taça Independência, onde o Guarani está com a chancela, viu, Claudinei Corsi? Estamos lá. Legal. Eu vou dizendo que então pela federação, quem é que foi eleito aí melhor em campo, Albert? Adivinha. Mas pra mim foi assim por conta da seleção brasileira, viu? Foi o Rafael Veiga, porque o Richard Rios jogou mais que ele. Legal, tem votos dos ouvintes aqui, dos internautas no nosso YouTube. Tem voto para o Tony, tem voto para o Richard Rios, a maioria aqui. Já a gente vai eleger o melhor em campo, dizendo que ainda está em andamento o jogo do São Bernardo com o Água Santa. O Água Santa vai vencendo por 1-0 e ainda está em andamento Mirassol 1, Portuguesa 2. Também em andamento Botafogo 1, São Paulo 3. Já terminou Ferroviária e Inter de Limeira 0-0. Aqui você curtiu Guarani e Palmeiras 0-0. Ituano também terminou, venceu o Santos 3-0. O técnico do Santos pode ser que caia. O Mirassol, como eu disse, Portuguesa em andamento 2-1 para a Portuguesa. São Bento e Red Bull Bragantino já terminou 3-0 para o Red Bull Bragantino. E São Bernardo e Água Santa 1-0. Vamos acompanhando aqui até o término destes jogos. Wagner Ferreira, o seu destaque. Ficou um gostinho de quero mais nesse jogo do Guarani contra o Palmeiras. Teve chance no primeiro tempo, foi melhor, maior número de escanteios, maior número de chances criadas e, no entanto, ficou no 0-0. Veio o segundo tempo, as alterações feitas no Guarani, eu senti que com medo de perder o jogo do que mais vontade de ganhar, e o Palmeiras se aproveitou disso e foi pra cima. Acontece que o Abel poupou alguns jogadores também titulares, e aí os reservas não foram entrando na mesma altura. Então acabou ficando tudo do mesmo tamanho, 0-0, acho que agradou a todo mundo, mas eu acho que pro torcedor buguino ficou aquele gostinho de pelo menos uma vitória contra o Palmeiras, que fosse por 1-0, para encerrar com uma chave de ouro essa campanha no Campeonato Paulista esse ano. Legal, jogo em andamento por enquanto, somente São Bernardo e Água Santa. O Água Santa vai vencendo 1-0, né? Com esses resultados aí, vamos aqui à tabela do placar ao vivo do futebol interior. Nós temos, ontem tivemos o Corinthians vencendo o Santo André 3-1, não falamos em nenhum momento, né? Mas agora a gente repercute aqui. Estão caindo realmente São Bento e Ferroviária, os dois que já estão rebaixados para a Série A2. Pois não, Lucas? Mantendo esse resultado do Mirassol com a Portuguesa, já credenciado aí do rebaixamento da Ferroviária. Ei, São Bento, hein? A Ferroviária com 9 pontos, né? E o São Bento com 10. A Portuguesa também 10.
tem menos 8. Mas no saldo, menos 8 e o São Bento menos 9. Né? Então, por um gol de saldo, a Portuguesa permanece na Série A. Olha só, hein? Exatamente. Terminou também agora Água Santa e São Bernardo, 1-0 para o Água Santa. Portanto, ô Lucas, passa aí pra gente então os 8 que vão para a próxima fase. Muito bem, confrontos das quartas de final já definidos. RB Bragantino e Botafogo fazem um confronto interior no grupo A, o Santos eliminado. São Paulo e Água Santa se enfrentam, né? Foram os dois primeiros do grupo B. No grupo C, Corinthians e Ituano jogam na Arena Corinthians e Palmeiras e São Bernardo jogam no Allianz Parque, né? O jogo entre RB Bragantino e Botafogo acontece no Nabia Bichedi e São Paulo e Água Santa se enfrentam no estádio do Morumbi, Claudinei Corsi. Legal, tá muito bem. O que foi, Albert Cavalcante, que você está estranhando aí? No grupo C teve 2 rebaixados, é isso mesmo? Exatamente. Era o grupo mais maluco que... São Bento e Ferroviária, do mesmo grupo, são os rebaixados. Era o grupo mais maluco, né? Mais fraco tecnicamente. Exatamente, o Ituano que estava aí, né, perigando, né, que nós vimos aí que a qualidade técnica dos outros, né, dos outros times aí estavam sobressaindo. O Ituano e uma informação, hein? E uma informação, Guarani termina entre os 8 melhores. Guarani terminou o campeonato na primeira fase entre os 8 melhores, mas pelo regulamento... colocação, é verdade. Exato. Então, né? E só que tem que esperar agora sobre o Mirassol, né? O Mirassol ele vai disputar a Taça Independência, né? Depois temos que ver aqui pelo Conselho Técnico se durante as fases a pontuação entra no ranqueamento. Ela continua, exatamente, né? Porque aqui nas quartas de final a pontuação vai seguindo, né? Pra ver quem vai decidir os jogos finais em casa. Aí depois nós precisamos dar uma olhada se o conselho técnico, né, depois que houver aí, né, agora já tem os classificados, se isso também vale. Se isso não valer, meu amigo, você sabe, né? É só torcer para que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Bragantino no Campeonato Brasileiro da Série A vá muito bem, obrigado. Que a vaga cai no nosso colo. É o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, repercutindo o resultado de empate do Guarani. 0-0, 0 Guarani, 0 Palmeiras no estádio Brinco de Ouro da Princesa, que você acompanhou aqui com a narração de Lucas de Souza, os comentários de Wagner Ferreira e as reportagens de Albert Cavalcante. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta o sorteio do corte de barba e cabelo lá na Alfa Barber Clube e também o sorteio da camisa do Guarani. Fique ligado que você vai precisar mandar um WhatsApp pra gente dizendo que você tá ligado e que ganhou o prêmio, tá certo? Rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia
para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas, 13 minutos em Campinas, 18 horas mais 13 minutos é o fim de jogo aqui nos canais de Futebol Interior. Nós temos aí a grana do jogo, ô Albert Cavalcante? Temos sim, Claudinei Corsi, um público de 12.503 para uma renda de 355.140. Repetindo, um público de 12.503, como é bom ver o Brinco de Ouro desse jeito, bufando de gente. Para uma renda de 355.140. Lembrando que até antes de começar a partida, foi comercializados os ingressos, né? Então, bela renda para o Guarani. Tá muito bem, então. Vamos às 6 horas mais 13 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos eleger o melhor em campo. Tem as notas do Wagner Ferreira. Estamos aguardando aqui o link para a entrevista coletiva do técnico Moisés Moura do Guarani. Tem mais informações com o Albert, tem a ficha técnica com o nosso Lucas de Souza, tudo isso para você aqui no nosso fim de jogo. Vamos então ao sorteio. Eu pediria que o Albert Cavalcante viesse aqui. Nós temos 32 pessoas, né? Então temos aqui número de 1 a 32. Vocês estão vendo aí na tela, né? Dá para ver aí, Felipe? Precisa aproximar mais? Aí, de 1 a 32. Tá vendo onde está escrito aqui iniciar sorteio, Albert Cavalcante? Sim. Você vai teclar então neste iniciar sorteio, por favor. Nossa, nem fiz. Vamos lá então. Vamos lá. Número 8. Tá certo? Todo mundo viu aí? Legal, Felipe? Número 8 aqui na nossa folhinha aqui que eu anotei todos que participaram aqui. Número 8 é o Castro. Só mandou a mensagem como Castro. Agora, vamos ver, né, se o Castro tá ligado aqui na nossa transmissão e se ele manda aqui pra gente um WhatsApp. Já vou abrir aqui o WhatsApp do Futebol Interior. Se o Castro estiver na escuta, ele tem que mandar um WhatsApp aqui. 98989-3526. 98989-3526, dizendo eu sou o Castro e ganhei aqui a camisa do Guarani Futebol Clube. Vamos ver aqui se chega. Vamos dar quanto tempo aqui, Albert? 5 minutos? Tá muito bem, 5 minutos para a gente esperar aqui a mensagem do Castro, se ele estiver ligado, para ganhar aqui a camisa do Guarani Futebol Clube. E eu vou sortear aqui também. Bom, já foi o 8 aqui, né? Agora eu vou fazer mais um sorteio. Novo sorteio de 1 a 32. Eu vou sortear aqui a barba e cabelo. Pode deixar, Albert, aqui eu faço. Tá tranquilo. Eu acho, né? Tá aqui o celular. Tô com o dedo no lugar certo aqui. Sobe um pouquinho. Aí, boa. Beleza. 14. É isso? É isso, 14. 14. Vamos ver se é alguém de Campinas aqui para ganhar a barba ou cabelo, né? Do 12, 13, 14. Júnior Braga. Tá aqui. Júnior Braga, ganhador da barba e cabelo
barba e cabelo, deixa eu anotar aqui para eu não ficar maluco depois, na Alfa Barber Clube, lá no Cambuí. Então o Júnior Braga é o ganhador, vai poder ir na segunda, terça ou quarta-feira, tem que ligar lá para poder acertar e marcar direitinho, né? Mas vamos ver aqui, o barba e cabelo não precisa da confirmação aqui, a gente precisa da confirmação somente da camisa. Até agora o Castro ainda não mandou, tem mais 3 minutinhos, até as 6h20. E eu vou dar mais uma chance aqui, se o Castro não mandar, eu vou fazer um segundo sorteio aqui, tá certo? Vou dar mais uma chance aqui para o pessoal que participou aqui no YouTube, mandando a sua mensagem aqui. Hoje bombou o YouTube do Futebol Interior. Guarani 0, Palmeiras... Ô Ney. Também, pois não. Há males que vem pra bem na nossa vida, né? A crescente audiência nossa aqui do Futebol Interior no YouTube, será que não tem a ver com a questão do Facebook? Facebook tem não sei, né? Não dá pra saber, sei lá. Não Mas fala o assim no meu Facebook, o Facebook ficou muito chatinho, né? Então, eles cancelaram a gente aí, né? Um bloqueio sem motivo nenhum. Sem motivo, 16 segundos em 4 horas de transmissão. 16 segundos eles disseram que nós plagiamos alguém ou tivemos a música de alguém, enfim, acabou tirando do Facebook. Estou aguardando aqui o Castro para ver se ele está ligado aqui com a gente. Ainda não. Falta mais 2 minutinhos. Você está cronometrando Era aí? 15, era 6h15. 6h18 agora, né? Castro, se você agora, nesse momento, foi fazer qualquer outra coisa, meu amigo, depois não adianta chorar. É verdade, o Castro tem que estar ligado aqui, né? Vamos ver aqui, quem mais? O rapaz lá de Ouro Fino, ele fala aqui, por que o Guarani não jogou assim todo o campeonato, né? Como jogou hoje contra o Palmeiras, né? Vamos ver o Castro por enquanto, não deu sinal de vida aqui, hein? Alô, Castro, se estiver aqui conosco aqui no fim de jogo, manda mensagem no WhatsApp aqui, ó. Tô recebendo uma mensagem no ponto eletrônico, o Castro Sim. também conhecido como Albert Cavalcante. Qualquer coisa ele pode receber o prêmio. Tá aliciando a gente aqui, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver. Aí eu quero a camisa, participei pelo YouTube. João, o nome do cidadão aqui. Seu nome, se você participou pelo YouTube, tá aqui na nossa relação, né, João? Eu tenho um João aqui sim. Eu acho que é você, né? Mas vamos ver. Eu vou dar mais uma chance aqui. O Carlos Matozinho diz aqui: eu ouvi meu nome aí, Carlos Lemos Matozinho. Quero ganhar a camisa do Guarani. Você ouviu o nome que você está participando, né, Matozinho? Mas não por enquanto ganhou a camisa. 6h19, tá faltando um minutinho só. Para a gente fazer um segundo sorteio. Quem sabe a gente pode colocar aqui o ganhador com a gente aqui, até mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, né? Por enquanto nada ainda. Última mensagem aqui, 18h11. Vamos lá, 6h20. Albert Cavalcante, vem aqui para a gente fazer então Claro, Ney. o outro sorteio. Vamos lá com outro sorteio. Deixa eu acertar aqui direitinho, né, para não ter problema. Negócio do... tá um negócio estranho aqui, mas a gente vai com um novo sorteio. Então continua aqui de 1 a 32, tá certo? Vou mostrar aqui. 1 a 32 para um ganhador apenas, tá vendo? Então vamos lá, Albert. Número 10. Número 10 é o Fábio Santos. Fábio Santos, e vocês têm que ligar, porque eu não tenho Lateral do Corinthians? o celular de vocês aqui, né? Tudo feito com lisura aqui, mas vocês têm que ligar pra gente aqui, pra gente poder dar o prêmio, né? Fábio Santos, vamos dar também aqui 5 minutinhos pro Fábio Santos. Aí, se não ligar, aí a camisa fica pro próximo jogo, tá certo? Acumula. Tá muito bem, então vamos aguardar aqui o Fábio Santos, se ele vai mandar o nosso WhatsApp aqui para o 98989-3526, 98989-3526, dizendo que tá ligado, porque não adianta você mandar o nome só aqui e depois sumir, né? Você tem que ficar com a gente aqui na transmissão, né? Então, sorteamos 2 aqui, o Fábio Santos, por enquanto, também não ligou. Então, enquanto isso, eu vou aguardando aqui, mas a gente vai
para a eleição do melhor jogador em campo do Guarani nesse empate 0-0 Palmeiras e Guarani. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, o craque do jogo, né? Eu vou dizer que tenho um voto aqui para o técnico Moisés Moura. Tenho um voto do JP Queiroz para o Tony. E tenho 3 votos aqui para o Richard Rios, do Carlos Palmeiras, do Fernando Santos, né? Fernando Serra, e do Antônio José. Então, na verdade, são 4 votos já aqui para o Richard Rios. Vamos com o Wagner Ferreira, o melhor em campo do Bugre para você, Wagner. Eu acho que não tem a menor dúvida, né? Não vou dizer que será unanimidade, mas quase. O Richard Rios acabou com o jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo, nem tanto. Mas o Zé Rafael, o número 8 do Palmeiras, vai dormir pensando no Richard Rios. Porque depois você procura o Zé Rafael no bolso do Richard Rios. Uma briga com ele durante todo o tempo e sempre o jogador do Palmeiras levando a pior. Né? Tanto nas divididas como chegando junto. E o Richard Rios muito forte também. Então, olha, impecável. Só faltou ele fazer um gol para sair totalmente consagrado desse jogo. Para mim, Richard Rios. Richard Rios, mais um voto. Você, Albert Cavalcante. Ele sambou, né? Ele entrou na mente do Zé Rafael. Não tem como falar, né? Qualidade técnica do Richard Rios, ele é acima. Um jogador fora de série. O Guarani fez muito bem, né, em ter contratado. E é Richard Rios na cabeça, não tem outro, viu? Pode falar outro. Quem que foi falar? Mas é o Richard Rios. Para você, Lucas de Souza, que narrou a partida aqui. Muito bem, Claudinei Cortes. Acho que não é dúvida para ninguém. O Richard Rios é o melhor jogador do Guarani na partida de hoje e também nesse Campeonato Paulista da Série A1, né? Ao longo desses 12 jogos foi o jogador que esteve com o melhor aproveitamento, né? Uma regularidade espetacular. Foi crescendo, né, Lucas? Exatamente. Foi crescendo de partida a partida. E hoje, né, uma unanimidade. Ele sempre teve muito bom trato com a bola e tal, né? Mas hoje ele tá chegando muito no ataque, né? Ele tá aparecendo como homem surpresa, enfim, criou diversas oportunidades de ataque. Então, pra mim, também o Richard Rios é eleito o melhor em campo. Então, não há dúvidas, né? Richard Rios, mais uma vez, eleito o melhor jogador em campo pelos internautas aqui que acompanharam a nossa transmissão e também pela nossa equipe aqui dos canais Futebol Interior. Lucas, vamos dar mais uma passadinha aí nos resultados de hoje da Série A1. Ontem, né? Corinthians 3, Santo André 1. De virada, e os jogos de hoje. Muito bem, hoje a bola rolou às 16 horas em todas as partidas, inclusive a gente até brincou aqui com o Thiago Luiz Scarascati, né, que estava aguardando a liberação do nosso placar ao vivo para poder fazer a bola rolar, mas todos os jogos ao mesmo tempo. Então o São Paulo venceu de virada o Botafogo de Ribeirão Preto no estádio Santa Cruz pelo placar de 3-1, destaque pro gol do Luan, volante do São Paulo, meteu um golaço. A Ferroviária empatou com a Inter de Limeira em 0-0, com esse resultado a Ferroviária foi rebaixada, o Guarani empatou com o Palmeiras em 0-0, o Ituano se livrou do rebaixamento e mais do que isso, se classificou para as quartas de final, bateram o Santos por placar de 3-0, a Portuguesa, a Luzinha querida, se livrou, a Portuguesa venceu o Mirassol em Mirassol, lá no José Maria de Campos Maia pelo placar de 2-1, o RB Bragantino bateu o time do São Bento pelo placar de 3-0, o time do São Bento foi rebaixado, o São Bento que foi vice-campeão da Série A2 ano passado, volta à Série A2 em 2024, e o Água Santa venceu o São Bernardo em São Bernardo pelo placar de 1-0, o gol foi do zagueiro Arthur Henrique contra Claudinei Corsi. Legal, tá aí, estão aí as informações do Lucas de Souza, portanto, a Luzinha querida do meu J. Santos, amigo J. Santos, lá do City Bar, continua na Série A1 do Campeonato Paulista para o ano de 2024. Agora é planejar o ano. O que a Lusa joga em Série D? Não, na verdade vai para a Copa Paulista, né? Vai para a Copa Paulista, a Portuguesa ainda mas brasileiro não, ainda está sem divisão, D. nem Série D. Série D que já teve a divisão dos grupos, né? Então é Inter de Limeira, Ferroviária, 15 de Piracicaba e Santo André, os times do futebol aqui paulista que vão jogar a Série D. Que vão jogar a Série D. Mas a Luzinha vai se mantendo aí na Série A1, né? Já vai, é alguma coisa de bom. Diga aí, Albert. O Elano fez um bom trabalho na Ferroviária, né? Ótimo. Ele tentou, né? Tentou. Fez um ótimo trabalho. Semana, excelente trabalho. Dizendo que iria lutar até o fim. Então, e até um tempo atrás, com a saída do Daniel Paulista, olha só que a gente se cogitou o nome dele, né? Se cogitou o nome dele. Temos entrevista aí, Felipão, vamos lá. Vamos lá, né? Entrevista. Tá no ar já? Linkou. Vamos lá então ouvir o técnico do Guarani.
Eu acho que teve várias chances até de fazer um gol e sair com a vitória. Moisés, boa noite. Caio Almeida, jornalista das Campinas. Queria falar sobre a escolha do Rafael, logo após a primeira etapa e o segundo tempo. Por que o Rafael não nem... A questão da escolha é o que eu falei, assim, a gente vai muito pela estratégia do jogo, a capacidade dos atletas que tem para entrar. A gente sabe que o jogo não é só pela questão da qualidade técnica. O Neilton é um grande jogador, a gente tem trabalhado bastante com ele. Gosto muito dele por dentro, ali fazendo um 10, um falso 9. E a gente viu no momento que o Rafael conseguiria fazer essa questão desse corredor com mais intensidade, né? E o objetivo depois era colocar o Neilton um pouco mais à frente, mas como só tinha mais uma substituição para tirar um médio, que provavelmente seria ele, seria o Anderson, que quebrou um pouquinho mais na condição física já no final. Eu precisei de fortalecer um pouquinho mais essa linha defensiva, né, no meio de campo. Então a questão do Rafa foi mais em questão de estratégia mesmo, mas a gente trabalha com os atletas, acho que todos eles são importantes. Eu acho que o principal é isso, o coletivo ele vem primeiro do que a individualidade, né? Então eu acho que tem que se construir uma equipe forte, uma equipe organizada, uma equipe que o objetivo primeiro é o Guarani e depois as individualidades. Então, assim, a gente sabe do potencial que o Neilton tem, né? Entrou no jogo muito bem e o jogo ele vai desenvolvendo e a gente tem que entender o que o adversário faz também. Não é, a gente não pode entrar com as substituições já programadas, porque o jogo ele te dá várias situações que aí a decisão tem que ser logo imediato para que não seja tardia. Moisés, boa tarde. Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida, a torcida toda aplaudiu, né? Foi um gesto muito bonito do torcedor, reconhecendo que a equipe jogou de igual para igual contra o gigante, que é o Palmeiras. No final das contas, a classificação mostra que o Guarani terminou à frente do Santos, por exemplo. A avaliação que você faz, lógico, você está apenas no segundo jogo, né? Não está desde o começo do campeonato. Mas é de que acabou não sendo um campeonato tão ruim para o Guarani, no final das contas? Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas, é uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo, e é claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar. E é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Boa noite, Moisés. Victor Freitas, do Bugricast. Hoje você enfrentou um treinador que vem de uma escola muito semelhante à sua, né? O senhor foi formado no Braga, o Abel vem de lá também. Você usou um pouquinho dessa sua experiência já, do princípio que teve a carreira do Abel Ferreira hoje, para neutralizar essa equipe do Palmeiras? Não, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade, ele já demonstrou isso, ele não precisa mais falar do Abel, porque todos sabemos a condição que ele tem. Em relação ao meu trabalho, eu sou uma pessoa que eu trabalhei como atleta em Portugal, iniciei minha carreira como treinador no Braga também, né, onde o Abel iniciou a carreira profissional, mas o pensamento dele é um, o meu é outro, né? Se tem uma metodologia que o Braga trabalha, e isso é muito, muito, muito bacana, porque começou a formar não só atletas, mas como treinadores, não só o Abel, mas o Rubem Amorim, que está no Sport de Lisboa, tem o Arthur Jorge, que hoje é o treinador principal do Braga. O Abel pensa um pouquinho diferente do que eu, e isso é natural, mas a maneira com que eu vejo futebol não é igual ao Abel vê, e sim como realmente eu entendo que se tem que olhar para o futebol como xadrez, como estratégia de acordo com as características dos atletas que você tem. Então a minha linha é essa, não é a questão do que o Abel pensa, e sim o que a gente tem na mão, e o que eu sempre enxerguei como futebol. Moisés, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN. Eu queria que você falasse em que nível você acha que o seu time chega agora para essa próxima etapa do campeonato. Uma taça independência, né, com menos motivação, menos questões em jogo, mas muitos jogadores uma potencialidade para a Série B. Queria que você um pouco que momento está esse seu time do Guarani para entrar nesse torneio, e daqui uma semana teremos eleições no clube. Como é que você internamente no vestiário está trabalhando para que situações extra-campo não cheguem a vocês tenham tranquilidade para trabalhar?
Na verdade, eu trabalho com o que eu tenho dia a dia, eu não projeto que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem. Eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas 4 linhas com vários atletas em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Meu objetivo inicial seria esses 2 jogos, né? Eu acho que a resposta foi boa. Eu estou no Guarani, meu objetivo é amanhã voltar e dar treino, e a sequência já não depende de mim. O que eu posso dizer é que eu trabalho com o dia a dia e o que está no meu controle, e quando isso acontece, eu foco 100% no que eu faço. O que eu posso dizer é isso. A sequência, as coisas vão ocorrer naturalmente, mas o nosso foco, se tiver que já comandar a equipe no próximo jogo, nosso objetivo é esse. Uma coisa que para mim é muito natural, independente do jogo, da externo para externo, para mim qualquer jogo ele tem que ser encarado da mesma forma. Eu não acredito que você consiga mesmo respeito ao adversário, mesmo respeito a qualquer competição que seja. A partir do momento que você está na instituição, existe uma torcida por trás, existe um clube por trás, e eu sou funcionário desse clube. Então, para mim, é da mesma forma que eu encarei o Palmeiras hoje, será nos próximos jogos. Boa noite, Moisés. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o seu sistema defensivo, né, que dos 2 jogos que você estava à frente do Guarani não levou gol, e também se o Alan Santos vai continuar aí, pelo menos nos próximos jogos, no lugar do Castan, ali no sistema defensivo. Em questão da organização defensiva, é algo que realmente eu vejo, porque se pegar as equipes no futebol mundial, a maior porcentagem delas que ganham os títulos, que chegam nas finais, que têm seus objetivos, normalmente tem um sistema defensivo forte, né? E sistema defensivo forte não quer dizer que você jogue para trás. Eu acho que uma equipe tem que estar organizada, você tem que ter as dinâmicas para sair, para a transição. Então, tem uns momentos, momento de organização defensiva, organização ofensiva, as transições e também a bola parada. Então, eu não vejo o futebol você se preparando apenas para jogar controlando o jogo, porque quando você quer aumentar o nível, um jogo como esse, você tem que estar bem preparado para sofrer também, para buscar as transições. É o futebol, a gente sabe que é o futebol, eu vejo um futebol um pouquinho mais amplo. A gente se prepara para um jogo e não apenas para uma situação com bola ou sem bola. Moisés, boa noite. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha. Hoje o Guarani adotou um estilo de jogo de saída de jogada, desde trás, de transição de trás para o meio, para frente, e mesmo com o Palmeiras adiantando as suas linhas. Me explica um pouco esta metodologia que você utilizou para a partida de hoje, e se é essa metodologia que você pretende usar durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado. Eu vejo futebol como espaço. No final das contas, os sistemas, as dinâmicas, ela busca o quê? Criar espaço para o adversário para a gente explorar e fechar espaço ao adversário. Então, cada adversário ele tem uma característica diferente. O Palmeiras, como característica, eles pressionam muito de trás para frente. Então, a ideia era desbloquear completamente essa primeira pressão do adversário. A gente sabia que ia ter essa pressão. Naturalmente, nós temos jogadores de qualidade e, passando por essa primeira pressão, teriam um espaço muito maior ali nas costas dessa linha ofensiva deles, que é agressiva. A gente sabia que o Zé Rafael, ele fica mais centralizado, então automaticamente os espaços entre os nossos extremos, os nossos laterais, poderia ser explorado pelos nossos médios, né, esse espaço que depois haveria, depois de romper essa primeira fase de construção, essa primeira pressão deles. O objetivo era esse, a gente trabalhou isso, né, e depois era um pouquinho mais de felicidade em atacar o espaço, que a gente conseguiu chegar algumas vezes, um pouquinho mais de sorte a gente conseguiria ali fazer 1-0, mas como eu falei, a estratégia a gente monta, ela e mais os atletas que executam, eles que têm inteligência e o resultado é graças a eles. Muito bem, tá aí o técnico interino do Guarani, né? Pelo menos por enquanto interino, né? O Moisés Moura, Albert Cavalcante. O técnico Moisés Moura, que tem 100% de aproveitamento. Isso aí ninguém pode negar.
Tá invicto ainda, né? Mas 100% não não mais, tá, porque não ganhou o então jogo. desculpa, então. empatou porque hoje, né? empatou, porque assim, eu tô vendo os números aqui, ele está invicto, então. Desculpa, apaga. Invicto. Eu tô igual a turma aí que tá falando que o São Paulo conseguiu a segunda colocação Estão geral. dizendo aí que o São Paulo conseguiu a segunda colocação geral. A esqueceram galera do no São grupo Bento. da redação aqui do Futebol Interior tava perdido, mas Então, não, segunda São colocação Bento. geral é do São Bernardo. Até o A caiu São depois Bento. dessa. Caiu o A. Não, eu tô falando assim, não, só falta a turma falar que o São Bento sim, também sim, tá sim. classificado. Mas voltando aí ao assunto, agora o Guarani vai disputar a Taça Independência, vai ter agora, com a definição de todos os clubes, o Conselho Técnico, né, da Federação Paulista vai definir a data, os horários, né, lembrando que é a partida única. A única certeza que eu tenho, que o Mirassol, né, que ele tem a melhor campanha entre todos, decidirá até o final se chegar em casa. E um detalhe só, Claudinei Corsi, né, mandar um abraço a todos os amigos que estão aí na nossa transmissão até agora. O Guarani, nesses 12 jogos, ele teve 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. 14 gols a favor e 14 contra, saldo de gol 0. O São Bento, ele teve 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas com 10 pontos. Terceiro ano seguido, estamos fazendo aí 14 pontos. Só em 2019 o Guarani fez 16 pontos e não conseguiu passar para outra fase. Ficar de alerta, né? Que o próximo Campeonato Paulista, vou falar o próximo, tá? Próximo Campeonato Paulista, que a turma use um pouquinho mais a cabeça para não fazer Wagner Ferreira, Claudinei Costa, todo mundo aqui passar mal. Muito bem, Albert Cavalcante, já vou dispensar você, porque você tem que rumar ainda para Valinhos, Vinhedo e adjacências, Mas né? peraí, como assim? Não tem... Como? O quê? O que foi? Você tá me expulsando? Não, É segredo não. É segredo de novo? Expulsando não. Não, você tá Eu o quê? Me convidando embora. Estou dispensando Ah, da não. jornada. Ah, jornada, Claudinei É. Costa. Ah, que susto. Eu achei que ia aquele presente. E não podemos dizer até que dia, porque não sabemos quando vamos nos ver novamente, né? Olha, Ney, olhar essa tabela aí junto com Copa do Brasil. Aliás, nós temos que transmissão. perguntar pro Thiago Bombado Barbosa. Quem sabe a gente se encontre antes do que se É espera, verdade, né? já tem que marcar. Viu, Ney? Você já pensou em algum lugar? Você que pensa em tudo, você já pensou em algum lugar pra marcar? Já. Já onde? Aqui. Aqui mesmo? Boa. Só que terá terá o... Não. Não. Poxa, Ney. Não? Então tá bom, então. Albert, uma ótima semana para você. Muito obrigado pelas reportagens. E até a próxima, seja ela quando for. Até a próxima, Claudinei Corsi. Mandar um abraço a todos. Mais uma vez agradecer a nossa audiência maciça. Mudamos do Facebook para o YouTube. Fiquei triste, é verdade. Porém, estamos juntos e misturados. Mandar um abraço, um aperto bem gostoso ao nosso presidente, que já estou com saudade dele já, para a E do próxima Lucas? jornada. O Lucas, ele é sensacional. O Lucas é o homem redação, narra, reporta, multi-homem, e Claudinei Costa, aquele beijo no seu Ele coração. chega no futebol interior às 9 da manhã para fazer o jogo às 4 da tarde. Não, esse menino é estudioso. Esse menino é sensacional, gente. Um abraço. Mas dá um trabalho também. Ah, dá. Felipão, um abraço. Albert, Beijo. um abraço. Até a próxima. E a gente Até a vai para um próxima. rápido intervalo. 6h40 é o fim de jogo aqui nos canais de futebol interior. Já Wagner Ferreira fala da entrevista do Moisés, fala também das notas do jogo. O Lucas de Souza vem com a ficha técnica. Tudo isso para você ainda no nosso fim de jogo aqui para Guarani 0, Palmeiras também 0. A gente volta já. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. 6 horas mais 44 minutos, 6h44 é o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, focalizando o empate do Guarani 0-0 com a equipe do Palmeiras, jogo realizado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O jogo começou às 4 da tarde. Você acompanhou aqui na narração do Lucas de Souza, comentários do Wagner Ferreira e as reportagens do Albert Cavalcante. Muito bem, vamos direto e reto. Antes, Wagner, dá uma palhinha só aí antes das notas da entrevista aí do Moisés Moura. Como todo treinador, né? Fala e diz pouco. Inclusive não justificou porque colocou o Rafael em detrimento do Neilton. A primeira pergunta da coletiva foi essa e uma pergunta pertinente, porque um jogador, um jogo, né, pesado como esse, merecia um jogador mais cascudo, no caso do Neilton. Acho que o Guarani teria tirado o maior proveito dessa substituição. No entanto, o Rafael, nas minhas notas, vai ter uma das notas mais baixas, porque não rendeu. Pegou acho que 2 ou 3 vezes na bola, cometeu 2 pecados lá atrás, quase proporcionando jogadas de ataque do Palmeiras, poderiam ter resultado em gol do Palmeiras, e, no entanto, justificou de uma maneira que não convenceu. As outras alterações que ele fez no time, procurando resguardar, né? Tirou o Richard Rios, talvez por cansaço, porque o Richard se doou durante boa parte todo o primeiro tempo e boa parte do segundo. Talvez por cansaço a alteração. Não teria tirado o Richard, mas de qualquer maneira, as alterações que ele fez foram no sentido de preservar o resultado, em detrimento de fazer o gol. Tentou, né? Colocou 2 volantes ali, o Vilela e o Matheus, não resolveu absolutamente nada. O Palmeiras, pelo contrário, foi para cima do Guarani, criou as maiores chances no segundo tempo. No fim, entre mortos e feridos, o placar acabou ficando de bom tamanho, mas o Guarani merecia a melhor sorte pelo que proporcionou no primeiro tempo. Criou chances, mais escanteios, uma bela presença do Richard Rios, do Giovanni Augusto ali no meio campo também, o Bruno José, principalmente pela direita. Então o Guarani acho que merecia pelo menos um golzinho nesse clássico que terminou 0-0. Legal, então vamos direto e reto agora para as notas do jogo com o comentarista Wagner Ferreira.
Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E somente lembrando que fizemos o sorteio aqui, saiu para o Castro não ligou, afirmando que estava ouvindo a jornada, então demos uma segunda chance, né, para o Fábio Santos, que também não ligou, então a camisa fica acumulada aí para o próximo jogo do Guarani. Muito bem, Wagner, a nota do goleiro Tony. Olha, teve internauta aí dando uma nota boa pro Tony. Eu voto de melhor em campo. Ó, não tá errado não, porque o Tony eu acho que não cometeu uma falha no jogo, perfeito às vezes que foi chamado a intervir, e portanto vai ter uma nota boa, vai ficar com uma nota 8. Nota 8 para o Tony. E o Alvarinho? Chegamos a questionar a presença dele em detrimento do Diogo Matheus, né, que vinha sendo titular e é um especialista da posição. Mas como o jogo era difícil e sabemos que o Palmeiras usa muito as beiradas do campo, o treinador entendeu, a comissão aí entendeu que o Alvarinho seria mais útil. E não errou por muito não, porque o Diogo Matheus não vinha atravessando uma boa fase e o Alvarinho deu consistência na defesa. Tá certo que em termos de pisar no meio campo para frente não é coisa do Alvarinho, mas no sistema defensivo ele deu uma boa ajudada, vai ficar com uma nota 7 o Alvarinho. Nota 7 para o Alvarinho. E o Lucão, primeiro zagueiro do Guarani, Wagner? Rebatedor, simples, tirando de cabeça todas, olha, perfeito também, nenhuma falha, nota 7 para o Lucão. E o companheiro de zaga dele que está substituindo o Castan, o Alan Santos. Essa era uma dúvida, inclusive, como iria se portar o Alan Santos. No entanto, deu a maior chance para o ataque do Palmeiras e acabou fazendo uma boa partida, exemplo dos outros zagueiros. Todos os zagueiros do Guarani com a nota 7. Nota 7, tá aí a zaga do Guarani. E fecha com 7 para o Jamerson também, ou não, esse Wagner? não, esse aí eu faço uma exceção, porque é o tal negócio, né? Você tem o Dudu jogando na sua frente ali, vindo para cima com tudo. Vem o Rafael Veiga, vem o Marcos Rocha. E realmente fica difícil, não dá para descer sem ter muita confiança na cobertura. Então ele ficou naquela dúvida, desço, descubro lá atrás, nessa dúvida aí ele vai ficar com uma nota 6. Não que tivesse comprometido, mas já apresentou jornadas melhores. Nota 6 para o Jamerson. E o Anderson hoje, Wagner? A mesma nota do Jamerson, ele não comprometeu, jogou firme ali no meio campo, mas falta um pouquinho mais de ofensividade pro Anderson. Ele foi mais um jogador de contenção, mas eu volto a repetir, não comprometeu, nota 6. Nota 6, ele deu lugar para o Leandro Vilela, 41 do segundo tempo, Wagner. Não poderia nem dar nota pro Vilela, vai uma nota 4 pela participação. Inclusive, participou de um lance polêmico aí no final do jogo, quase que deu o gol do Palmeiras. E o RR, o Richard Rios, Wagner? Esse sem dúvida alguma é o destaque do Guarani nesse empate 0-0. Vai ficar com uma nota 9, porque é um jogador que, primeiro tempo... Olha, acho que é o primeiro 9 que eu vejo o Wagner Ferreira dar aqui, hein? Desde quando ele chegou aqui. Na minha curta passagem aqui por enquanto, né? Completou um ano, eu também não tinha visto o Wagner dar nota. 9 não, né? 9 não. Porque foi quase... Mas mereceu, né? Quase perfeito o Richard Rios, com muita disposição, brigou, botou o Zé Rafael... Mas pro Wagner, se ele faz 3 gols e o Guarani ganha 3-0, aí ela 10. Aí sim. Mas não tem dúvida, Claudinei, realmente foi uma ótima jornada do Richard Rios e uma oportunidade que ele teve de mostrar o seu talento. Vai valorizar o jogador. E me parece que o Guarani está tentando renovar o contrato e vai abrir mão da venda aí, sei lá, né, se tecnicamente compensa a grana que vai deixar de entrar. De qualquer maneira, nota 9 pro Richard Rios no jogo de hoje. E 4 pro Matheus Barbosa, né, Wagner? 4? Como é que você sabe? Porque entrou aos 41 do segundo tempo. É isso mesmo. 4, junto com o Vilela. Tá anotado aqui, 4. Giovanni Augusto. Bom jogador também, firme, com muita técnica no meio campo, não apareceu assim para a torcida, mas para o jogo foi importantíssimo. Nota 7 pro Giovanni Augusto. E o Bruninho? Bruninho teve um primeiro tempo razoável, aliás o primeiro chute a gol do jogo foi dele, do Bruninho chutando por cima. Nota 5 pro Bruninho. Nota 5 para o Bruninho, ele saiu a 26 do segundo tempo, entrou o Isaac. É uma outra característica, né? Mas vou deixar a mesma nota, uma espécie de 6 por meia dúzia, porque é final de jogo. Nota 5? 5. Bruno José. Olha, segunda a melhor nota do Guarani, hein? Vou dar nota 8 pro Bruno José pelo primeiro tempo. O Guarani não teve lateral direito de ofício. O Bruno José fez metade, 50% desse papel e 50% de atacante, de beirada.
e briga muito, foi pra cima do Piquerez. Quantas vezes ganhou do Piquerez? Que dó do Piquerez hoje, hein? Pois é, então. Misericórdia. E olha, por isso vai ficar com uma nota 8 o nosso Bruno José. Não sei por que saiu, talvez pelo cansaço, por essa doação toda que teve no primeiro tempo. Ele saiu no intervalo e entrou o menino Rafael. Não era a minha escolha, ou na maioria dos torcedores do Guarani. Tanto é que essa foi a primeira pergunta na coletiva pro treinador. Ele não aceitei muita justificativa não, mas eu teria entrado com o Neilton, em função de ser um jogo pesado, e o Neilton um jogador mais cascudo. Mas de qualquer maneira, o treinador aqui decide e colocou o Rafael, não se deu bem. Nota 4 pro Rafael. Nota 4. E o Gênison em Wagner? É o tal negócio. No outro jogo, participação direta em 2 gols do Guarani, né? Todos se lembram, o gol do Richard Rios contra a Inter de Limeira. Depois de casquinha de cabeça, colocou o Bruninho na cara do gol para fazer um belo gol. Mas hoje nem isso, né? Teve uma bola que o Richard Rios fez um zigue-zague lá na linha de fundo, limpou todo mundo e cruzou. Ele se atrapalhou com a bola, poderia ter tomado uma outra atitude, mas foi muito em cima também, né? Acho que não tinha muito espaço e acabou não aproveitando. Por essas e outras, 4 pro Gênison. E ele saiu a 26 do segundo tempo, entrou o NXC 11, Nicolas Careca. 6 por meia dúzia, Claudinei Costa. Nota 4 pro Nicolas também. Nota 4, Você está confiante no Bruno Mendes, Wagner? Olha, pelo menos na última passagem deixou a sua marca, né? Agora tá mais velho, mais maduro, quem sabe... Já vai poder jogar aí o Troféu Independência, né? Eu acredito que sim, né? Salvo... BID, essas coisas, deve estar tudo ok, né? Tá tudo certo, né? É o centroavante que o Guarani está procurando até agora. E a nota para o técnico Moisés Moura, Wagner? Tá aqui, nota 7 para ele, afinal de contas, não perdeu o jogo. E ficou a ressalva aí da alteração, ter colocado o Neilton. Poderia até ter uma nota maior, porque o resultado foi importante. Mas nota 7 para o Moisés. O jogo, Wagner, gostou? Quanto valeu o jogo hoje? Guarani 0, Palmeiras 0? Excelente. Bom, um jogo de 0-0 que você gosta é difícil, né? Mas, um excelente primeiro tempo, chances para todos os lados. O Guarani teve as suas chances também com o Bruninho, o Bruno José, com o Richard Rios. Palmeiras contra-atacou com o menino de cabeça. Dudu, Tony fez uma defesa no ângulo. Depois do Dudu de cabeça, Tony foi buscar, mandou para escanteio também. Segundo tempo, nem tantas chances assim, mas eu gostei do jogo. Um 0-0 movimentado, que todo mundo gosta de ver, e o Guarani saiu aplaudido pela sua torcida. Um jogo nota 8. Muito bem, boa nota para o jogo. E o Lucas de Souza, que jogo que nós estamos vendo aí na TV? Estamos acompanhando a Copa do Nordeste, viu, Claudinei Corsi? É o Santa Cruz jogando no Mundão da Arruda contra a equipe do Sampaio Corrêa. Sempre lotado, né, Mundão? Sempre lotado, a torcida apaixonada da Cobra Coral contra a Bolívia querida. Temos 24 do primeiro tempo. Muito bem. Wagner Ferreira, mais alguma coisa, mais alguma colocação? Guarani agora então vai para a Taça Independência, vai ter Série B, começa em abril, e vai ter Copa Paulista, né? Para poder... Que acho que vai ser em julho, né? Exatamente. O Guarani provavelmente vai participar, porque houve essa abertura, né, de possibilidade para poder jogar a Copa Paulista. Se for campeão, é uma chance. Se for campeão, é uma possibilidade de jogar a Copa do Brasil. E tem a Série B ainda. Só que aí o Santos acho que vai jogar também. O Guarani termina em alta o Campeonato Paulista. Termina. Essa é a grande realidade, né? Tanto é que com 14 pontos ele estaria classificado no grupo... Se estivesse no grupo do Corinthians, estaria classificado. No grupo A e no grupo C também. Porque o Ituano classificou com 12. Ah, sim. E o Guarani com 14. Tanto é que o Guarani terminou na 8ª colocação geral. Né? Na classificação geral, o Guarani terminou em 8ª. Nas quartas de final não são 8 times. O Guarani está em 8ª e não vai. Coisas do regulamento. É o regulamento. Né? É o regulamento. Então... Vai entender esse regulamento também, né? Já assinaram lá, então... Fazer o quê, né? Seja assim mesmo. Agora, com relação a... Bem, o Guarani termina em alta o campeonato, né? Não há como negar, uma goleada, um empate com um time grande dentro de casa. E eu acho que vai fazer um bom papel nessa próxima Copa aí. Com relação à arbitragem, né? Aliás, abrindo um parênteses, faleceu hoje ou ontem o... Como é que é o nome dele? O Romualdo Arpifilho. Romualdo Arpifilho. Ele é de Santos, né? E... Bom, acompanhei muitos jogos dele apitando. Da sua época de repórter, né, presidente? Um dos maiores árbitros da história do futebol brasileiro. Bom árbitro.
E outra nota de falecimento, um companheiro nosso, né, do Rio de Janeiro, o Márcio Guedes. Márcio Guedes. Com 76 anos. Aliás, eu vinha anotando, eu acompanhando naquele canal Brasil. Isso, que foi a última participação dele, né? E achei que ele estava meio acabadão mesmo, mas não esperava. Ele trabalhou muito na Manchete também. Né? Na extinta Rede Manchete. Mesmo. Então aí, as nossas condolências aí pelo acontecimento. Só aproveitando aqui, Wagner, o Elcio me mandou aqui, um ouvinte nosso que mandou lá acho que no zap dele ou pelo canal Futebol Interior. Meu nome é Erivan Pessoa, sou ex-árbitro de futebol da época do Sidraque Marinho. Tenho 54 anos de idade, abandonei a arbitragem aos 34 anos, atuei de 91 a 2006. Sou servidor público e radialista e faço na Gigante Operário Rádio Web os jogos do Confiança na rádio e no canal Gigante Operário no YouTube. Então um abraço aí para o Erivan Pessoa. Confiança de Aracaju? Eu acho que é de Sergipe, né? É de Aracaju. Muito bem. Só para terminar então. Bora, Wagner. Falando da arbitragem então, que o Thiago Luiz Scaracati, 39 anos, mora em Limeira. E foi bem na arbitragem, com uma inversão de falta às vezes. Gosta de uma conversa ele, né? Aquele duelo entre o Richard Rios e o Zé Rafael. O Zé Rafael, um fazia a falta no outro, outro fazia a falta no outro, então uma reclamação pertinente dos dois lados. Mas tudo bem, faz parte do jogo. A Fabrini sempre bem, né? Fabrini excelente. Sempre bem. Muito bem colocada, sabe o momento certo de erguer a bandeira, analisa onde é colocada a bola, corre a hora que precisar correr, tem velocidade, para no momento certo. E sorte nossa que é indicada sempre como assistente 1. E não deve ser 2, né? Tem que sempre ser 1. Ela é empresária. Por que sorte nossa, 36 anos, porque fica mais perto aqui da linha. Aqui. 36 anos, empresária de Pindamonhangaba. E o Denis Matheus Afonso Pereira, 30 anos, professor de Educação Física, mora em Guaratinguetá. Olha, perfeito, uma jornada perfeita do Guarani, boa presença de público, o Guarani deixa uma boa impressão, então deixa aí o seu torcedor satisfeito com um belo final de semana e prometendo aí melhores jornadas nas próximas competições. É isso aí, Ney. Grande abraço, Wagner. Até a próxima, seja ela quando for. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Legal. Vamos. Este Wagner Ferreira, então, dando as notas do jogo, analisando aí a fala do técnico e a gente com o Wagner Ferreira analisando aí as notas. Nós vamos agora para a ficha técnica. E a ficha técnica aqui com o Lucas de Souza, sempre em nome de Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, para agradar o seu paladar. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Como disse o Wagner Ferreira aqui do meu lado, foi um 0x0 gostoso de acompanhar. O Guarani termina em alto o Campeonato Paulista. Entrou em campo com Tony, Alvarinho, Lucão, Alan Santos e Jamerson, Richard Rios, depois Matheus Barbosa, o Wenderson, depois Leandro Vilela e Giovanni Augusto, Bruno José, depois Rafael Casabranca, Bruninho, depois Isaac, Gênison, depois Nicolas Careca. Moisés Moura ainda tinha no banco de reservas o Kozlinski, o Lucas Marques, Diogo Matheus, o Titi, o Lima, o Felipe Crisma e também o Neilton. Já o time do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, apresentou um futebol aquém do esperado e foi a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, depois Mike, depois procura o Piquerez no bolso do Richard Rios, viu? Zé Rafael, depois Jailson, Gabriel Menino, depois Fabinho e Rafael Veiga, Dudu, depois Tabata, Rony e Giovani, depois o Hendrick. Ainda no banco de reservas, o técnico português Abel Ferreira tinha o Vinícius, o Vanderlan, o Luan, o Flaco Lopes, Breno Lopes, Rafael Navarro e também o Garcia. 0x0, 2 amarelos, um para o Bruno José e outros 2 para Zé Rafael e Piquerez do lado do Palmeiras. A arbitragem foi do senhor Thiago Luiz Scarascati, auxiliado pela Fabrina Bevilacqua Costa, pelo Denis Matheus Afonso Ferreira. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos e lá no VAR, a Daiane Muniz dos Santos.
para um público de 12.503, público total, e pagantes 11.034. E uma renda de R$ 355.140. 12ª rodada Campeonato Paulista Série 1 neste domingo, 5 de março de 2023. A bola rolou às 16 horas e essa ficha técnica completa para Guarani 0, Palmeiras também 0, Claudinei Corsi. Legal, Lucas de Souza, muito obrigado aí pela sua narração, pelas informações e até a próxima. Até a próxima, Claudinei Corsi. Segunda-feira estaremos aqui na redação do Portal Futebol Mais Interior. conhecido como Amanhã. Exatamente. E é o seguinte, 9 milhões de acessos, hein? 9 milhões de page views no Portal Futebol Interior, que cresce cada dia mais. Eu me despeço por aqui, fique com Deus e até a próxima. Fui! Legal este Lucas de Souza com a ficha técnica sempre em nome de Prune Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. E aguarde, vem aí novidades da Prune Alimentos para você. Com a ficha técnica nós colocamos um ponto final no nosso fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Agora em Campinas, 7 da noite, mais um minutinho. Ponto final também na nossa jornada esportiva deste domingo, 5 de março de 2023. Você acompanhou Guarani 0, Palmeiras também 0, fim da primeira fase do Campeonato Paulista de Futebol. E só lembrando que caíram então São Bento e Ferroviária. A Portuguesa de Desportos continua na Série 1 do próximo ano. Você conferiu aqui Guarani 0, Palmeiras 0, com Lucas de Souza na narração, comentários de Wagner Ferreira e reportagens de Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Por aqui, nós falamos em nome dos nossos parceiros patrocinadores, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelo YouTube, que participou com a gente aqui, mandando a sua mensagem, através também do Radiosnet, do Radios.com, do Tudo Rádios, do CX Rádios, também do nosso canal de áudio no site e do nosso app para Android e também para iOS. Lembrando que a equipe do Futebol Interior volta a se reunir na terça-feira à noite. Tem Copa do Brasil, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, com Carlos Corsato, Marcelo Corsato, Frank Francisco e André Luiz. Eu vou ficando por aqui, lembrando que a coordenação de esportes aqui é de Carlos Corsato, a direção executiva é de Elcio Paioli, a direção geral é do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu, Claudinei Corsi, em nome de toda a equipe dos canais de Futebol Interior, agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência, desejando a você uma ótima noite de domingo, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra por aí pelos caminhos da bola. Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.